Aqui na sequência, grande jornada esportiva Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Tudo pronto para começar o Juventude e São Paulo. Apito na boca, relógio zerado, autoriza o árbitro. Começa em Caxias do Sul. Desde por ser ligados pela mesma emoção aqui na maior rede de rádios do Brasil. Vem São Paulo, Ferrarese vira jogada, Cédric marcado, dá no comando, tentou passe, abertura de cabeça, sobe a marcação. Reginaldo bota a cabeça, Cédric tenta, ela volta pro São Paulo, Luciano, travado, pede a falta, caiu, nada de falta. Mas ele cai e sente o joelho direito na trombada que teve com o adversário. Leva a pior, ele já chega todo esquisito no choque. E no tombo, cai todo desequilibrado, sem o pé de apoio, tomando o toque por baixo. Fica no chão e sente o Luciano Michele Silva. Exatamente, Canhão tá sentindo ali o Luciano, agora já começa a levantar, tava sentindo bastante o joelho direito. Acho que ele tentou forçar ali um cartão pro Mandaca, que estava envolvido na jogada, mas tudo legal por enquanto com o camisa 10 do São Paulo. Tomou aquela famosa paulistinha. No Sul é gauchinha, parece. Pode ser gauchinha, mas foi falta, hein? Foi falta na frente do árbitro. Não, teve empurrão, teve toque por baixo. Aliás, a arbitragem, né? Sávio Pereira Sampaio. Ele é pior que o irmão, Wilton Pereira Sampaio. Mas você, o jogo mal começa, você já tá orando a arbitragem. Mas ele não é o espetáculo. Aí, ó, o jogo já começa uma confusão, viu? E já tem aqui no primeiro minuto de jogo uma nova falta marcada. Jogo parado, tem jogador do Juventude caído. Disputa de bola, o Jadson, o capitão do Juventude, vai lá para conversar alguma coisa com o árbitro. Sabino vai para cima e dá uma senhora chegada daquelas em cima do Emerson Batalha, hein, Michele? Deu uma chegada por ali no Batalha para revidar o que tinha acontecido ali com o Luciano. Tudo legal também com o atacante do Juventude. Bola ao chão já pro São Paulo. Sobreviveu Batalha, tá vivo, o jogo reiniciado. Cédric domina, na direita passa pelo meio campo, tenta driblar, é marcado, toca ao lado, Alisson se apresenta, vira a bola pra direita ainda, com Ferrarese, trava a defesa, a bola vai desviada para fora pelo próprio Ferrarese. Em lateral é bola pro Juventude cobrar. 2 minutos do primeiro tempo, começando o Juventude e São Paulo. Vale a 16ª rodada do Campeonato Nacional. Marcelo Hermes pelo meio, tenta a jogada, Gilberto sobre a cabeça, corta o Arboleda, cai pro São Paulo, domina pelo meio do campo, na proteção vem Bobadilha, na direita Cédric, pra grande área, a bola fecha, André Silva, sai do gol pra pegar Gustavo, é dele, sai e abraça com tranquilidade. Michele, público é definitivo, tem muita gente chegando ainda às 7 da noite, tem gente saindo do trabalho e vindo agora pro Jacone, né, Michele? É isso aí, Canhão, é isso aí. A galera ainda tá chegando aqui no Jacone, pessoal ocupando seus lugares. Claro, puxaram um pouquinho mais de jaqueta, porque tá ficando cada vez mais frio nessa noite aqui em Caxias do Sul. Sobe de cabeça à frente, Gilberto tenta, toca a marcação, a bola volta para a direita ainda, para Reginaldo, vira o passe para o meio do campo, para jogar o Juventude, Kaique tenta a jogada, escapa na primeira marcação, toca pelo comando na primeira bola, ela bate no meio, Verão tenta, não ganha, Luciano, a sobra do São Paulo pela meia direita, protege, tenta a finta, Gilberto trava, tenta a defesa, 2 em cima, sobra a volta, cai pelo meio ainda, para trás o passe, desmarcado no direito lateral, Reginaldo, é quem domina, fecha, vai no apoio pela beirada do campo, tenta ganhar a bola, Batalha perde, lançado nas costas da marcação, vem Sabino, toca para trás, escanteio. Primeiro ataque do Juventude, escanteio para o time da casa na direita, Michele. Ataque do Juventude pela direita, o Jadson chegando por ali para se reforçar o ataque do Juventude naquele lado com Batalha. O Sabino acabou mandando para fora, tem escanteio para o Ju pelo lado direito de ataque.
Com quase 4 minutos no primeiro tempo, para fazer cobrança, Marcelo Hermes de pé esquerdo na direita. Para a grande área, Marcos Paulo. Para a grande área, Kaique, Gilberto. Mandaca na entrada da grande área. Jadson ao lado, cobra escanteio, Marcelo Hermes. 4 no primeiro tempo no Jacone. 0-0 Juventude de São Paulo. Marcelo Hermes levantou para o gol de cabeça. Ferrarese tira a bola, sai da grande área, volta fora dela. Na meia direita, o capitão Jadson é quem se apresenta por aqui, devolve a bola. Dá Marcelo Hermes, olhou para a área, levantou para o gol de cabeça, toca a defesa para fora, sobra a volta na esquerda ainda, na proteção, tenta a frente a jogada, a batalha, recebe de volta na ponta, escorregou, caiu sentado e Cedric apenas acompanha a bola, ela sai e vai para fora pela linha lateral, em arremesso para o São Paulo jogar, você ligado na maior rede de rádios do Brasil, também em Brasília, em FM 89.9. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. André se balançando pelo meio, tenta jogar. Opa! Pancada nele. Quando gira, toma uma senhora chegada. Vai no chão, é falta marcada. Chega firme na marcação, Kaique Michele. O Kaique não deixou barato. O jogo tá quente. Aqui fora do gramado tá frio, mas o jogo tá quente. André Silva sentindo bastante a região das costas, mas falta marcada para o São Paulo. Wendel para trás o passe para Marcos Antônio com Sabino vira a jogada, meio campo com Bobadilha, já inverte a jogada, Ferrarese pela direita na ponta, Cedric Soares vai tentar cruzar para a grande área, marcado, devolve na meia direita, entrega de volta a bola, Bobadilha, do lado Marcos Antônio, faz a inversão, toca forte a jogada para o Wendel, ele evita que a bola saia, domina, coloca no chão, são 5,5 primeiro tempo, entrada na grande área, Luciano, para trás o passe, Sabino ajeita no peito, meio gogó, põe no chão e lança no meio da Arboleda, São Paulo troca passes para Ferrarese na meia, pelo comando, tentou girar pela meia, pede a falta, a arbitragem não marca. Fica no chão, reclama André Silva, bola volta atrás com o Juventude, vai tentar o contra-ataque, o Juventude na esquerda, partiu Mandaca, domina, encarou, rolou do lado, na linha de fundo, cruzamento para Gilberto, tem a defesa, toca para fora, alivia a defesa atrás aqui, sobre a volta Marcelo Hermes, Ferrarese ganha para o São Paulo, já toca adiantando a bola com o Luciano, tenta jogar com pressa, o tricolor caminha, já sem tanta pressa, Luciano, Marcos Antônio vira atrás, o passe, tenta a defesa, André Silva, Luciano, sem bola, toma pancada, Luciano, falta. É falta para o São Paulo cobrar. Em Caxias do Sul, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos do primeiro tempo. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Juventude de São Paulo, 0-0, Nina Gagliotti. Hoje acontece um protesto no Parque São Jorge. Nesse momento, inclusive, as torcidas organizadas do Corinthians fazem um protesto de fato contra o momento político que, segundo eles, destrói o Corinthians dentro e fora de campo. Tudo acontece de forma pacífica. Para jogar atrás, Juventude, Marcelo Hermes bate na bola, vai descendo em Cedric que vai para fora pela linha lateral, remesso para o time da casa cobrar, abraçando você ligado na Bandeirantes, um abração para Atibaia. Alô, Reginaldo Carvalho, Reginaldo é mineiro, mora em Atibaia, ouvinte de rádio, acompanha sempre a Bandeirantes, grande abraço, Reginaldo Carvalho, na bela Atibaia. Atrás o Ferrarese domina com o São Paulo, meio Canela, põe à frente, vira a bola pela direita ainda, Bobadilha para trás, o passe errado, se antecipa na marcação, Kaique, toca pela ponta, belo giro para correr do lado esquerdo, Bertão lateral, tenta a frente, escorregou, caiu sentado, Ferrarese, toca na bola na ponta para a batalha, volta bem para tomar Sabino, ganha atrás a marca do São Paulo, chega na frente, toma, vira o passe, dá para o Wendel que toca para Marcos Antônio, leva a pressão do Veron, toca de volta, a bola com o Sabino que ajeita a casa e joga na entrada da grande área. Se o importante é qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Sil, a mais premiada no Brasil, se é Sil, pode confiar. 7,5 primeiro tempo, São Paulo troca, passa aqui atrás, a bola recuada, domina bem aberto, marcado na pé direita, Bobadilha, já vira a bola, lança com Cedric Soares, com quase 8 primeiro tempo, placar de 0-0, Cedric atrás, devolve a bola, vira para Marcos Antônio, que faz a inversão, toca a Sabino, ajeita no peito, joga completamente aberto sozinho, 8 primeiro tempo, 0-0, domina Sabino, volta a bola para o meio campo, recua, dá para o Arboleda, que toca do ladinho para Ferrarese, marcado, a distância pela ponta, Veron, tenta tomar Ferrarese, o biquinho pela meia direita, para Marcos Antônio, pressionou Mandaca, ele recua na fogueira e bota a bola para fora de graça, é lateral. É pro Juventude cobrar. Futebol Bandeirantes em Brasília, FM 89.9.
Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! 8:30, o primeiro tempo. Essa bola aqui atrás, o goleiro do Juventude joga. Gustavo com o pé domina. Meio da grande área. Marca André Silva, chega, levanta essa bola pra frente. Gustavo dá no meio de cabeça. Tenta uma casquinha. Gilberto dança do lado. Jadson toca pra trás de volta para Gilberto. Tenta Veron. Lançado por dentro. Ajeitou pra bater pro gol! Fora! Da entrada da grande área no que domina. Já chega chutando pro gol. Gabriel Veron. Ela encobre o gol e vai pra fora. Na chegada do Juventude, Michele Silva. A primeira finalização do jogo, com Gabriel Veron recebendo da esquerda para a direita, cortando para dentro, tirando a marcação, tentou a finalização ainda de fora da área, passou por cima, segue 0-0. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. São Paulo joga, Arboleda, Ferrarese pela direita, enfia essa bola pra ponta. Passe pro Luciano, tenta a defesa, corta o Wilker. Sobra a volta a ser do São Paulo pela minha direita, sai jogando com Cedric. Do lado para Marcos Antônio, 9,5. Primeiro tempo ele faz bela inversão. Acha Beto Wendel, lado esquerdo, lateral domina no peito, já passa pelo meio do campo. Volta marcando batalha. Wendel pro meio, André Silva, domina, arrumou, dá pra bater. Um canhão desviado no canto. Fora! Ela bate na rede do lado de fora. Um canhão da entrada da grande área. E o São Paulo chega com perigo no chute de André Silva. Escanteio, tricolor, Michele Silva. E o árbitro marcou só tiro de meta, ela bateu no Canhão? próprio Wendel, na verdade, né? Isso aí, exatamente. Tiro de meta marcado em favor do Juventude na finalização do André Silva, que enganou a torcida do São Paulo, exatamente do lado oposto do gramado. Acharam que tinha sido o gol do São Paulo, finalização para fora, segue 0-0. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou com o Michel Lopes na mesa de som, com a central técnica tendo Beto Rebeck e Caiane Martins. Em Caxias do Sul, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Na direita, Ferrarese domina, bico da grande área, prende, marcado, toca ao lado para Marcos Antônio, passa Cedric, devolve Marcos Antônio, Ferrarese, cortou para a perna da canhota, enfiou por dentro o passe, arrumou para bater pro gol, tenta o passe, bobadilha e defesa, vem o Alisson na primeira prensada, batalha, toma, vem André Silva para ganhar pro São Paulo, toca ao lado, recua, toca para Sabino, que abre o passe, lado esquerdo, linha de fundo, para o Wendel, cruza pro gol, carimba a marcação, ela bate em Reginaldo e sai, em lateral, ataque do São Paulo pela esquerda, 11, primeiro tempo, Juventude de São Paulo, 0-0, Nina Gagliotti. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, 12 minutos de jogo para Botafogo de Ribeirão Preto, 0. Criciúma, 1. Gol marcado aos 5 minutos por Diego Gonçalves. Às 9h35 tem Remo e Avaí. Lançado Luciano, volta a marcação pelo meio, Kaique chega primeiro, recua, toca pela ponta, recebe o Wilker, dá pra Kaique, belo drible do Kaique, sai do Luciano, tentou outra tinta, foi travado, pede a falta da arbitragem, pega a vantagem, segue o jogo, 11,5 do primeiro tempo, Marcos Paulo pela ponta, vira essa bola pela beirada, é marcada, a bola vai descendo para fora de graça pela linha lateral, passa em batalha de graça, essa bola sai, em lateral é para o São Paulo jogar, 11,5 o primeiro tempo, Alexandre Pretzel e o começo de Juventude de São Paulo, 0-0 jogo Pretzel. parelho, o melhor lance até agora foi do Veron, que recebe a bola na intermediária e chuta por cima. Aliás, quando o Palmeiras o negociou por 10 milhões de euros, até eu achei pouco. Todo mundo achou como que o Palmeiras vendeu e ele nunca mais foi o mesmo. O Palmeiras tinha razão. Silva no peito atrás, a Luciano disputou com o pé alto, a defesa tenta travar e na recuperação Jadson dá para Gilberto, vira para a batalha, escapa na ponta, é rápido, adianta a bola, ele contra Sabino, Sabino primeiro ganha a bola e volta para Rafael na grande área, domina quando ele joga sozinho na pequena marca, Gilberto em cima, Rafael toca de volta, a bola para a esquerda com Sabino, Sabino na frente para o Wendel que joga futebol Bandeirantes em Brasília, também em FM Brasília, 89.9. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples num instante. André Silva na bola, vem a marcação por dentro, falta! Arbitragem marca a falta para a zaga do Juventude. Caiu Angel na disputa de bola, vai pro chão, bandeirinha aqui desse lado, só deu lateral. Arbitragem pega a falta em cima do zagueiro do Juventude, ou não, Michele? Então, Canhão, ele tá recebendo atendimento médico ali, porque fez o gesto. Né? Que fez o gesto pra cabeça ali, porque acabou pegando ali no rosto dele, pelo que eu posso ver daqui. E ele tá sentindo bastante, por isso até o árbitro parou. Mesmo que seja lateral, ele vai parar para esperar o atendimento, porque foi um choque ali na cabeça do zagueiro do Juventude. Na verdade, um fogo amigo. Na disputa com o André Silva, teve um pezão do próprio companheiro atingindo a cabeça dele.
o Marcos Paulo. 13:30 o primeiro tempo. Leandro Quesada, 0-0 Juventude e São Paulo, Quesada. Essa preocupação do técnico aí do Juventude, né, de fazer um sistema defensivo mais forte, depois de ter tomado aí goleadas e a última para a equipe do Cruzeiro, né, nesse início de jogo, o Juventude está mais compactado defensivamente falando, né, dificultando ao máximo aí as ações ofensivas da equipe do São Paulo. Agora, a dificuldade do Juventude é quando tem a bola, né? Quando tem a bola e tenta fazer essa transição. Passes errados, o gramado molhado também atrapalha um pouquinho quando falta técnica, não é? E aí, quando a bola cai no pé do Veron, o Veron, né, não consegue desenvolver tudo aquilo que pode. Inclusive, ele estragou já umas 2 jogadas da equipe do Juventude. Vai o São Paulo aí, Canhão. Reiniciando o jogo, São Paulo troca passes, Arboleda pela meia esquerda, para Sabino, entrada na grande área, levanta o bração, pede o Luciano, Sabino recua, dá Arboleda, vira o passe, meio do campo, de volta ela para Ferrarese, vai voltar já o Wilker Angel, sobreviveu aquela pancada que tomou do companheiro Marcos Paulo, tá vivo, Arboleda, meia esquerda, passe para Sabino, desmarcando pelo meio, pede a bola, Bobadilha, já recuado, marcado, dá a primeira pinta, sai da marcação com Gilberto, dá Marcos Antônio, Bobadilha, passa pela marcação, fica pelo meio, Bobadilha, ajeitou, chutou no canto, espalma Gustavo! Defensão do goleiro do Juventude, Bobadilha, da entrada da grande área, ela vai no cantinho, pega Gustavo mandando para escanteio, Michele! E tinha endereço essa finalização do Bobadilha numa troca de passes do São Paulo por dentro, tabelinha curta na finalização, Gustavo defendeu para evitar o gol do tricolor paulista, escanteio. Cédric Soares cobra o escanteio para o São Paulo com quase 15 no primeiro tempo. 15 primeiro tempo, 0-0. Cédric cobra escanteio para o São Paulo. Levantou para o gol muito alto, subiu Gustavo do Mato Grosso, já tem pressa com as mãos, já bota em jogo na esquerda com Jadson, na linha de fundo, para Veron, Rafael fica no limite da grelha para abraçar essa bola dentro dela agora, em Caxias do Sul, no Jacone, a bola rola, o relógio não para, 15 minutos e meio no primeiro tempo. Brasileirão, a 16ª rodada em Caxias do Sul, Juventude e São Paulo, 0-0, Nina Gagliotti. O Flamengo tem interesse na contratação de Samuel Lino, ele que é o atacante brasileiro de 26 anos, jogador do Atlético de Madrid. O time espanhol já tinha o desejo de negociá-lo ainda nessa janela por uma transferência de 20 a 25 milhões de euros. Bola aqui atrás com a zaga do Juventude, joga sozinho na marcação, Marcos Paulo vira a bola para a esquerda para o Wilker, que recua, toca do lado, volta para o goleiro Gustavo, que com o pé domina, marca Luciano, Gustavo, um bico na ponta, bola muito alta, vai direto pela linha lateral, em arremesso para o São Paulo jogar. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil com a Bandeirantes em Brasília, em FM 89.9. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simbole em consórciovolkswagen.com.br. Consulte condições. Luciano ajeita para canhota, dominou, bateu pro gol! Fora! Da entrada da grande área, Luciano faz um belo drible. Bate no chão lá do esquerda na passa, até perto no gol do Juventude. São Paulo cria mais uma grande chance, Michele Silva. Vai encontrando os caminhos para o gol o São Paulo, tabelando pelo lado direito dessa vez com o Cédric Soares e também o André Silva passando, enganando a marcação do Juventude, ficou livre o camisa 10 do São Paulo, na conclusão com a perna esquerda, mandou para fora. Componentes de suspensão, transmissão, direção é Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. Bola para a ponta, Marcelo Hermes busca aqui, feita aquela saia, marca o Luciano, devolve, começando com o Wilker Angel, entregando para Marcelo Hermes, ele bate, toca em Cédric Soares e vai direto pela linha lateral, em arremesso, bola que atrás é para o time da casa jogar. Alô Caboclinho, Manuel Zaidan, alô Beraba, a maior rede de rádios do Brasil, ganha a Bandeirantes Brasília, em FM 89.9. Torcedor do São Paulo tá ligado aqui, ouvindo, na frente do São Paulo, tenta ter acima, sobre de cabeça, marcado, 2 na mesma bola do Juventude, os caras casam e se cabecearam. Ela volta para o São Paulo, para Marcos Antônio, que toca na ponta esquerda para Sabino, devolve atrás a bola, recomeça a jogada do zagueiro do São Paulo, pede na ponta o Wendel, Sabino domina, dá para o Arboleda, 18 minutos do primeiro tempo, seguimos com 0-0, na fria Caxias, o jogo até que tá morninho, tá bom, Ferrarese, meia direita, lança, Bobadilha, na direita, Luciano, posição legal, Alisson fecha na entrada da grande área, ele toca para trás a bola, recua, dá Marcos Antônio, 2 a marcado, levanta a cabeça, enfia de volta a bola pela ponta para Cédric, Cédric devolve a bola para Marcos Antônio,
Antônio, mais atrás com Ferrarese, marca Veron, faz a inversão Ferrarese, vira a jogada para Sabino de volta a bola, dá para o Arboleda, levanta na direita, Cédric Soares, ajeita, marca, em cima dele vem Marcelo Hermes, domina, Cédric pela meia direita, dá a bobadilha, tomou pressão do Jato, toca na ponta, Luciano domina, evita que a bola saia na beirada do campo ainda, prende, protege, ajeita, camisa 10 do São Paulo, dá na meia direita, Cédric vira para Marcos Antônio, de Marcos Antônio, a bobadilha, faz a inversão, acha bem aberto o Wendel lá pela ponta esquerda, marca em cima dele, Reginaldo, toca atrás o Wendel, vira o passe, Alisson de volta, a bola para o Wendel atrás do meio campo, recomeça a jogada, Arboleda, o Juventude marca, atento no seu próprio campo, São Paulo trocando passes de um lado para o outro, tá tentando, Grupo Souza Lima e eficiência em segurança e serviços. São 19 do primeiro tempo, 0-0 Juventude e São Paulo. Arboleda pela direita, vira a jogada para Ferrarese, mais na ponta para Cédric Soares. Na área, levanta o braço, André Silva. Domina a bola, parte Cédric, entrada na grande área para Marcos Antônio. Prendeu a primeira marcação, dá no meio o Bobadilha, vira à frente a bola para o Alisson. Na esquerda, Sabino, dá até para bater pro gol. Lado esquerdo, Wendel, para cruzar, vai desviar, dá para Luciano. Pega Gustavo na frente do Luciano. Chega bem o goleiro do Juventude, ligadão. Luciano ia botar o bico da chuteira na bola, Michele Silva. Ele estava esperto, estava ligado, se essa bola sobra, ele estava por ali, mas o Gustavo foi mais esperto, ficou com ela, a bola já em jogo para o Juventude. 19:30, primeiro tempo, 0-0, São Paulo recupera a jogada na ponta Ferrarese, lado esquerdo, Wendel, linha de fundo para chegar, para cruzar, marca Reginaldo, Wendel, cruzou no gol, rebate, Marcos Paulo tira, ela bate no pé do Jetson pela direita, vira a bola para a Batalha, marcado, leva o tranco, cai a falta marcada, falta do Batalha, ele tromou o tranco do Bobadilha, jogada legal, e quando cai ele abraça a bola, achando que a falta era nele, mas a falta é dele, né, Michele Silva? Exatamente isso que aconteceu, ficou confiante ali que teria sofrido a falta o Emerson Batalha, nada disso, falta para o São Paulo, portanto, falta pelo lado esquerdo de ataque do tricolor paulista. 20 minutos do primeiro tempo para a grande área, os zagueiros do tricolor. Arboleda, Ferrarese lá dentro com Sabino também. Alisson cobra de pé direito, lá do lado esquerdo. 0-0 para a Juventude de São Paulo em Caxias do Sul. Alisson se prepara ao lado dele, o Wendel. Luciano fica na primeira trave. Alisson na cobrança, levantou pro gol muito alto de cabeça. Tira aqui atrás, Marcos para a bola, volta a Bobadilha, volta de cabeça na grande área. Rebate na ponta, Reginaldo. Já toca Jaton que vira para a Batalha. Tenta a finta, tomou um tapa na cara, falta. Tem que sair cartão agora pelo jeito, hein? Tomou um tapão na fuça do Wendel, o atacante do Juventude. Você está ouvindo a cheadeira da galera? Som da Bandeirantes com todo o nosso time técnico, com Beto Rebeck, Caiane Martins na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som mostrando. Nada de cartão, Michele. Deu um tapão na lata, o Wendel acertou a Batalha, hein? Exatamente, a galera do Juventude aqui ficou muito na bronca, mas nenhum cartão aplicado, ficou só na conversa. 21:30 o primeiro tempo, Alexandre Pretzel 0-0 para a Juventude de São Paulo. Pretzel. São Paulo assumiu o jogo, chegou duas vezes na frente do gol para tentar abrir o placar. Gustavo fez uma boa defesa, meio de campo do Juventude não marca. São Paulo domina o jogo e joga bem também do ponto de vista individual. No ataque, essa bola pela ponta, chegou para ganhar, Bolina bateu na canela dele, foi para fora. Ele bem que tenta a jogada, ela bate na sua canela. Mandaca fechava em cima dele. Escanteio Juventude, Michele. Escanteio Juventude, Marcelo Hermes na bola, escanteio pelo lado esquerdo de ataque do Ju. 22 minutos do primeiro tempo na grande área, Wilker Angel, Marcos Paulo Grandões também fecham lá. Escanteio para o Juventude, 22 primeiro tempo, 0-0 em Caxias. Vem aí o Marcelo Hermes, no rebote Jackson fica na meia-lua. Marcelo Hermes na cobrança, para Angel de cabeça, sobe a bola, desvia a bola cai na grande área, tenta de cabeça Gilberto na mão do goleiro Rafael. No alto, subiu, grudou, ficou com ela. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Futebol é na Bandeirantes, com a maior rede de rádios do Brasil, também na capital federal, em 89.9. Domina Cédric pela direita, vai no ataque, na metade da metade, 22:30 o primeiro tempo. Leandro Quesada comenta na Bandeirantes, está 0-0. Juvi São Paulo em Caxias. Quesada. É, muita vontade, muito esforço, né? A Juventude corre bastante, só que assim, não vai conseguir evitar já o gol do São Paulo, né? Porque o São Paulo começa a achar esses espaços, teve chances aí com chutes do Bobadilla,
do Luciano, né? Também do André Silva, e a dificuldade do Juventude para trocar passes, né? Os caras batem a bola toda hora na canela. A gente falava da pior defesa, que é a do Juventude, quando a gente vê o ataque, é o segundo pior ataque da competição, ou seja, parece que o Juventude não tem nada de bom, né? Rafael levanta a frente de cabeça, toca essa bola para a ponta sozinho. Marcos Paulo recua, dá para Reginaldo. Tá marcado, volta para o goleiro Gustavo dentro da sua grande área. Pressão de André Silva. Rafael, aliás, o Gustavo chega em cima. Toca na ponta, essa bola fica na beirada do campo ainda. Tentou girar pela ponta e já perdeu. O Jato recuperou a bola o São Paulo. Toma a frente, Alisson ganha, dá Marcos Antônio para Alisson. Carrinho, o Wendel chega para tomar também do Jato. Devolve a bola, dá para Marcos Antônio. Olha de Costa Bobadilha, enfia pelo comando. Tentou no meio, Wendel. André Silva na meia lua, aceitou para chutar. Tá longe, vira para a direita, bico da grande área. Cedric cruzou pro gol. Ela bate na cabeça do Marcelo Luiz e vai para fora. Em lateral, ataque tricolor na direita agora. 24, primeiro tempo, 0-0 em Caxias do Sul. Campeonato Brasileiro pela Rede Bandeirantes de Rádio. Cedric na direita, levantou na grande área, a bola entra cima de costas, ajeitou, tentou bater travado, volta bem, a marcação, Kaique toma, tá na ponta da Batalha, bola nas costas do Batalha, vai para fora. Para fora de graça, em lateral, bora o time do São Paulo jogar futebol Bandeirantes, e você ligado nas estradas do Brasil, boa viagem. Vem Marcos Antônio para bater dali, um canhão pro gol. Bandeirantes, o canal do esporte. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Torcida jaconeira tá cantando, incentivando o seu time para empurrar o Juventude. Tá lá embaixo no Z4, tem que ganhar jogos em casa, campanha boa. Mas não adianta só conseguir ganhar em casa, né, Michele? Não adianta muito isso não, né? O Campeonato Brasileiro é difícil, né? E tem sempre os jogos fora também, é preciso fazer um pouquinho mais. Tem Cate tá tentando, viu, Canhão? O Juventude se reforçou, mas tá complicada a situação do Ju para esse ano de 2025 na Série A. Goleiro Gustavo na grande área, domina, marcado Luciano, enfia essa bola para a direita para jogar com outro zagueiro. Vai tentar Marcos Paulo, toca lá na ponta, Reginaldo, tomou pressão, dá um bicudo, levanta, sem antecipação de coxa para fora, Sabino, mas no meio da torcida, essa bola Sabino, em lateral para o Juventude cobrar, em Caxias do Sul, do Jacone, a bola rola, o relógio não para. São 25 minutos e meio do primeiro tempo. Caxias do Sul, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juventude e São Paulo tá 0-0. Nina Gagliotti. Pela Copa Sul-Americana, jogos de volta dos playoffs. 26 minutos da primeira etapa, a Universidade de Chile vai vencendo o Guarani do Paraguai 1-0 no agregado, 5-0, vai se classificando, portanto, o time chileno. 9h30 da noite tem Atlético Mineiro e Bucaramanga. O Galo venceu na ida 1-0. Faz a inversão, Bobadilha, da esquerda para a direita, levanta a cabeça, entrega atrás a Cedric, domina pelo meio campo, 26, primeiro tempo, 0-0, pro meio se passa com o zagueiro Ferrarese, marcado, lança pela ponta para Marcos Antônio, que vira para Cedric de volta, ele entrega para Marcos Antônio, dá uma olhadinha e devolve a bola para Ferrarese. São Paulo troca passes pelo meio campo, completamente sozinho, Ferrarese, já lança de volta, Cedric Soares pelo meio, Alisson vai na primeira porrada, pancada no Alisson! Que chegada do zagueirão do Juventude. E sai o primeiro amarelo. É o Mandaca quem chega rasgando aí. É ele, Michele. Marcos Paulo estava chegando por ali. Chegou já meio que varrendo bola, jogador de São Paulo, tudo por ali, acabou ficando nos pés dele, portanto, o primeiro cartão amarelo da partida para o Marcos Paulo, camisa número 47 do Juventude. Ele vai lá com a cara de pau para dizer que não fez nada, né? Que não merecia cartão. Não, mas eu não arranquei a perna dele. Lá ele tem duas ainda, ó. Só pode ser isso, né, que essa daqui ele tá argumentando. Essa é boa. Ele tá vivo lá, tá vendo? Tá respirando, ó. Ele não foi maldade, é ruindade, né? O cara perdeu totalmente o time da jogada, né? Base do Flamengo, esse moleque aí passou pelo Bragantino. É o terceiro dele. Não joga contra o Bahia domingo em Salvador. Provavelmente 3 pontos pro Bahia aqui, né? Depois desse lance mais pra frente, não sei se a tua impressão é do Pretzel, mas esse futebol do Juventude não, aí, Canhão. Péssimo. Falta pro São Paulo cobrar. É aqui na direita. Cedric na bola. Para Arboleda, defesa tira. Rebote sai da grande área. Fica com Bobadilha para trás pro Alisson. Vai levantar na grande área. Caprichou, não caprichou nada. Bateu muito mal de cabeça. Corta a marcação com Marcelo Hermes. Batalha, pega a sobra, disputa na marcação. Vem por baixo, comete a falta. André Silva. Tem que ter cartão aqui, hein? Ele vai no corpo do Batalha. A galera tá chiando e tem cartão, não tem, Michele?
Tem cartão. Dessa vez, sim, o árbitro da partida aplicou o cartão amarelo também ali pro jogador do São Paulo, André Silva, amarelado. Futebol Bandeirantes em Brasília, em FM 89.9. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! 28, primeiro tempo, essa bola recuada aqui atrás com a defesa, saem jogando os zagueiros, domina Marcos Paulo, enfia no lado esquerdo, bola para frente, Veron, caiu sozinho, nada de falta, pega a sobra da frente, bate Bobadilha, prensa na primeira bola para tomar o Mandaca já ganha, vai pelo meio campo, toca na meia direita ainda, toca do lado pelo meio campo com o Miguel Angel toca no ataque, vem Jadson Batalha de volta, essa bola para Batalha, dá para o Jadson, diz para Reginaldo, Jadson não toca, dá para Batalha de volta, do ladinho meio campo ainda, na proteção com o volante Kaique, vai embora todo empolgadão, dá na direita Reginaldo, tenta a finta, adiantou demais, a bola chegou, Sabino protegeu, não tirou a bola, Sabino poderia evitar a jogada, acho que ele tirou porque seria escanteio com toda certeza, em lateral essa bola, ataque Juventude na direita, 29, primeiro tempo, placar de 0-0. Para trás o passe, Jadson recua e devolve a bola com o zagueiro Guido Banqueirão com ela, 7h30 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília, Bandeirantes 89.9. Na ponta, na direita, Reginaldo pediu passe errado. Essa bola vai de volta, de graça para fora lateral, para o São Paulo cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 29,5 primeiro tempo. Alexandre Pretzel segue 0-0, Juventude e São Paulo. Pretzel é um dos piores. Saindo, São Paulo perdeu. Gilberto tentou a finta, voltou a sombra com o Mandaca para Marcelo Hermes, para bater, não caiu pro gol, bate na cara do Cedric que vai para fora. Reclamam os jogadores, o Juventude querendo uma falta primeiro aqui da disputa de bola. Gilberto vai para cima do Arboleda. Fecha o tempo, Michele Silva. Fechou o tempo ali, viu, Canhão? Nessa cobrança de lateral, o São Paulo acabou se atrapalhando. O Juventude recuperou a bola lá no campo de ataque, tentou a finalização Marcelo Hermes. E na conclusão do Marcelo Hermes, o Juventude ficou pedindo ali o toque de mão, o toque na mão do Cedric Soares dentro da área. O São Paulo tá ali dizendo que não, mas o Juventude está na reclamação. Agora pintou cartão pro Gilberto por reclamação. Cartão amarelo pro camisa 9 do Juventude. Quem bateu foi o Ferrarese. O Gilberto vai para cima do Arboleda. Na realidade foi falta em cima do Mandaca, mas ele deu vantagem. Então não tem por que o Gilberto reclamar. É um braço pendurado também. É um braço colado ou meio aberto. Colado o braço, colado o braço. Pegou mais no peito, né, Quesada? Pelo replay deu pra ver que ela bate no peito do Cedric, né? Sim, foi falta antes no lance, como o Pretzel falou, né? E na sequência a bola explode ali, não. O que ele marcou? Eu fiquei com a impressão. Tá em análise. Eu fiquei com a impressão que ela bate no braço, mas. O único replay que a gente viu aqui. A dúvida é se o braço tá colado. Mandou jogar. Sério, braço colado. Tava colado, né? 31 minutos do primeiro tempo, 0-0 para Juventude e São Paulo. Lateral ataque do Juventude para Marcelo Hermes cobrar. Sai da grande área, Gilberto para trás, o passe para Marcelo Hermes de volta, Coutinho do ladinho. Chegou para tentar, rebote volta para Mandaca por dentro ainda. Protege Jadson, vira a bola para Reginaldo, liga de fundo. Levantou na área a bola, de cabeça, Árbore da Costa, voltou Marcelo Hermes no peito, ajeita, bateu cruzado. Toca em Ferrarese, escanteio. Na esquerda, escanteio, Juventude, agora Michele. O lateral do Juventude, Marcelo Hermes, entrando na área e dando uma de atacante, tentou a finalização, bateu no Ferrarese e foi para fora. Escanteio para o Juventude. Não está se sentindo muito bem ali o Luciano. Tá conversando com ele ali a arbitragem. O camisa 10 do São Paulo tá agachado, parece estar tonto. Por enquanto, ainda escanteio para o Juventude. Daqui a pouquinho tem bola na área do São Paulo. Esse é um jogo pro São Paulo ganhar. Passando mal, esse é um jogo pro São Paulo ganhar, Canhão. Não dá. O time do Juventude está totalmente desconectado. Não tem nenhuma jogada, porque o meio-campo é fraco. Tem dois volantes, não tem o armador e o São Paulo domina o jogo. Agora, permitiu que o Juventude criasse uma oportunidade. Marcelo Hermes bate, escanteio, o Juventude na canhota. Vai virar atrás de Luciano, corta a mão, sobra, voltou, bateu pro gol, pediram pênalti. No chute do Verão, a jogada seguiu com São Paulo, Marcos Antônio. Toca Luciano, lance rápido, tá em revisão com toda certeza. Luciano levanta no ataque, a bola vai para fora, pela linha lateral. Torcida cheia, jogadores do São Paulo também, querendo pênalti. No chute do Kaique, ela bate na barriga do Sabino.
braço ainda tá colado. Se deu uma tocadinha no braço, não é pênalti não. Reiniciando o jogo, essa bola volta atrás com Juventude. 33, primeiro tempo, 0-0 Caxias do Sul. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Cédric atrás, Arboleda recua, Ferrarese, Cédric pede no gol, Rafael. Cédric vira-se, chuta, ela bate, Marcelo Lemes fica de cabeça, tenta a bobadilha. Ela bate em Mandak, agora vai para fora pela linha lateral. Em arremesso é para o São Paulo jogar. Você ligado na Bandeirantes. Um grande abraço a você. Alô, Brasília. Brasília, Bandeirantes em FM 89.9. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples num instante. Arboleda abre a jogada no esquerdo com o Sabino, pede na ponta o Mendes, prefere tocar do lado do Sabino pelo meio do campo ainda, já lança essa bola para Marcos Antônio, olhadinha para a direita, para a esquerda, ele lança a bola para a direita, dá Luciano, mas na direita abertão, Cédric, marcado, corta Marcelo Lemes, cortou para Canhota, para bater, mas não bateu não, devolve ela, dá Luciano pela meia direita, Luciano Ferrarese, a Luciano na grande área, protege Marcelo Lemes, vem a proteção do Kaique, Luciano chegou, fungou no cangote, depois acabou derrubando o adversário do Luciano, ele usa o corpo e comete a falta em cima de Kaique, volante do time de Caxias do Sul, 34 primeiro tempo, placar de 0-0, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com o Alexandre Marques nas imagens, com Guilherme Maciel no digital. 34, primeiro tempo, 0-0, bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simurian, consórciobw.com.br, consulte condições. Já no intervalo tem João Paulo Capelanes. É o futebol da maior rede de rádios do Brasil. Alô, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo é pertinho de Caxias, Pretzel? Mais perto de Porto Alegre. Está no meio do caminho? Está no meio do caminho, mas é mais perto de Porto Alegre. O Paulo Roberto Damasceno, filho Natan, ouviu você também lá em Porto Alegre, estão ligados, um abraço, Paulo Roberto, Natão, o filho, são torcedores do São Paulo. O Wendel levanta na grande área, a bola, André Silva domina de costas, protege bem a bola, do ladinho Alisson, tentou e trombou com o Atro ali no meio, Wendel, bola voltou para o São Paulo, para Cédric Soares, para cruzar para o gol, a defesa corta, ela bate na cabeça aqui na ponta, Mandaca de cabeça, rebate, tira, levantou para fora da grande área, Alisson tentou, Gilberto cabeceia, bola fica girando, Alisson procura a bola, já pega e toca atrás pelo meio campo, devolve a bola, começa com Sabino, 35 do primeiro tempo, 0-0, bola para Marcos Antônio, Gilberto marca, domina Marcos Antônio, devolve a bola para Sabino outra vez, aqui da ponta esquerda, olhadinha pela ponta, o Wendel tá lá, Alisson também, tentou passe, bola aberta de cabeça, corta Reginaldo, batalha, volta, coloca na coxa, tomou pressão, belo giro, escapa da falta, ganha de Wendel, tentou passe no meio para Gilberto fazendo o pivô, recua, dá a Mandaca, pressão do Cédric, devolve a bola Mandaca, toca na ponta para o Wilker, que vira a bola para Marcos Paulo gira para Marcelo Hermes, que toca de volta a bola para o meio campo, para Mandaca, para correr Verón, lançado no fundo, Gilberto pede na grande área para ele, vai desviar dela, Boleda de cabeça, tira Ferrarese, bota para fora, para pegar a bola da bola, muito forte, vai sair pela linha lateral, saiu, arremesso, ataque do Juventude, lado esquerdo, Caxias do Sul, a bola rola, o relógio não para, 36 primeiro tempo, Marcelo Hermes atrás com Batalha, protege Batalha para a direita, centroavante, domina, pede Gilberto, volta a Batalha, a bola dá para a direita com Reginaldo, pressão em cima dele, marcado pelo André Silva, toque de volta, a bola pela beirada na direita ainda, para buscar Jadson, cruzou pro gol de cabeça, para trás, Sabino vai no meio, tenta Marcos Antônio, bola voltou, na ponta Mandaca, bateu pro gol no peito do Ferrarese, sobra a volta ainda com o próprio Mandaca, ele para cima de Marcos Antônio, tenta uma caneta e ganha, tá na área, bateu, toca em Ferrarese, escanteio, jogadaça do Mandaca, com direito até a caneta, hein, Michele Silva? É, caneta e quase que saiu uma papelaria inteira pelo lado esquerdo de ataque do Juventude, viu, Canhão? Mandaca bagunçou bastante por ali, chegou dobra de marcação lateral pro Ju. Lateral para Marcelo Hermes cobrar 37, primeiro tempo com placar de 0-0. Vai Marcelo Hermes, demorou um pouquinho para arremessar, para Verão, ajeitou na barriga, tentou driblar com dois em cima, Mandaca na sobra, levantou pro gol muito alto, ela vai longe, direto linha de fundo, em tiro de meta para o São Paulo bater. Caxias do Sul, 37, primeiro tempo, Alexandre Pretzel segue 0-0. Juventude e São Paulo, Pretzel. Juventude melhorou nos últimos 5 minutos, não permitiu que o São Paulo partisse com a bola dominada. O Luciano ficou agora um pouquinho ausente do jogo, talvez com aquela indisposição. Marcação melhor agora na saída de bola do São Paulo. São Paulo não tem mais a tranquilidade do início da partida e o jogo ficou parelho, mas com qualidade técnica baixa.
E vem de volta o Juventude. Kaique domina pelo meio campo. Tomou pressão de André Silva. Já driblou. Vira a jogada para a direita. No apoio vem o lateral Reginaldo. 37-30. Primeiro tempo 0-0. Caminha Reginaldo. Marcadão vai no ataque. Tentou cruzar para a Grindeira. Está marcado, pressionado. Já recua. Envia a bola para a ponta. De Jadson do lado dele. Domina já, dá uma olhadinha. Alisson em cima, pressiona. Jadson, Reginaldo tenta a defesa. Bateu no Wendel. Tocou no Reginaldo. Não. Bateu no Wendel. Lateral ataque é para o Juventude. Para cobrar Reginaldo, e ninguém encostou, ele dá uma bronca no Batalha. Deu pra ver, presta atenção, meu filho. Ele arremessa agora, né? Não arremessou, ele jogou uma laranja pro Batalha. Batalha domina pela meia, pra trás o passe, arrumou pra Mandaca no fundo, vem Jadson, cruzou na grande, a bola muito alta, passa por todo mundo. Cai na esquerda pra Marcelo Hermes, vai no fundo lateral, tocou na grande área, arrumou pra Batalha, Luciano pressiona. Batalha qualquer volta, Marcelo Hermes, levantou no gol de cabeça, Bruna bate, Sabino pro chão, Marcos Antônio cabeceia, voltou na ponta, Batalha, vai apenas acompanhar a bola que vai direto pela linha de fundo, não saiu não, travou Cedric, insistiu Batalha, vem Luciano, gira, Batalha, toma deles, na área, levantou pro gol, toca pra fora, Sabino, botou na sobra defesa, tira Ferrarese, levando o pé alto, Ferrarese, segue o jogo, nada de falta, pancadaria, o pau tá comendo, bola voltou no meio campo atrás, com o Wilker que toca a bola pra direita, ainda pra Kaique, são 39 do primeiro tempo, 0-0, volta Reginaldo, dá pro goleiro, sai do gol pra pegar Gustavo com o pé primeiro, pé direito, levanta essa bola pra ponta esquerda, faz bem a atravessada, de cabeça ajeita pela ponta, aqui na jogada Kaique, tá marcado pra tentar bater pra frente, tomou pressão, girou, dá um bicudo, levanta a bola para o ataque, ela volta pro São Paulo, Caio Ferrarese, que toca, ele volta na ponta ainda, com Cedric Soares, tentou ganhar, Marcelo botando o pé e tocando para fora, essa bola pela linha lateral, mas ela bateu no próprio Cedric que vai para fora, em lateral é para o São Paulo cobrar, 39 primeiro tempo, o jogo pegado esse, hein, Leandro, que é sada 0-0, Juventude de São Paulo. Mas aquilo que eu e o Pretzel já falamos, né, falta técnica, né, apesar da tentativa do Mandaca ali de fazer uma jogada de efeito, bola no meio das canetas, o calcanhar do Batalha, né, mas realmente falta técnica, esse time do Juventude é tecnicamente ruim, tá encarando o São Paulo, tá fazendo o jogo dentro das possibilidades, dificulta o São Paulo em alguns momentos, tal, mas é um sério candidato a disputar a Série B no ano que vem. Inverteu a jogada, Bobadilha, já toca com o Sabino que o domínio vai à frente na canhota, mais pela beirada, o Wendel já pediu, recebendo a bola marcada por Reginaldo, vai embora por dentro o Wendel, toca André Silva de primeira para trás a bola, próprio Wendel na meia, dá a primeira finta, escapa da marcação, recua, dá a Bobadilha, na direita ele inverte aos 40, primeiro tempo, bota no fundo, para Cedric, levantou pro gol na primeira trave de cabeça, subiu na defesa. Marcos Paulo bota o cabeção, mandando para fora, escanteio, São Paulo na direita, Michele Silva. O cruzamento do Cedric Soares tinha endereço por ali. Antes de chegar no endereço, a defesa do Juventude interceptou, mandou para escanteio para o São Paulo. Lá vem a cobrança de escanteio para o tricolor, para a cobrança o Wendel, pé esquerdo na ponta direita. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços. Para a grande área, Sabino, Arboleda, Ferrarese, Luciano, André Silva. Bate escanteio, Wendel, perna esquerda na ponta direita. Próximos de 41. Na bola, autorizado, fechadinho pro gol de cabeça pro alto, Sabino, a bola cai na grande área, de cabeça, rebate Reginaldo muito mal, voltou pro Alisson na meia-lua, dominou, bateu desviada, vai no canto, sensacional, Gustavo dá um tapa, com o pé vai evita o escanteio, mandando pra fora pela linha lateral, outro defesão do goleiro Gustavo, lateral São Paulo com pressa, já cobra, fica na canhota pra Sabino, levantou pro gol muito alto, de cabeça, rebate Marcelo Hermes, ela fica na direita, aqui abertão, o Wendel pra cruzar pro gol, levanta muito bom de cabeça, tira Marcelo Hermes, voltou pra Cedric, que perdeu, Verón dá meia-lua, toma dele, dá na ponta, 2 aqui, Gilberto, pra Verón, de volta no meio, tentou por baixo, toca no carrinho, Sabino pra tomar na frente, volta a bola atrás com o São Paulo que joga, tentando o contra-ataque, 41,5 primeiro tempo a pouco, Gustavo fez outro defesão, Luciano na grande área, a bola pra André Silva na direita, marcado, faz o giro, protege, dá a pressão em cima dele, Marcos Paulo, devolve ela pra Cedric, mais atrás ainda, pra Marcos Antônio, olhou pra área para não cruzar, ele não cruzou mesmo, enfia de volta na direita pra Cedric Soares, ele é marcado, tenta a fita em cima de Verón, enfia para trás o passe, vira para a Bobadilha entrega a bola pela ponta, vira para Marcos Antônio atrás de volta, essa bola vira para Cedric Soares, na grande área, isolado, pede Luciano, toca atrás do Cedric, vira a bola para Ferrarese, na esquerda para Sabino, olha para bater, mas tá muito longe, deu uma olhadinha, conferiu, tá muito longe mesmo, ele não bate pro gol, toca no meio, devolve a bola com a Arboleda, 42 primeiro tempo, 0-0, Arboleda, Bobadilha pro ladinho, pro Alisson, que devolve a bola para Bobadilha, que toca na ponta esquerda, desce pra direita essa bola, para Cedric, na primeira linha de fundo, vira
vira a jogada com o Luciano, toma pressão, sai da marcação de Marcos Paulo, devolve, dá Cedric para cruzar, levantou André Silva de cabeça, desvia, ela vai à direita, um leve desvio apenas na careca do centroavante do São Paulo, ela vai longe do gol. Michele Silva, que defesão do Gustavo, há pouco mais uma, hein, Michele? Mais uma dele para evitar mais uma oportunidade, mais um gol do São Paulo que viria ali na finalização do Alisson. O goleiro Gustavo caiu ali para o lado esquerdo, conseguiu essa defesa, evitou que seria o gol do São Paulo na partida. 43, primeiro tempo, Leandro Quesada, seguimos com 0-0 e o São Paulo criando chances e o Gustavo pegando o Quesada. Esse chute do Alisson foi super perigoso, né? O Gustavo se transforma numa peça importante na partida até aqui, porque as melhores chances foram criadas pelo São Paulo, né? E esse lance do Alisson, espertíssimo, o ex-goleiro do Criciúma para evitar aquele que seria o primeiro do São Paulo. O São Paulo vai para o ataque mais uma vez aí, Canhão. Cedric no comando, essa bola para a grande área, para Marcos Antônio pela direita, marcado por 2, ele sai do Kaique, entrega atrás a bola, vira com o Luciano, tocou para Canhota, pé da boa, ia cruzar, não cruza, toca do lado da fogueira, essa bola para Ferrarese, marca em cima dele, Verón, Ferrarese gira, dá Luciano de volta, olhou e vai voltar no meio, e faz bem a inversão, acha Sabino, ajeita lá no esquerdo, Alisson se projeta, passa pelo meio, na esquerda o Wendel, domina, marcado por Reginaldo, o Wendel tenta o passe, devolve na meia, Bobadilha, dá para bater, preparou a ponta, bateu pro gol, ela bate na cabeça do Querenro e vai para fora para escanteio. O André Silva caiu, mas ela bateu na cabeça do Wilker. É escanteio, São Paulo na canhota, Michele. Ficou sentindo ali o André Silva, mas em mais uma finalização de fora, é o São Paulo arriscando, tentando abrir o placar aqui no estádio Alfredo Jaconi. Marcos Paulo colocou a cabeça na bola. Mais um escanteio para o São Paulo, dessa vez pelo lado esquerdo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 44,5, cobra escanteio, São Paulo, Wendel corre para bater do lado esquerdo para a grande área. Ferrarese, Arboleda, Sabino, Luciano tá lá com André Silva também. Bobadilha fecha na primeira trave. 44,5, fim de primeiro tempo em Caxias. 0-0, escanteio tricolor. Wendel na bola, autorizando para a batida. Levantou na grande área, a bola muito alta. Bateu André Silva de primeira, bola bate na marcação. Sai da grande área, rebate Cedric de cabeça. Dá no meio, vem Alisson. Toca a frente, atrapalha Sabino. Fica Mandaca para batalha. E o Batalha cochilou. Perdeu a bola. Bobadilha chega primeiro para tomar do lado esquerdo. Na grande área, vira para o Alisson. Bateu para trás. Travado por Kaique. Escanteio de novo. Ô Batalha! Avisa o Batalha que o jogo já começou, bicho. Eles são 45 do primeiro tempo. Olha o cochilada que deu o atacante do Juventude, Michele. E tomou uma certa reclamação vinda da arquibancada, viu, Canhão? Neste momento que a placa subiu aqui, teremos mais 2 minutos na primeira etapa. 45, São Paulo bate escanteio, Alisson cobra, pé direito, lado esquerdo para a grande área, voltam Ferrarese, Arboleda e Sabino, Alisson na cobrança, levantou para a Arboleda, tentou, tá na grande área, a bola vem a defesa, tira aqui para fora essa bola na marcação, com o Iqueranjo, ela fica na batalha, o Batalha agora tá acordado, tomou bronca, tentou driblar, Alisson chegou, Batalha caiu! Falta marcada para o Juventude cobrar no fim do primeiro tempo. Bandeirantes em Brasília. Brasília em FM 89.9. Seu importante é a qualidade. Não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. Em Ariranha, interior de São Paulo. Alô, Ricardo, Thales, a dona Marta. Torcedores do São Paulo ligados na maior rede de rádios do Brasil. E Marcelo Ebes toca no comando, levanta essa bola para Verão, muito alta, passa por ele, tentou girar, vem Marcos Antônio para recuar, recua da Arboleda, Gilberto em cima, Arboleda entrega no meio para Sabino na fogueira, vem Batalha, levanta Sabino para a direita, aqui para Marcos Antônio, mais um minutinho, acaba o primeiro tempo, vem aí João Paulo Capelanes, intervalo Bandeirantes, Ferrarese na direita, a bola para o André Silva, domina marcado, Kaique tenta pressionar, domina André, cortou para a perna da canhota, boa, rolou por dentro, vira, Bobadilha, Luciano, dá na meia, Alisson tentou, na área, rolou, livramento, cruzou pro gol, soltou Gustavo na grande, a bola voltou, Reginaldo tira! Ninguém do São Paulo pega essa pra ganhar na ponta, essa jogada, o Zé vira para a batalha, Batalha escorrega, perde a bola, recuperação pro São Paulo para a Bobadilha, na direita, Cedric, segundos finais do primeiro tempo, Cedric ajeitou para bater, para cruzar, levantou a cabeça, cruzou pro gol, ela vai para fora do outro lado, liga de fundo, vai terminar o primeiro tempo, Sávio Pereira Sampaio. Segundos finais, está acabando o primeiro tempo com a placar de 0-0, vai lá para pedir a bola, pronto, pediu a bola Sávio Pereira Sampaio, terminando o primeiro tempo no Jaconi em Caxias do Sul, Juventude e São Paulo 0-0, hora do intervalo, na Bandeirantes, alô, João
Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio. Que jogo horrível, meu Deus do céu. Mas a transmissão tá boa demais. 0-0 na Serra Gaúcha. Já estiveste muito na Serra Gaúcha, Pretzel? No Alfredo Jaconi, mais de 20 vezes. No Centenário, umas 12. E no Beira-Rio? Beira-Rio, umas 80 vezes. Como torcedor, então, umas 350 vezes. Ô Michele Silva, boa noite. Você que é uma das melhores repórteres disparada desse país. Você esteve mais na Arena do Grêmio ou no Beira-Rio, Michele? Boa noite. Boa noite, Capela, tudo bem? Obrigado pelo elogio. Eu estive mais, sabe onde? Eu vou fazer essa revelação aqui na Rádio Bandeirantes, honrando a todos os ouvintes, tá? Eu estive muito mais no Altos da Glória, em Vacaria, que é a minha cidade natal. Pretzel cantou fora do ar aqui pra mim, né, Xandão? Fui duas vezes, bem, né? Ele escapou legal. Seria uma né? versão tipo Juventus da Moca, né? Glória de Vacaria, eu acho que sim. Aqui, mas se tivesse que escolher Terra da onde maçã, ficar mais, né? Terra da maçã. Isso, Terra da maçã? Faz essa pergunta. Mas se tivesse que escolher onde ficar mais, hein, Pretzel? No Beira-Rio ou na Arena do Grêmio? No Beira-Rio. Beira-Rio, né? E você, que sabe? Eu? Em Vacaria. E pra Michele? Pra Michele não, a Michele não vou deixar nessa saia justa, né? Vamos falar sobre a Serra Gaúcha maravilhosa. Viva o Rio Grande do Sul. Por mais que vocês queiram separar o Rio Grande do Sul do resto do país, não tem problema, porque eu amo o povo gaúcho e eu amo você, Michele Silva. Fala do jogo aí, Michele! Vamos lá, Capela. Lembra, eu quero ser brasileira, tá? Eu quero manter aí tudo nos eu acho que chegou a hora da gente se separar. Não. Mas olha só, os jogadores do Juventude já estão ali no vestiário, já foram quase todos os jogadores do São Paulo, sim, todos eles também no vestiário. Agora, no finalzinho, ele chamou a atenção uma tentativa de cruzamento do Cedric Soares. O André Silva ficou meio que reclamando com ele, perguntando o que foi isso, né? Porque o cruzamento não saiu na medida, então tá esperando essa bola ali o centroavante do São Paulo. Pelo lado do Juventude, o Batalha foi bastante vaiado, xingado de alguma forma aqui pelo torcedor do Juventude. Pode ser que seja cotado aí para deixar o time neste intervalo com uma troca do Tencate para a segunda etapa. Maravilha, me fala uma coisa, temperatura de momento. Vocês que estão acostumados mais com o friozinho aí, o friozinho da Serra Gaúcha com aquele chocolate quente cremoso, é uma coisa maravilhosa, hein? Tá muito frio aí, Michele, não? 12 graus, mas a sensação térmica é de -3 aproximadamente. Nossa, isso baseado em fontes da minha cabeça, assim. Ei, Michele, o Pretzel aqui, você já tá mais de 2 décadas aqui em São Paulo, né? 18 anos. 18 anos, quase 2 décadas. E aí quando bate aquele friozinho que todo paulistano sai de casa com cachecol, com luva e tal, Pretzel fala, não faz frio em São Paulo. Curioso que você sempre vem agasalhado, né, Pretzel? Já que não, pra quem fala que não faz frio, você tá agasalhado, velho. Que chama-se um casaquinho de meia estação, coisa de velhos aqui, velho. O pior é que nessa jornada esportiva ele não pode nem se dar o luxo de meter aquela do curitibano. Não, o frio é na minha cidade. Porque eu nasci na Serra Gaúcha, amigo. Então Porto Alegre não é nada perto de Vacaria, tá entendendo? Aí, Xandão, receba! Ela tem razão. Vacaria é perto de Bom Jesus, é a cidade mais fria do Rio Grande do Sul. Michele tem mais conteúdo que tu, hein? Michele? Mas no apito final ela não tem aguentado. Não aguento, pede água cedo, não tem aguentado. Tive que pedir pra sair, não aguentei. Michele, daqui a pouquinho você volta, tá? Toma um chazinho, um chocolate quente aí, daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo com a Michele Silva, repórter da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, fazendo esse trampo pra gente aqui da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Até já, Michele, Leandro Quesada, Alexandre Pretzel. E deixa eu mandar um abraço aqui pra Guto Monteablas, tá ouvindo a gente, criatura. Grande figura, não é criatura, não é criatura. Grande figura. Entendi. Leandro, saudade, Quessadinha, você tá bem? Tudo você tá bem. circunspecto, Quessadinha, boa noite. Tô esperando aí as histórias, né, do nosso futebol, né? Você viu que Tailândia e Camboja estão em disputa territorial, você que morou em ambos os países. Não morei, mas já frequentei. Camboja nunca mais eu volto. Bangkok. Tailândia eu moraria lá. Já foste a Bangkok? Sim. Boa cidade. Fantástica, moraria lá. Comi besouro, cobra, cachorro não, cachorro tem o aranha. Pena. Aranha comi. Comestes muita aranha no Camboja? Não, no Camboja não. Besouro, cara. Comi besouro, barata e aranha. O cérebro de macaco você comeu? Não, tipo Indiana Jones? Não tem como, velho. Não desce. E cobra? Cobra eu comi. Gosto de frango. Gostas de cobra? Não gosto não, muito obrigado. E o jogo em que essa? Eu pergunto do jogo e você fala de Camboja e Tailândia. Eu acho que é um jogo que... Pobre. Acho que 2 comentaristas, muito comentaristas para esse jogo, viu, Pretzel? Eu acho que a gente chegou à seguinte conclusão, né? Um jogo pobre, né?
ímpar, um jogo pobre, né? Pobre. Jogo pobre. Agora, o São Paulo se forçar um pouquinho. Quando o São Paulo forçou um pouquinho, criou 3 oportunidades claras. Então, o melhor em campo no momento é o goleiro Gustavo do Juventude, que fez 2 defesas difíceis, evitando o gol do São Paulo. E é isso que nós tivemos. O Juventude faz um esforço para chegar na frente, né? Por quê? Jadson e Kaique juntos, certo? O Kaique tá voltando de lesão ainda. Me parece talento. Fez um campeonato gaúcho no ano passado espetacular. Tava acertado com o Grêmio na última hora desistiu do negócio. O Jadson com ele. Jadson não viu a bola. E o Mandaca só joga com a bola no pé, mas marca mal. O Verón, aquele que a gente já conhece, né, Cassado? Um jogador que tá mais para lá do que para cá. O que significa isso? É um jogador que perdeu o time, né? É um jogador até pesado. Uma bola em velocidade que o Gilberto tocou para ele, ele não conseguiu alcançar a bola. E o Batalha tá perdidaço, né? É uma batalha contra a bola, me desculpe, dele nesse primeiro tempo. Então, São Paulo é um jogo fácil pro São Paulo ganhar. Falta ter um pouquinho de calma para fazer o gol. O time do Juventude tentou se fechar, né? Mesmo assim, o São Paulo encontrou esses espaços que o Pretzel já analisou. A grande chance foi nesse último chute aí, aos 41 do Alisson, que o Gustavo fez a defesa em 2 tempos, né? Evitando que a bola saísse, inclusive, pela linha de fundo. Outras 3 boas chances do André Silva, Bobadilla e Luciano, todas em chutes fora da área. Então foram as chances criadas pelo São Paulo. O Juventude se fecha muito, mas quando tem a bola no pé, realmente falta qualidade. E aí o Gilberto sofre, né, Pretzel? Porque merecia companheiros melhores, né? Verón e o Batalha. Pô, Batalha, sinceramente. Não, mas ele sabe que ele não é tão ruim assim, viu? Hoje então, ele tá muito mal. Hoje ele tá brigando com a bola. Se tivesse alguém para estar ganhando, era o São Paulo, então, claro. É isso, né, Pretzel? Sim, é mais ou menos por aí. Né? Mas o São Paulo, como o Pretzel falou, precisa melhorar o nível também. Não é um grande jogo do São Paulo até aqui. Posso propor uma enquete pro segundo tempo? Quantos cruzamentos o Cédric vai acertar no jogo? Impressionante. 0, 1, 2 ou 3? Mande sua resposta. Só na reta final, Mande sua resposta. Que foi o escanteio, pelo menos conseguiu o escanteio. Exatamente. Mas eu tava falando pro Pretzel, é a malandragem no melhor sentido da palavra, na acepção da palavra. Vai fazer o cruzamento, ou você faz rasteiro, né, evitando que algum pé do adversário apareça ali para ter um rebote, ou você toca por cima, no primeiro ou no segundo pau. Ele não consegue, ele não tem a destreza de tocar embaixo na bola a ponto do cruzamento sair para a área, entendeu? Cara, eu não, realmente a gente fala de base do futebol, né? Mas lá fora a base também ela é muito pobre. Mas eu acho que o São Paulo no segundo tempo abre a porteira, viu? Vamos aguardar, né? Alguma coisa me diz. Para ver se no segundo tempo dá uma melhorada, então. Ó, presta atenção. 60% de posse de bola teve o São Paulo ao longo da primeira etapa, consequentemente, Juventude teve mais desarmes. Quem não fica com a bola, consequentemente, tem mais desarmes que tem que roubar essa bola. São Paulo realmente foi melhor, mas não o suficiente para balançar as redes. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa de muita emoção no Rádio do Brasil, com o Timaço Bandeirantes em campo, com Rogério Assis, com Mestre Pretzel, com Leandro Quesada, com Michele Silva. E já, depois do intervalo, vamos pro Parque São Jorge. O pau tá quebrando lá no protesto. É a fiel torcida corintiana pedindo a cabeça de todo mundo. Até já, Brasil! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços.
Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com o Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Futebol é com a Bandeirantes. 8 em ponto, marcou o quinzenal, Rádio Bandeirantes, daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa, Juventude e São Paulo, por enquanto 0-0, deixa eu voar, conexão Zona Sul da capital paulista com a Zona Leste de São Paulo, repórter Bandeirantes Lucas Herrero ao vivo no intervalo inteligente Bandeirantes. Alô Herrero, pau tá quebrando, é protesto da fiel torcida corintiana. Herrero, boa noite. Exatamente, Café, muito boa noite a você, todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. Estamos em frente à sede social do Corinthians no Parque São Jorge, tomada por torcedores que protestam principalmente contra os ex-presidentes, que aumentaram a dívida do Timão para mais de 2 bilhões de reais, se somarmos a arena do Corinthians, e principalmente dois desses nomes, né, que foram citados no processo, André Sanches e William Monteiro Alves, envolvidos nesses escândalos dos gastos pessoais nos cartões corporativos do clube. Nesse momento, estamos nos encaminhando para o final desse protesto, que começou por volta das 7h10 da noite, e o ponto alto do protesto, viu, Capê? Também ao fundo, fogos. O ponto alto foi o enterro simbólico dos últimos presidentes do Corinthians, da Renovação e Transparência. André Sanches, Mário Gobi, Roberto de Andrade, William Monteiro Alves e, por último, tivemos o Augusto Melo, né? Que não fazia parte da Renovação e Transparência, mas assumiu o Corinthians, e eles pedem também que no dia 9 o Augusto seja impeachmentado oficialmente. Portanto, clima de tensão por aqui, mas protesto pacífico, policiamento reforçado, e o Corinthians segue com clima tenso. Sabadão encara o Botafogo e semana que vem tem Palmeiras pela Copa do Brasil. O bicho vai pegar, Capê. Valeu, Herrero, parabéns pelo trabalho, boa sequência e cuidado aí, Herrerão. Deve estar um barulho danado aí, não conseguiu me ouvir, mas as informações saíram João, perfeitamente. Uma rápida, o Corinthians oficialmente anunciou há poucos minutos aí a ampliação de contrato do Yuri Alberto até 2030. E a multa rescisória aumenta com isso? Aumenta, né? Porque eu já vi renovação acontecer e a multa rescisória diminuir. Mas é Corinthians, né? Mas então, é o Corinthians. Vou te dever essa informação. Então tá bom. Porque nós recentemente, que é da Pretzel e ouvintes da Rádio Bandeirantes, vimos no Flamengo o Gerson prolongando seu contrato e a multa rescisória diminuindo. Então, não descarto aqui a possibilidade de justamente os caras fazerem isso aí, entendeu? Vamos voltar para o campo de jogo. Alô, Michele Silva, os times voltaram, tem mexida aí, Michele? Tudo bem, Capela, os times voltando nesse momento. O Juventude vai ter uma troca na defesa. Tá entrando o Abner na defesa do Juventude para a saída do 47, Marcos Paulo, que estava amarelado, entrando 23, Abner no time do Juventude. Já o São Paulo, pelo que eu tô vendo aqui, tá voltando
o São Paulo é igual para a segunda etapa. Por aí, rapaziada, por aí? Concordam com as mexidas ou com a foi mexida? um dos melhores zagueiros do Campeonato Gaúcho. Isso aí eu não entendo que ele seja reserva, viu? Não entendo realmente. Juventude vai ganhar dinheiro com ele, Cassandra. Base do Bangu, ainda jovem, né? Vamos lá, tudo pronto, hein? Vamos lá. E não mexemos, obviamente, na nossa transmissão. Vem aí a explosão do gol. Vai sair gol no segundo tempo e ele está de volta. Explode, canhão! Valeu, Capelanes. Começa o segundo tempo em Caxias do Sul. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol, pela Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil, também em Brasília, em 89.9. A bola já saiu, lateral ataque, Juventude para a direita, para cobrar Reginaldo, se desmarca na ponta pedindo essa bola Mandaca. Demora um pouquinho para arremessar, agora vai sim pelo meio, Verão se desmarca na entrada da grande área. Demora e não arremessou Gilberto, o Reginaldo ainda. Enfia na ponta de cabeça, rebate Sabino pelo meio, tenta o Alisson, toca na marcação aqui atrás o Kaique, Gilberto na linha direita, protege a frente, a jogada marcada, o Jadson tenta o passe, trava a defesa, no fundo Reginaldo, na área a bola passou para todo mundo, na esquerda Marcelo Hermes, um canhão, desviada, ela vai por cobertura e sai em escanteio na direita. Na primeira chegada no segundo tempo no chute do Marcelo Hermes, desviada, escanteio, Juventude na direita, Michele Silva. Na trama do Juventude, a finalização com desvio acabou ainda tendo uma sobra ali no segundo pau, mas vai ser só escanteio para a equipe da casa. Marcelo Hermes cobra o escanteio, 1 minuto, segundo tempo, 0-0. Autorizado, levantou pro gol, Rafael de Soco tira, a bola volta pra direita ainda com o próprio Marcelo Hermes. Vai devolver lá dentro, caprichou, Rafael vai atrás da bola no alto, subiu pra grudar e ficar com ele o goleiro do São Paulo. 1,5, segundo tempo, começando 0-0. Você ligado no futebol da Rede Bandeirantes de Rádio. Rafael demora um pouquinho agora assim com as mãos, já toca do lado, vira a bola para Ferrarese, na linha de fundo para correr Céder, que domina, vai embora Português. Tem certa liberdade, vai indo por dentro, tenta a tabela com o Luciano, para trás o passe, recuando, toca a Bobadilha, é marcado, sai da jogada, Jadson ao lado, ele vira a bola para a esquerda, para Sabino, adiantado o zagueiro, toca do lado esquerdo na proteção com o lateral Wendel para trás de volta, para Sabino pelo meio campo, recomeça com Arboleda, tem na direita Bertão Ferrarese, toca para ele, 2 minutos, começando o segundo tempo no Jacone em Caxias, 0-0 para Juventude e São Paulo, Luciano pela ponta, vira, dá Cedric, de volta o passe, mais atrás ainda, recua, da Ferrarese, marcado, toca na ponta, vira Luciano atrás ainda, na beirada, a Bobadilha, Luciano tenta a defesa, tomar Kaique, não consegue evitar que a bola saia, em lateral é bola para o Tricolor, jogar 2:30, segundo tempo no Jacone, 0-0, Juventude e São Paulo, Grupo Souza, Lima e Eficiência, em segurança e serviços. Lateral São Paulo, Cédric arremessa atrás, Luciano, já levanta a cabeça e acha no meio Arboleda. Aqui no meio campo ele tem a abertura feita na ponta esquerda para Sabino, tem liberdade, caminha, já toca, passa pela linha do meio do campo, dando comando, tendo passe André Silva, desmarcado, perdeu a bola, o Wilker toma, já dá na meia direita, Gilberto escapa, vem o centroavante, na canhota, Verón escorregou, caiu sentado sozinho, Verón, opa! Voltou de tênis o Verón, hein? Domina Cédric no ataque, o São Paulo para tentar o contra-ataque, vira Cédric, vira com o Luciano, no fundo, pede André Silva lançando o centroavante para Luciano, rolou na esquerda, livre o Wendel para bater um canhão pro gol! Fora! Ela passa à esquerda, bem perto do ângulo. Um canhão, bela trama do São Paulo que por pouco não marca. Michele Silva. Quase, com o Wendel chegando por ali, lado esquerdo de ataque do São Paulo. O Juventude ficou preocupado ali com o Luciano, com o André Silva. O Wendel apareceu e finalizou. Um pouco antes, Hernan Crespo havia orientado o ala pela esquerda do São Paulo. Boa chegada do São Paulo. Chegou como se fosse o Roberto Carlos, né? Mas chutou como se fosse o Wendel. Batalha, bota na coxa, o Verón na canhota, ó, lançando nas costas ainda, Verón domina, fora da área, limpou, tocou, Gilberto corta a luz, ajeitou, arrumou Mandaca, bateu, Jadson, longe. Tendo contra-ataque, o Juventude desperdiçou, mandou a bola no meio da torcida. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio, a mais premiada no Brasil. Se é Cio, pode confiar.
4 minutos do segundo tempo. Um abraço para a Ibuna, alô, John Thomas. Tá no radinho, tá ligado lá em 90.9. Na Bandeirantes, São Paulo, 4,5 segundo tempo. Tiro de meta para o time do São Paulo cobrar. Tá muito frio em Caxias do Sul. Arboleda já bota em jogo para a Bobadilha que vira para a direita. Dá para Cedric que girou, tentou tomar em cima dele a marcação. Toca na ponta, deu certo, hein? Ficou para a Bobadilha, pelo meio Luciano. Mais por dentro o Alisson, lançado, o Alisson domina. Faz a inversão, ó, Endel na canhota, passe é forte demais, ele corre. Evita que a bola saia, não saiu não. Torcida, se você ouviu, dá Luciano para trás o passe para Marcos Antônio que volta, a bola para o Endel no fundo. Dá Luciano na área livre, ajeitou, bateu pro gol, soltou o gol na sobra, voltou, bateu Bobadilha. Trava em cima dele, Mandaca salvando. Ela volta na ponta para Cedric Soares, caprichou, cruzou na segunda travelinha, o peito, Reginaldo, ela bateu na coxa dele, foi para fora. O São Paulo quase faz 1-0. 5 segundo tempo, a chance. Mandaca defendeu, parecia o goleiro no chute do Bobadilha, Michele. Se no primeiro tempo o Gustavo salvou o Juventude, na segunda etapa o goleirão também estava lá para defender. E quando ele não estava, Mandaca bloqueou ali a finalização do São Paulo. Escanteio para o tricolor paulista. Sabe, faz um sinal ali, tá esperando alguma coisa, não foi nada. 5,5 segundo tempo, escanteio, São Paulo cobra. Alisson bate, pé direito, lado esquerdo para a grande área, Arboleda, Sabino, Ferrarese, Luciano, André Silva, Alisson para a cobrança, fechadinho, sai Gustavo, dá um soco, a bola sai da grande área, volta fora dela para Bobadilha, balança para lá e para cá, Veron em cima, ele entrega a bola para a direita, beirada do campo, para Ferrarese, chuta, ela bate em Marcelo Hermes, bate em Ferrarese, ele tropeça, cai, se levanta, ganha, toca na ponta, vira a jogada pela beirada, Bobadilha vai no fundo para cruzar, caprichou, cruzou no gol, a defesa fura, ela bate no pé do André Silva e vai para fora pela linha de fundo. A verdade é que ele não esperava a furada do Abner. André Silva chegou, a defesa tentou, ela bate no próprio zagueiro. Tem novo escanteio, o São Paulo agora na direita outra vez, hein, Michele, ou não? Só tiro de meta, só tiro de meta que acabou isso. Ela até bateu no Abner. Isso, ela até bateu no Abner, mas acabou ali batendo também no André Silva, tiro de meta já cobrado pelo Ju. E o São Paulo recupera a bola com o Alisson pela meia direita, vira pelo meio campo, serve do ladinho, Sabino fechando com ela. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 0-0, segundo tempo, começa um pouco quente em Caxias do Sul. Para trás o passe, Bobadilha vira pela ponta, Ferrarese entrega de volta a bola. Dá Bobadilha, mais na ponta ainda com Cedric Soares, marcado pelo Mandaca, dá na meia para Marcos Antônio, faz a inversão, acha aberto na esquerda o Endel, tá sozinho, tenta a defesa, ganha na grande área, tentou travar, mas está marcado o toque de braço do Endel. Ele nem reclama, bola bateu no bração dele, a falta marcada é pro Juventude cobrar. Futebol Bandeirantes em Brasília, na capital federal, em 89.9. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 7 segundo tempo, Leandro Queçada, nesse comecinho do segundo tempo, parece quente, bom, né, Queçada? 0-0. É como começou o primeiro tempo, agora a falta de qualidade do jogador, né, que atua aqui na América do Sul, é impressionante. Embora a gente tenha elogiado a participação dos times brasileiros na Copa do Mundo, né? Aí não falou só de brasileiro, não, por esse batalha, né? O cara não sabe dar um passe de 5 metros, né? O Verón não consegue se aguentar em campo. Quantos anos tem o Verón mesmo? 23? 78. Parece que tá morrendo, gente. O Pretzel correu mais do que ele, cara. Sabe uma coisa? Não chega também. Ah, mas vai estar um pouco mais de 50. Como é que é? Não vai dar uma cachorrada. Como é que é o tempo? Vai me passar um cachorro. Não passa, concorda? É uma má vontade. Olha a história desse passando um canil. Palmeiras, Porto, Cruzeiro, Santos, não dá certo em nenhum lugar, gente. Sempre foi uma promessinha, né? Não, mas quando o Palmeiras o vendeu por 10 milhões de euros, lembra? Foi um escândalo. Muita gente reclamou. Eu até achei estranho. Eu achei estranho. E aí ele foi bem vendido. A Leila Pereira tinha razão. Que prejuízo, hein? 8 minutos do segundo tempo. Para trás o passe do Arboleda, que toca para Sabino, aberto lado esquerdo. Enfia no comando para correr André Silva. Sobe, ganha do Abner na meia-lua. Para trás, rolou o Marcos Antônio na caneta. O Endel tá longe dele, ele olhou. Só tocou sem olhar depois. Abner toma a frente, ganha a bola, vira na ponta com o Reginaldo. Toca adiantando o passe com o Jadson. Jadson puxa na ponta, tenta a jogada, trava a defesa, a bola bateu, Sabino chuta, ela bate no Jadson, ganha altura, sobre de cabeça, tira a batalha, devolve na ponta, protege a marcação com Marcos Antônio. Vai na cabeçada, corta Reginaldo. Em Jadson, ganha para trás, Marcos Antônio recua. Toca Sabino, Sabino volta pro goleiro Rafael na grande área. Marcado, enfia um bicudão na perna esquerda. Toque no meio, vem Luciano, sobre de cabeça, cometendo falta, Luciano. O jogo está parado. É falta para o Juventude cobrar. Mandar um grande abraço aqui para o Alex Yoshimoto. O Alex perdeu no mês passado o seu Kennedy, seu pai, seu Kennedy sempre ouvinte da Bandeirantes, torcedor do São Paulo. Grande abraço a toda a família do Alex Yoshimoto.
Placar de 0-0, vem Marcelo Leves na esquerda. O passe na abertura feita para Gabriel Veron. 9,5 segundo tempo em Caxias do Sul. Quando acabar apito final, vem João Paulo Capelani, circulada a bola. Vem o zagueiro, toca do lado dessa bola, o Wilker Angel. Dá com o Abner, marca Luciano. Abner vira a bola para a direita, Regina do chute, ela bate no peito do Wendel. Vai para Gerson, enfia na ponta, a bola para fora. De graça em lateral. Pro tricolor cobrar. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. 9,5 segundo tempo, placar de 0-0 das emoções do Brasileirão, com toda a equipe da maior rede de rádios do Brasil, o youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alexandre Marques no comando, pilotando a máquina com Guilherme Maciel no digital. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou Michel Lopes na mesa de som com Beto Rebeck, Caiane Martins na central técnica marcando Caxias do Sul no Jacone. A bola rola, o relógio não para. 10 minutos do segundo tempo. 16ª rodada, Campeonato Brasileiro, Juventude São Paulo 0-0, Nina Gagliotti. Corinthians conclui a renovação contratual de Yuri Alberto. O vínculo, que antes era até o final de 2027, será agora até 2030. Informação exclusiva do repórter Bandeirantes Luiz Fabiani. A multa do jogador passa a ser de 100 milhões de euros. O Guilherme Carvalho na audiência Bandeirantes, um grande abraço para você ligado na maior rede de rádios do Brasil. Fábio Chimabucuro, grande Chimabe, um abraço, Fábio. São 11 segundos tempo, São Paulo troca passes para a direita, essa jogada Ferrarese, que lança para Cédric Soares, vai no fundo, marca de longe Verón, Cédric tentou para trás, a bola recua, entregando para a Bobadilha, Mandaca em cima, dá para o Alisson, mais à direita ainda para Ferrarese, na ponta Cédric, Ferrarese tentou arriscar a jogada pessoal, faz a inversão, toca na esquerda, Sabino, abertão, domina o zagueiro, olha para a área, levantou para André Silva de cabeça, subiu o Wilker, tira e bota a cabeça, mandando para escanteio tricolor da esquerda, Michele Silva. Dessa vez pelo lado esquerdo, mais um escanteio para o São Paulo na partida. A expectativa ali do Hernan Crespo de que o time aproveite dessa vez. 8h15 da noite, hora de Brasília, confirmando o quinto sinal da Bandeirantes, escanteio tricolor do Wendel cobra, pé esquerdo, ponta esquerda, levantou na grande área, bola para Ferrarese de cabeça, Arboleda, a defesa se antecipa, é um escanteio. Sabino subiu cabeceando a cabeça do Abner, a bola vai desviada com o zagueirão tocando por último, vai cobrar no escanteio São Paulo agora de novo, repete a batida aqui o Wendel. 12 minutos do segundo tempo, o Wendel na bola, fechadinho na primeira trave de cabeça, tira, Mandaca, a bola cai na grande área para Luciano, com o peito para trás a bola, dá para o Wendel, 2 em cima, tentou ganhar dos dois, perdeu, foi fominha, vai chegar Gilberto, centroavante, o Luciano chegou empurrando, cai Gilberto, nada de falta, o Wendel toma, para trás o passe, Alisson levanta a bola para bater na direita, já lança a abertura feita para a linha de fundo para Ferrarese, tenta a marcação, belo drible, sai da marcação para cruzar, não cruza, sai do Kaique, caído no seu jogador do Juventude, fica no chão, Batalha, já se levanta o Abner, bola para trás com o São Paulo, sai tocando com o Cédric, que vira a bola para Sabino, 12,5 segundo tempo na meia direita ainda, essa jogada recuada para Marcos Antônio, mais à direita ainda para Ferrarese, levantou para o gol, Luciano tentou de primeira, bateu mal demais, Luciano para fora, um bicudinho horrível para fora, longe do gol, hein, Michele? Me pareceu ali tentando bater com o lado de fora do pé, com a perna esquerda, tentou ali o Luciano de primeira, lado de fora do pé, se ele faz, ele é gênio, mas acabou não dando certo, viu, Canhão? Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. O Abner tá caído agora, acho que foi naquela disputa com a Ferrarese, né, que ele dá o carrinho, Ferrarese cai e dá uma senhora ajoelhada na cara dele, né, Michele? Ele tá sentindo bastante ali o rosto, tá levantando aos poucos, começando a caminhar ali, vamos ver se ele vai precisar sair de campo, acho que não, tá de pé já o zagueiro do Juventude, já vai repor a bola em jogo. Bom, o Tecate vai colocar o Matheus Babi, são duas mudanças, a Michele já vai informar, eu sei, mas apareceu para nós aqui na geração de TV o Matheus Babi, que é um bom centroavante, apareceu muito bem, mas não vingou como a gente esperava, né, mas é fazedor de gols. E tem aquela prática já tradicional dos técnicos, né? Os caras entram com o mesmo time no segundo tempo. Exatamente. E aí trocam antes dos 15 ou nos 15. Exatamente. Né? Agora o jogo do São Paulo, se forçar, ganha o jogo. São Paulo está numa lerdeza nesse segundo tempo e não venham me dizer que é pela intensidade do jogo contra o Corinthians. São Paulo amassou o Corinthians, o jogo foi sábado à noite. Hoje é quinta. Fez nem muita força. Pois é, eu esperava um jogo de São Paulo bem melhor e muito superior ao que não está acontecendo. Eu acho que mais desgastante foi a viagem de avião para Caxias. Pode ser. De avião.
14 segundo tempo. Cédric para direita, domina, ataca. É o São Paulo, vira pela ponta. Luciano, marcado, toca do lado, puxa na perna boa, canhota. Dá Cédric, passa Bobadilha. Cédric calcanhar, Luciano. Calcanhar, Luciano. Cédric de volta para cruzar pro gol. Wilker bota o cabeção e tira a bola, vai para fora pela linha lateral. Com quase 14:30 segundo tempo em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. Lateral cobrado. Cédric pela ponta, Bobadilha. De volta, Cédric. Perna canhota no meio para Marcos Antônio. Alisson pede ao lado dele. Sabino do ladinho. Toca Alisson, dá para Sabino, pela ponta esquerda, na área para o Wendel, forte o passe, feita aquela sai, cruzou pro gol de cabeça, tira defesa atrás, Reginaldo, fica na grande, rebate de voleio, batalha para trás, bota de cabeça na ponta, Sabino, rebate de defesa, tira Mandaca de primeira, a bola grita, socorro, coitada dela, Arboleda, rebate de cabeça na ponta, tá botando impedimento, o Wendel nem vai, tira atrás, Reginaldo, a bola volta a ser de graça do São Paulo ainda, Alisson bota no peito, vira para Marcos Antônio, por dentro, para puxar a marcação, André Silva recua, dá para Marcos Antônio, prensou, tomou do batalha, 15, segundo tempo, recua, toca do lado para Marcos Antônio no meio, Arboleda vira para a Bobadilha, na direita com Ferrarese, toca a jogada ao São Paulo de um lado para o outro, da direita para a esquerda agora, Bobadilha, pede na frente, vira Arboleda, tocando para Sabino, domina, passa pelo meio do campo, já vira pela beirada para Marcos Antônio, toma a pressão na ponta do Jadson, recua Marcos Antônio, dá Sabino outra vez em Caxias do Sul, São Paulo aperta, vem na meia direita o passe, Luciano é quem arranca para o ataque, toma a frente, sai da marcação do Kaique na ponta, vira para Cédric, ele contra Marcelo Hermes, cortou para canhota, para cruzar, agora sim vira na ponta para ninguém. Ela vai direto, linha de fundo em tiro de meta para o time do Juventude cobrar. Caxias do Sul no Alfredo Jaconi. A bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio. Segundo tempo. Placar do Brasileirão. 16 segundo tempo, Juventude de São Paulo, 0-0, Nina Gagliotti. E com esse empate, uma passada na tabela de classificação, São Paulo segue sendo o 14º colocado, mas com 17 pontos por conta do resultado parcial. Já o Juventude, na zona de rebaixamento, 18º com 12 pontos até aqui. Michele Silva, o Tencate troca duas no Juventude. Isso, troca dupla no Juventude, saindo 9 Gilberto amarelado para a entrada do 17 Babi, saindo também o camisa 27 Batalha para a entrada do 97 Enio. Na direita a bola para o ataque, Jadson para a grande área para Matheus Babi, no peito, dominou. Com o braço, não foi com o peito não, tá de frente, torcida até cheio. Você tá ouvindo o som que vem do Jaconi? Com toda a nossa central técnica, com Beto Rebeck, com Caiame Martins, com Michel Lopes na mesa de som, quando subiu para pegar a bola, o Babi ajeitou primeiro no peito e depois com o braço esquerdo acabou preparando mais a bola. Agora o Canhão, se o Enio é reserva desse time do Juventude, ele deve estar quebrando a bola nos treinos. O Enio é muito bom jogador. O Enio fez o Campeonato Brasileiro muito bom. Teve aquele problema de apostas, né, que ele foi investigado, mas não houve nada. Tinha um cabelinho maior? Tinha, cortou, né? Viu? Não tinha nada comprovado. Então o Enio ser reserva desse time do Juventude é porque ele não está treinando nada. É a única explicação. E dois jogadores do Botafogo do Rio, né? O Enio, né? E o Matheus Babi. O Enio é da base do Botafogo. O Babi teve um começo, né? Apareceu bem. Teve lesão, jogou até no Penharol com o Matheus Babi. Isso. Mas não vingou como a gente esperava. A gente fala na minha Votuporanga, fogo de paia. 17,5 segundo tempo, essa bola atrás com o goleiro do Juventude, Gustavo de pé direito, levanta no ataque, enfia na ponta essa bola, para Veron, escapa da marcação em cima dele, vai pegar o Ferrarese, Veron tomou na área, Babi pediu para ele, a bola muito alta, passou por ele, vai para fora do outro lado. Ele tem 4 metros de altura e mesmo assim não pegou na bola, né, Michele Silva? Mesmo assim não chegou nessa bola, sinal de que o cruzamento não foi tão bom assim, né? Do Juventude. Mas eu tô criando uma amizade contigo, Canhão, então eu concordo que ele tem 4 metros de altura, tá? Vamos fechar assim. Obrigado, minha filha. Não mando nada, vou já avisar. 18,5 segundo tempo. Lateral vai ser cobra do Cédric. Já arremessa, Marcos Antônio. Nem quero. Dá Cédric, levanta no meio de cabeça, tenta bater para trás e conseguiu tocar o Kaique. André Silva bota no meio campo, já vira a jogada para a ponta esquerda. Para chegar no apoio, domínio, vai para frente o Wendel. Tomou um tapa do Kaique, é falta. Kaique chegou, usou o braço, a arbitragem apenas marca a falta e não puxa cartão. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Com quase 19 segundo tempo, o jogo tem uns, assim, lampejos, como posso dizer, de um pouco mais de força, né, de criatividade, assim.
não com tanto exagero, mas aí de repente dá um apagão, né, Quesada? Os caras dão cada bicudo depois. Realmente falta qualidade. Agora sim, em relação a resultado, eu acho um péssimo resultado pro time de São Paulo. Para quem está querendo brigar por algo, não pode desperdiçar ponto com o Juventude, seja no Morumbi ou seja em Caxias. Cédric na direita, ataca o São Paulo, levanta lá para dentro da grande área, muito alta, ela passa na marcação, apenas protege ele para deixar a bola ser, mas ela não sai. Depois ele vai na bola e agora sim ela saiu. Disputou Bobadilha, bola já tinha passando a lateral. Diga, Michele. Vai mudar o São Paulo, saindo o Cedric Soares com a 6 para a entrada do número 15, Rodriguinho, no tricolor paulista. Opa! E aí, Prédio, essa mexida, Rodriguinho no lugar do Cédric. Ele vai botar o Ferrarese de lateral direito, é isso. Vai puxar o Ferrarese para lateral. Fica com uma linha de 3, mas o Ferrarese vira lateral quando puder e o Rodriguinho entra no meio de campo. O Cédric ganhou um contrato até o final de 27. Essa renovação ela é inexplicável por parte do São Paulo. Inexplicável. Próximos dos 20 minutos do segundo tempo. Então desfaz o esquema com 3 zagueiros, o Hernan Crespo, Leandro Quesada. Pois é. Bom, Ferrarese não vai avançar tanto, porque não avança, né? Aí segura um pouco o Endel, quando o Rodriguinho tiver mais avançado pela direita e vice-versa, né? Agora o Cedric não acertou uma, hein, Canhão? Vamos ser sinceros, hein? Pois é. Esse último passe dele aí, depois ele ficou jogando contra o Bandeirinha, dizendo que a bola bateu em algum jogador do Juventude. É brincadeira, hein? Que enganador. Marcos Antônio para a direita, Ferrarese para trás, Luciano, bico da grande área, do lado a bola, recua para o Alisson, vem na marcação em cima dele o Matheus Babi, recua, Arboleda, Sabino, olha para chutar, uma escorregadinha, Rodriguinho, Sabino vai na linha de fundo, toca na ponta para o Wendel para trás, de volta a bola para Rodriguinho de novo, 2 em cima, vai embora o garoto todo empolgadão, vai no fundo para tentar, chama escanteio, virou do lado errado, ele põe o pé mandando para fora direto pela linha lateral, arremesso, ataque do São Paulo aqui do lado esquerdo, Rodriguinho já arremessa com pressa, vira a bola para o Wendel, que dá Rodriguinho, que toca para trás a Luciano, Rodriguinho na ponta, Luciano ajeita na área, bateu direto pro gol, ela vai pra fora. É o jeitão Luciano de ser. No que ajeitou, já mandou de lá mesmo, né, Michele Silva? Tentou surpreender, acabou surpreendendo o próprio pé. Saiu do caminho do gol essa bola, passou um pouquinho longe na tentativa do Luciano, caindo aqui pelo lado esquerdo, finalização de canhota pra fora. No Jacone, em Caxias do Sul, a bola rola, o relógio não para. 21 minutos e meio do segundo tempo. Futebol Bandeirantes também na capital federal em 89.9 marcando. Brasileirão 16ª rodada. Por enquanto 0-0 para Juventude e São Paulo. Nina Gagliotti. Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma vai vencendo o Botafogo pelo placar de 2-0. 2 gols de Diego Gonçalves às 9h35. Começa a partida entre Remo e Avaí. Quem é o 19 do Juventude, hein, Michele Silva? Gabriel Talhari entrando no Juventude com a 19 para a saída do camisa 7, Gabriel Veron. O Tencati tirou os 3 atacantes, né? O Batalha é meio atacante, mas tirou os 3 homens de frente e colocou 3 jogadores novos. O Talhari é outro, que fez um campeonato gaúcho muito bom. Eu não entendo, né? Eu acho que o Tencati começou a tirar os caras que jogaram o gauchão, mas o time do Juventude piorou bastante tecnicamente. Babi no meio, Jadson pra direita, Enio, fecha aqui, Enio pra trás, pra Jadson, ajeitou, bateu pro gol, prensa da tiro de bico, rebate Ferrarese, sobra a volta no meio pra Kaique, bota no peito, na cabeça, Luciano toma dele, já toca pra Bobadilha, que bota pra correr André Silva, ele corre, a bola corre mais. É lateral pro Juventude cobrar na direita no seu próprio campo, 22h30, segundo de Picaí, Luciano. Leva a mão no joelho esquerdo naquela trombada, ele tentou ganhar a bola, foi tomando um tranco. O Kaique botou o pezão, chutou de novo o joelhão dele, hein, Michele Silva? E ele ficou na bronca ali, agora os dois estão conversando, para não dizer discutindo. Kaique e Luciano é a treta, o camisa 10 do São Paulo tá na bronca, não pintou cartão. 23 do segundo tempo. Seria exagero deste narrador, Leandro Quesada, dizer que 0-0 não é apenas placar, é nota do jogo? O jogo realmente tecnicamente é ruim. Tem muito esforço dos dois lados, né? A gente não pode criticar falta de esforço, porque tem muito esforço. O Juventude é um time muito esforçado. Tecnicamente falta muita coisa, mas é um time que corre errado, é verdade, batalha. Nenhuma referência ao que já saiu aí, né? Porque esse não batalhou muito, não, mas enfim, tecnicamente é um time muito, muito fraco. Eu acho que o torcedor do São Paulo deve estar lamentando esse empate até o momento. Tá perdendo 2 pontos nesse momento. Tá perdendo 2 pontos, não tá ganhando um. É isso.
Tira Sabino, de cabeça Jadson, rebate. Talhari, sobe, disputa, ganhou. Dá na esquerda, Enio, limpou pra Talhari, tá na área, ajeitou. Tocou pra trás, Arboleda, tira a bola, volta no peito, atrás do Bobadilha. Toca pelo meio campo, André Silva sozinho, isolado, de cabeça, toma a defesa. O Wilker de cabeça, bota a bola pra fora, direto pela linha lateral. Arremesso pro São Paulo cobrar. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Bobadilha foi pra ala, viu? Bobadilha foi para a ala direita no lugar do Cedric e o Ferrarese fica na linha de 3. O Crespo também é bem conservador, hein? Bem conservador. Sabino para trás da grande área, enfia pelo meio campo, na pressão, tentou aqui atrás o Alisson, a gente joga sozinho com o São Paulo. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. No fundo, Bobadilha pro meio, Luciano trava a defesa, tira aqui atrás o Wilker, rebate, voltou na meia pro Abner, tocou para trás para Kaique no carrinho, falta marcada pro Juventude cobrar com quase 25 do segundo tempo. Leandro Quesada, seguimos com o placar de 0-0. Ô, joguinho monuense, hein, Quesada? Tem que dar uma forçada aí o São Paulo, né? Eu tava comentando aqui em off com o Pretzel, né? Quando enfrentou o Corinthians, que gana, que vontade, como se estivesse disputando uma final de campeonato, né? Aí pega um Juventude, Frio, Caxias, a torcida não tá em peso, parece que o time se desliga, né? Entender esse tipo de comportamento realmente é muito difícil. Enquanto o adversário, que vamos combinar, é mais fraco do que o Corinthians, né? O Juventude é muito mais fraco que o Corinthians. Lateral de graça aqui na ponta esquerda para cobrar o time do Juventude. Vem para bater o Marcelo Hermes. Tem pressa, 25:30, segundo tempo. Já arremessou para trás a bola para o Enio. O Enio está na esquerda agora. Fica na direita o Talhari. Enio balançou, sai do Marcos Antônio. Dá pelo meio para Kaique. Kaique toca no meio campo com o zagueiro Abner. Domina, marcado pelo André Silva. Vira para a direita para Reginaldo. Presença em cima dele, feita pelo Mendel. Tentou driblar, ganhou na primeira bola. Foi prensada a defesa, ganha Reginaldo. Dá na meia, Jadson na direita. Bola abertura na ponta do outro lado. Para chegar na ponta, Mandaca para a área, para Babi, Arboleda. Bota a cabeça, disputa Jadson, cabeceia para Babi de volta. Rebate, tira aqui atrás. Bobadilha. Dá um bico no meio para André Silva, isoladão sozinho, centroavante do São Paulo. Abner de cabeça para trás, para Kaique. Kaique de cabeça mais atrás ainda. Até o Wilker Angel. Domina Angel de primeira, toca a bola para a ponta esquerda para Marcelo Hermes. Domina e vem à frente o time do Juventude. No Jacone, Caxias do Sul. A bola rola, o relógio não para. 26 minutos do segundo tempo. Brasileirão na maior rede de rádios do Brasil. São 26 segundo tempo. O Juventude de São Paulo 0-0. Nina Gagliotti. Liga das Nações de Vôlei. A seleção brasileira feminina venceu a Alemanha por 3-0 e avançou para a semifinal. No sábado acontece a semifinal contra o Japão. Jadson na esquerda, bola pro Enio, de evolução pro Jadson, vai no fundo, tomando por baixo da defesa, Alisson, carrinho para fora. Lateral pro Juventude para cobrar com pressa, já arremessou Marcelo Hermes, dá no fundo essa bola pro Talhari, dá na área, marcado por 2, tentou ganhar, ganhou o escanteio, não ganhou nada. Ela bate no próprio Talhari e vai para fora, apenas tiro de merda. Manda um grande abraço aqui para um meio à esquerda, que eu, Quesada e Alexandre Preto ouvimos jogar, que está ouvindo a gente agora. Alô, Edu Marangon! Nossa Senhora, Marangon. Hoje o Edu Marangon jogava nos dois times. Hoje, se ele quiser chegar, botar o uniforme... Hoje, isso, Grande Carlos Eduardo Hoje Marangon. dá a camisa para ele da seleção brasileira também. Parado, viu? Nossa, não fala isso que ele já está meio mascaradão. Viu? Parado e lançando bola só. Parado e lançando bola, não precisa fazer mais nada. Só parado e lançando. Nosso grande boy. O Edu Marangon, ele tem um lance maravilhoso naquela final São Paulo e Portuguesa em 85. Ele bate do meio do campo contra o Gilmar Rinaldi. É um lance espetacular. Boy da Moca, que grande jogador. Canhão, viu? Tu fica apreensivo pra narrar o lance, mas fica tranquilo que eles não acertam no gol. Viu? Eles acertam na torcida. Eles acertam na torcida. Eu acho que você tem muita experiência pra ficar aflito. Não fica mais aflito. Não tô não. Já passei. Você queria gritar o gol, já fiquei né? por coisas maiores, viu? Confesso a você, mas faz tempo também que relaxei. O Matheus Babi, a bola veio quicando, né? Na canhota. Ele deu um balão, jogou no meio da torcida. Era acertar o gol, só isso. Para o Nenê, né? O Nenê também é um imortal também. É um Highlander. O Highlander, mas pô... Tá com quanto? Um 58, Nenê? 44. É que é o seguinte, ó, quando tu tem o Nenê no banco, tu não colocá-lo em campo, querendo ou não, tu fica meio pressionado, né? Pelo tamanho dele. Então, 44 anos, imagina. O jogo parece... Completados no último dia 19 de julho. 44 anos. Semana passada. O jogo parece a caráter pra ele, né? Temperatura boa, isso. Então, se o São Paulo perder pro Juventude hoje, viu?
A gente está fazendo as contas aqui no São Paulo, está indo para 17 pontos, mas tem jogos a mais que os seus 16. adversários. Está indo a 17 com esse pontinho. 16 jogos. Luciano para trás da bola. Torcedor, calma que eu não estou narrando, que o jogo tá ruim. Então os caras estão dando bico no meu campo. São Paulo vai tentar, para trás o passe. Rodriguinho, opa, gritou um torcedor na arquibancada. Linha de fundo essa bola, para chegar na ponta o Bobadilha, do lado. Tentou o Alisson para trás de novo a bola. Volta o passe para Ferrarese. 29 segundo tempo, 0-0 Caxias para Juventude de São Paulo. Arboleda volta, a bola para Ferrarese pela direita, enfia pelo comando. Alisson aqui marcado pelo Mandaca, toca de volta na direita ainda. Linha de fundo, Bobadilha já vira, dá Rodriguinho. Alisson para Rodriguinho, de frente, para bater o terceiro por cobertura, escanteio. Ele chutou, ela ia na frente do goleiro, vinha rasteirinha. Nesse desvio, a bola subiu, o escanteio é do São Paulo agora, Michele. Essa sim a gente pode afirmar que tinha o caminho do gol. A finalização do São Paulo, depois de alguns minutos sem finalizar, conseguiu a conclusão. Tem escanteio porque teve desvio. A troca, a entrada do Nenê deve ficar para depois. Com quase 30 do segundo tempo, escanteio, o Wendel cobra para o São Paulo, para a área, vão os zagueiros do tricolor, Ferrarese lá dentro com Sabino e Arboleda. O Wendel cobra curto o escanteio, dá Rodriguinho, liga de fundo, tentou ganhar, a defesa a prensa com ele, sai da marcação do Jato, cortou para cá, gosta, levantou direto no gol, encaixa, Gustavo pega, o goleiro com pressa, já sai com a mão ainda. Já tô na ponta, passe errado na ponta pro Enio. Domina isso e ganha a bola para o São Paulo. Vira pela minha direita com Ferrarese, mas no fundo para cá, passe errado para André Silva e a bola vai para fora. Em lateral para o time do Juventude cobrar. Há pouco você ouviu o toque da Bandeirantes com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica marcando no Jaconi, em Caxias do Sul. A bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. Brasileirão, na 16ª rodada, Juventude de São Paulo 0-0, Nina Gagliotti. Depois de bater boca com o torcedor, Neymar diz que foi chamado de mercenário por este mesmo torcedor e acabou desabafando nas redes sociais, que é difícil de controlar. Para tentar pegar essa bola para a ponta, o Babi tomou porrada, Caio Sabino bateu e trocou o Juventude, Michele Silva. Trocou a última troca do Cláudio Tencati, saindo 44, Mandaca para a entrada do camisa 10, interminável Nenê. Agora a gente vai ver o São Paulo mudar agora, o Crespo está demorando muito, ele fez uma mudança, tirou o Cédric e botou o Rodriguinho. Ferreirinha? E só agora que ele vai botar o Ferreira. Aos Opa. 31 do segundo tempo, conservador demais contra esse time limitado do Juventude, pouco ofensivo, pouco criativo, demorou o Crespo. De duas uma, ele confia muito quem está em campo ou não está confiando em nada quem está no banco. É quase a mesma coisa. Enio na direita, levantou no meio, bola bate na marcação, fica na ponta. Toca longe demais essa bola, ok para ninguém, ninguém olhou, enfiou um bicudo e a bola vai direto pela linha de fundo. Esse é aquele jogo que eu não quero acréscimo, eu quero desconto. Se puder acabar antes, tá bom, né, Kessara? Não precisa dar acréscimo. Essa também é boa. É com desconto esse jogo. Acaba um pouco mais cedo, poupa todos nós, né? Não devia nem ter acréscimo, né? Tá tão frio que a plaquinha nem acendeu. Olha, O Patriota levantou. Olha quem é que ele tirou. Quem ele tirou, Pretzel? André Silva. É brincadeira, Crespo. Por que, Pretzel? Ah, não tira o centroavante, pô. A bola não tá chegando. Se o cara quer vencer, ele mantém André Silva, Luciano e acrescenta o Ferreirinha. Pô, ele vai ficar com 3 zagueiros, 2 volantes. Tá contente com o empate. Pô, mas não é possível. Vai tomar um gol no fim. Viu? Se ele pensa em empate, ele vai tomar um gol do Juventude no final. 32,5, Engarrão na ponta, esse passe, bateu na marcação, tá em jogo ainda, pra pegar a Bobadilha, volta Kaique, Bobadilha insistiu, Kaique olhou pro goleiro pra recuar, tá marcado, Ferreirinha em cima dele, ele prefere o passe atrás, consegue voltar a bola com Marcelo Hermes, 32,30, segundo tempo do Jaconi, com placar de 0-0, Babi no meio, Marcelo vai tropeçando na bola, Marcelo Hermes, depois ele se atraca com o Marcos Antônio, faz a falta, mais a vantagem pro São Paulo, Babi vai na jogada, tomou, Babi fez a falta. Ele vai parar aqui para marcar. Não teve, o Matheus Babi não fez a falta. Quem fez a falta no meio foi o jogador do São Paulo. Na sequência da jogada e depois a pancada por baixo. 33, segundo tempo, placar de 0-0. Primeiro o agarrão do Marcelo Hermes em cima do Marcos Antônio. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante.
Luciano ajeita de costas da marcação, sai do Jadson, toca para trás, ainda vira para o Alisson, que vira para a meia esquerda, prendeu a bola, vira para a meia direita, bem na jogada o Ferreirinha, toca na ponta Ferreira, dá para o Wendel, na área Marcos Antônio, bate a bola, bate Reginaldo, o Wendel disputa, volta Reginaldo, o Wendel conseguiu tomar no fôlego, ganhou, devolveu para Rodriguinho, tocou para trás, e Rodriguinho se divide no Juventude, se der para passar para quem está vestindo vermelho e preto, ajuda Rodriguinho, 33,5, o M domina ataque do Juventude, caminhou, vai no pulo, a torcida vai empurrando, na área Talhari, Babi, pra Babi, deixou passar a bola, fica na esquerda ainda, arrumou o Nenê, cruzou pra Babi de cabeça, Sabino tira a bola, volta, sai da grande área, volta na meia direita ainda, pra chegar com o Enio no fundo, pra Reginaldo, pra cruzar, parou, brecou, levantou, cruzou pro gol, passou a marcação, rebate, voltou fora da grande área, Nenê não pega, Luciano pro São Paulo, é quem domina, vira o passe errado no meio, que é o Marcos Antônio, tentou ajeitar, Carlinho na primeira bola, na primeira pressão da volta, Rodriguinho, falta atrás aqui, e deixou seguir a arbitragem, Enio toma para Matheus Babi, volta marcando aqui na meia, se antecipa na marcação São Paulo, para tomar na ponta o Wendel, que vira a bola para dar Luciano enfia no comando, para correr, aberto sozinho, Ferreirinha, a bola bateu na barriga dele, passou, pega Gustavo! Perdeu o gol, Ferreirinha, a bola deu uma casquinha na barriga dele, e nem barriga ele tem tanquinho, ele estava em posição legal e perdeu, Michele. Perdeu a oportunidade o Ferreirinha, recém entrou, acabou perdendo essa chance, e essa é a hora que o Pretzel pensa, se tivesse um centroavante. Pois é, aí ele botou o Ferreira pelo meio, perdendo o kick da bola. É um negócio impressionante o que o Crespo tá, pode até ganhar o jogo, porque o Juventude é fraco também, mas ele tá jogando muito, sabe, tá jogando tudo no empate, numa bola aleatória na frente para tentar ganhar, é muito pouco pro tamanho do São Paulo, que não tá bem na classificação. Jacone, Caxias do Sul, a bola rola, o relógio não para. 35 segundo tempo. Brasileirão na 16ª rodada, 0-0 Juventude e São Paulo, Nina Gagliotti. Hoje tem Copa América Feminina, Chile e Uruguai se enfrentam às 9 horas da noite, mesmo horário de Equador e Argentina. Disputa pelo alto, Sabino com Matheus Babi, o Sabino sobe muito e se esborracha ao cair. 35,5, Leandro Quesada, o jogo não melhora, hein, Quesada? 0-0. Não melhora, apesar de algumas mudanças aí, não é? Parece que está contaminado o ambiente de ambos os times, tecnicamente um jogo fraco, muita correria, muita transpiração, mas na parte técnica nenhum tipo de inspiração. É o quarto jogo sob o comando do Crespo, certo, Canhão? Então, uma vitória, uma derrota e 2 empates, ou seja, 5 pontos em 12. Não é uma... 2 empates já contando com esse jogo. Contando com esse daqui, empatar o jogo. Não, mas tem jogo ainda lá, né? 36 ainda. Não, tudo bem, mas tô contando É um agora. jogo ganhável, né? É, mas empate com o Bragantino em Bragança é um ponto ganho, perfeito? Ok. Um empate com o Juventude nesse nível aí, são 2 pontos perdidos. É isso. Sabino saiu, atendido, vai voltar para o campo agora. Vem para a Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Rafael levanta essa bola para o ataque na direita. Luciano sobe na primeira trombada. Bate o Iquerro. Falta do Luciano. O Luciano pega a bola e vai para cima do árbitro. E a torcida reclama. O Luciano reclama de tudo. Reclama do tempo, da temperatura. O jogo é à noite. Se o jogo é de dia, ele pega a bola e vai para cima do Sábio. Que deu uma olhadinha, mas não deu cartão, apesar da chiadeira da torcida. Terminando, Juventude e São Paulo. Vem aí João Paulo Capelanes. Do jeito que tá, se quiser acabar o jogo agora, também tá tudo bem, viu? Luciano para jogada com Kaique, ele comete a falta no volante do Juventude. Agora nem reclamou, ele deu uma olhadinha pro árbitro, um sorrisinho irônico, mas nem reclamou muito não. 37 minutos do segundo tempo, você com a gente em Brasília. Bandeirantes Brasília 89.9. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe o bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. Arreu para trás da bola com o goleiro, para Gustavo na grande área, marca a Ferreirinha, Gustavo para a direita, essa bola na fogueira com o lateral Reginaldo, toma a pressão do Wendel, toca mais na ponta, para Jadson, enfia pela meia, passa por Enio, cai com Babi dá pro Enio, tenta a fita, perdeu a bola, Alisson ganha, dá na meia, jogada curtinha desse lado para tentar o Ferreirinha, 2 em cima, para tomar na ponta o Matheus Babi, já ganhou, 38, segundo tempo com o Reginaldo, que vira a bola para Jadson, que toca para Matheus Babi, que vira a bola nas costas do Reginaldo e a bola sai. Em lateral, é bola no ataque do time do
Só que tem uma falta aqui atrás em cima do Jadson. A arbitragem não pegou a falta. O Nenê, com a idade que tá, se a bola não for para ele, vai congelar. Pois é. Não, ele e o tá Nenê... lá e a bola não chega nele. Aí está a explicação porque que o Nenê joga no Juventude, né? Porque com 44, 45, 46 vai ser a mesma coisa nesse elenco no Juventude. O elenco é fraco. Ferreirinha tentou ganhar, agarrado pelo pescoço, falta e nada de cartão. Ferreirinha ajoelhado, braço aberto, sorridente ali, querendo o cartão pro Talher, mas nada de cartão, só a falta. 38,5 segundo tempo, com o placar de 0-0. Conte com a alta performance e a segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. É Nakata, pode contar. 39, para trás essa bola do meio campo do São Paulo para o Arboleda, que vira a bola para Ferrarese, que toca para a direita, para a abertura feita para a Bobadilha, é marcado pelo Taliari, tocou do lado, a bola vira na ponta ainda para Rodriguinho de volta para Bobadilha, que vira de volta para Rodriguinho, saindo de dois, vai embora o garoto assanhadinho, tentou driblar, Kaique conseguiu sair dele, da Bobadilha, levantou no gol para Ferreirinha de cabeça, tira a Abner, a bola volta na sobra, aqui pelo meio com o Babi, cabecinha, ele fez a bola rebatida, vai para a grande área, não sai Gustavo Ira, Reginaldo dá um bicudo, toca a bola para fora pela linha lateral. A torcida cia, mas é o recurso que ele tinha que fazer. Não é o Cafu, gente, é o Reginaldo. 39,5. Segundo tempo, lateral, ataque do São Paulo para cobrar o Wendel. Já arremessa com pressa, dá para Ferreira. Ferreira, Wendel para trás, para Marcos Antônio. Por dentro do passe. Rodriguinho, liga de fundo para Ferreira. Livre, domina. A caneta no Abner. Na área, rolou para fazer Marcos Antônio. Ajeitou para trás. Luciano escorou no canto. É gol. Gol! Do São Paulo! É do tricolor em Caxias do Sul! Luciano ao receber na pequena área com gol vazio, numa belíssima jogada na canhota, com direito a uma caneta do Ferreirinha no adversário, um drible maravilhoso. Marcos Antônio roda no pé do Luciano, na cara do Gustavo, é só fazer. O São Paulo marca no finalzinho do jogo. Luciano, São Paulo 1, Juventude 0. Gustavo não tem jeito, tá feito. Que jogada do Ferreirinha. Luciano recebe do Marcos Antônio e manda para dentro. 1-0 tricolor. O Gustavo não tem jeito, tá feito. São Paulo 1-0, Michele Silva. Na jogadaça do Ferreirinha pelo lado esquerdo de ataque do São Paulo. Uma caneta que quase que foi telegrafada. Ele avisou que faria, foi lá e fez. Deu a caneta na tabela curta, sobrou para o Luciano dentro da área com o gol livre, porque o Gustavo já tinha passado. Era só mandar para o fundo da rede. O São Paulo está na frente. 1-0, o São Paulo faz com Luciano. Brasil, saiu o gol do São Paulo. Na bela jogada do Ferreira, ele dá uma caneta no Abner, toca para trás o Marcos Antônio pro Luciano, e o Luciano, que não vinha bem no jogo. O primeiro tempo foi bom, o segundo muito ruim, mas ele é o decisivo, né? Jogador que faz gol, fazedor de gols. Concluiu na bela jogada do São Paulo. A melhor jogada da partida, o melhor lance do jogo. E agora sim, 3 pontos conquistados contra um Juventude sofrível. São Paulo não poderia desperdiçar a vitória. 8h45 da noite, hora de Brasília. Brasília que nos ouve em 89.9. Quesada, saiu o gol do Luciano. Caneta do Ferreirinha no Abner. Abner procurou, não achou nada. Vai ver o gol na televisão depois. Não era bem essa ideia do Crespo, né? Era para ser o falso 9 ali, o Ferreirinha. Agora o Ferreirinha jogando aberto pela ponta, ele sempre faz boas jogadas. E foi assim, não é? Com a inteligência de passar pelo marcador, era o Abner que estava ali. E aí o Marcos Antônio, que é, sem dúvida, na média, um dos melhores jogadores do São Paulo nos últimos tempos, encontrando ali o Luciano sozinho para mandar a bola para o fundo da rede. Um grande resultado. Se a atuação não é grandiosa, o resultado é importantíssimo, porque arrancar 3 pontos nessa altura da competição para o São Paulo realmente é um resultado super interessante, ainda mais porque tem um monte de jogo, né? A menos aí os adversários diretos nessa briga contra as últimas posições do campeonato. São Paulo troca 3, não é, Michele? Exatamente, Canhão, uma troca tripla, tá saindo camisa número 20 no São Paulo, Marcos Antônio, para a entrada do Enzo Dias com a camisa número 13. Além disso, saiu também
o 18 Wendel para a entrada do 29 Pablo Maia e também o 25 Alisson para a entrada de 33 Luan. Bom, então é o Enzo no Wendel, né? A placa tá trocada, mas não vai enganar ninguém. E aí, Luan e Pablo Maia no lugar de Alisson e Marcos Antônio. Ele é conservador, ele tirou os 2 volantes cansados, botou 2 volantes. E tirou o lateral esquerdo cansado e colocou o outro. O empate? Não, é que ele fez o gol. Mas olha só, se termina 0-0 e ele fica com 3 substituições para fazer, a gente iria criticá-lo, né? Então, quando ele faz 1-0, eu acho que ele demorou para fazer essas mudanças. Então, ele conseguiu fazer o gol, achou o gol, porque o São Paulo não criou nada no segundo tempo, mas agora ele muda de uma maneira normal. Ferreirinha tentou ganhar a bola, opa! Foi desarmado com falta, a arbitragem não pega a falta, sai jogando o Juventude. 44 segundo tempo, acabando o apito final, vem João Paulo Capelanes. Reginaldo para a bola, Rodriguinho puxou pelo braço, falta! É econômico nos cartões, o árbitro do jogo, o seu sábio, né, Michele Silva? Ele não é muito de dar cartão não, viu, Canhão? Mais uma falta ali, parou o contra-ataque o Rodriguinho, tem falta para o Juventude, Nenê tá na bola, camisa 10 do jogo. 44, Nenê cobra e para a grande área todo mundo no Juventude, só falta o Tencate entrar lá dentro. Juventude atrás do empate, na zona do rebaixamento, candidato a cair para a Série B, desesperado o Juventude, perde mais uma em casa, tava indo bem, 44 tem jogo ainda, tem acréscimos ainda em Caxias do Sul. Nenê para cobrança, para a área Wilker Angel, Abner, Babi lá dentro, já Sebastião fica no rebote na entrada da grande área. Lá vem a cobrança, Nenê com efeito, Rafael saiu, dá um tapa, o goleiro tira, a bola sai da grande área, fica para Marcelo Hermes, toma a pressão, vai recuar, toca no meio do campo, ainda devolve a bola, se levanta Rafael, sentindo o estômago, seguiu a jogada para o time do São Paulo, Juventude quem toma com o Jato, Marcelo Hermes chuta, ela bate na marcação e vai para fora pela linha lateral. 45 e cai o goleiro do São Paulo, Rafael na grande área. 5 é isso de acréscimos, Michele? Exatamente, Canhão. Mais 5 nesta segunda etapa. Rafael tá caído. Não sei se está tomando um tempinho ali. O árbitro foi falar com ele, mas está caído o goleiro do São Paulo. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor. É HG na carta, pode contar. 45,5. Quesada, e não é que o São Paulo vai sair com os 3 pontos que a gente imaginava que saísse antes do jogo começar, Quesada. E não precisou de muito, né, para conquistar esse resultado. Juventude é muito fraco. Sério candidato ao rebaixamento, assim como o Sport, embora tenha uma pontuação um pouquinho melhor aí, não é? Eu acho que o Juventude está condenado à segunda divisão. Fiquei assustado com o futebol do Juventude hoje. Muito. Sem poder de reação, tá feia a coisa. O zagueiro não pode tomar essa caneta que o Abner tomou do Ferreirinha. Não pode tomar. E na linha de fundo ainda, você fica com a perna aberta, onde você só tem que fazer uma coisa, ajoelhar na frente do atacante, né? E aí ele botou a bola na cara. Grande jogada do Ferreira e o gol do Luciano, a melhor coisa do jogo. 46, e tem falta no meio, arbitragem para e marca a falta para o São Paulo cobrar a falta em cima do próprio Luciano. 46 mais 4 e termine. Sente o Luciano outra vez o tornozelo esquerdo. Tomou pancada no joelho direito no primeiro tempo, no joelho esquerdo no segundo e agora tomou porrada no tornozelo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Se o Luciano estiver fazendo cera, ele vai se lascar. Vai crescer mais um. Toca no meio, Arboleda, Rodriguinho, lado esquerdo. Ó, Ferreirinha que ajeitou na coxa. Reginaldo chegou com o braço aberto. Ela bate no queixo dele. Levanta a defesa, quarto Abner. De cabeça a bola, volta no meio com o São Paulo ainda. Luan cabeceia, vira a bola para Ferreirinha. Enfia pela ponta o Enzo, tenta o passe para Ferreirinha. Abner chegou, protegeu a bola, escoltando ela para chegar fácil para Gustavo pegar. Aos 47 do segundo tempo. Placar de 1-0 para o São Paulo. Você ligado na rede Bandeirantes de Rádio Torcedor do São Paulo. Tá vibrando. Reginaldo carrega a bola pela ponta e toca para fora pela linha lateral. O Enio estava na frente dele, 5 metros, ele botou a bola pro Gandula. O Gandula não tá com o uniforme do Juventude, tá, Prédio Quesada? Eu não vi, não. Não tá, agora com o Fábio Matias esse time jogava bem mais. Hein? Tá certo que tomou 6 do Flamengo e 5 do Fortaleza. Mas ainda assim, não sei se os jogadores derrubaram o treinador, não sei, mas o time jogava mais tomando 11 gols em 2 jogos. Não, mas aqui viu, sabe por quê? Porque ele tinha um jogo mais acadêmico do meio pra frente, pelo menos ele, sabe, ele criava alguma coisa. Esse time do Juventude não criou nada, o Rafael não fez nenhuma defesa, 0.
Quase 48. Vem na ponta o Enzo. Enzo toca para Ferreira. Ferreira para trás, Rodriguinho. Perde Enzo. Toca e devolve a bola, Rodriguinho para Enzo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 48. O que é certo, já dá para comemorar os 3 pontos para o São Paulo, tá tudo certo? É um jogo, como você mesmo disse. Eu falei 0-0, você falou, pera, tem ainda jogo. É um 20 do segundo tempo. Mas agora assim, 48. Só se o São Paulo fizer uma grande bobagem defensiva aí, não é? E o Juventude conseguiu uma inspiração que a gente não viu até aqui. Juventude não chuta, né? Não chuta gol. É uma pobreza nesse aspecto também. Não à toa é o segundo pior ataque da competição, né? Nada é por acaso. Quem tomou cartão por reclamação? Quem? Luciano. Luciano. Para variar, o jogo ganho, 48,5 do segundo tempo, e ele faz essa jumentice. É dele. Vice-artilheiro do São Paulo na temporada, hein? 11 gols, só atrás do André Silva com 13. Boa temporada, individualmente falando, do Luciano. Para trás essa bola para o goleiro Rafael, perna esquerda. Você tem o público aí, Michele? Chegou para você? Tenho sim. 6.095 torcedores, mas alguns já estão indo embora do Jacone, Canhão. Corajosos, hein? Heróicos, 6.095 torcedores, muitos do São Paulo também. Luan recupera a bola, Rodriguinho de volta, a bola para a ponta esquerda para Ferreirinha. 49, o jogo vai a 51, Luan para trás, dá a bola para o Benzo Dias, mais atrás ainda aqui. Sabino faz a inversão, toca do outro lado, abre a bola para Ferrarese. Vai à frente o São Paulo sem muita pressa, agora está ganhando 1-0. 49-30, para trás esse passe para o Arboleda, marcado, toca a bola para a direita, Nenê fica só de longe, vira a bola, Ferrarese que volta para o goleiro Rafael na grande área. Nenê pra cima dele, Rafael, opa, chutou, caiu sentado, Jadson domina, que perigo, toca pra trás, Jadson vai dar um presentaço pro time do São Paulo. Pablo Maia pega sobre, lança pela minha direita, toca Rodriguinho, que já bota pra Ferreirinha, ó o Enzo Dias disparando na canhota, pelo meio perde essa bola mais atrás, Luciano, toca na ponta Ferreirinha, dá pro Enzo, 2 em cima, vem Jadson marcando, vem Reginaldo, Enzo prende pra chamar o escanteio, tocou pra fora pela linha lateral, Reginaldo, aos 50-1 do final do jogo, tomou ali um toquinho de leve o Reginaldo. Tem mais um, né? É o Luciano que conseguiu ganhar, mas esse é um de acréscimo naquela chiadeira, né? Ficou lá reclamando do Luciano, fez uma serinha, é novo, lateral para o São Paulo. 50 minutos, mas repito, se ele pudesse tirar o desconto, não ia ser nada desagradável, não. Na ponta a bola, opa! Falta aqui, o Kaique apelou, chegou batendo, falta para o Kaique. Chegou, apelou, Ferreirinha vai lá dar um abraço nele, o Kaique não foi nada gentil não, hein? Deu um rapa no Ferreirinha. Ferreirinha foi lá, de Paz foi lá e deu a mão para ele ainda, né, Michele Silva? Tentou ser parceiro ali o atacante do São Paulo. Agora tomou cartão o volante do Juventude depois de mais uma falta. Cartão pro Kaique, estava pendurado, não enfrenta o Bahia. Cartão pro Kaique. Olha aí, ó, Kaique, Gilberto e também o Marcos Paulo. Os 3 não vão a Salvador. Esse cartão do Kaique aí também é brincadeira, né? Apita Sávio Pereira Sampaio. No Jacone termina. O São Paulo ganha mais uma. São Paulo 1, Luciano. Juventude 0. Ó o tricolor subindo, hein? João Paulo Capelani. Rogério Assis, o canhão do rádio, deu São Paulo. Vitória tricolor do Morumbi. Jogando fora de casa 1, São Paulo 0, Juventude. Coisa horrorosa o futebol do Juventude. E vou falar um negócio pra você, viu? O tal do Kaique aí, esse cara tem que ser punido pela diretoria do Juventude. O sujeito tá pendurado. Próximo jogo fora de casa, faltando menos de 10 segundos para terminar, ele sem bola dá uma pancada no Ferreirinha, toma o cartão amarelo e de prêmio não viaja com a delegação para pegar o Bahia fora de casa. Isso é coisa de jogador que, ó, não é sério, viu? Para deixar bem claro. Jogador que faz isso, faz de caso pensado. Tem nada de raiva, não. Deus sabia que estava pendurado, toma o cartão amarelo para ficar de boa em casa. Aí até eu, hein? E aí, Michele Silva, deu São Paulo, vitória 1-0, Michele. Vitória do São Paulo e a torcida do Tricolor Paulista faz a festa por aqui, viu, Capela? O pessoal cantando bastante por aqui. Os jogadores foram até os torcedores que vieram aqui ao Alfredo Jacone para celebrar essa vitória, esses 3 pontos conquistados, aplaudem bastante por ali. Agora todos os jogadores do elenco do São Paulo vão até a torcida São Paulina para aplaudir, para pular junto. Uma vitória bem comemorada pelo Tricolor Paulista. Já o Juventude sai cabisbaixo de campo depois de não conquistar nenhum pontinho dentro de casa. Juventude morto aí, amargando zona de rebaixamento, lutando contra o rebaixamento. E aí você vê, não só na lista de semblante não, viu, Quesada e Pretzel, mas você vê os jogadores aí, ó,
Saem abraçando, sorrisinho. Também aí, Os caras né? perdem e ficam sorrindo. Aí, ó. Mas e aí o azedo sou eu. Não, azedo são eles. Exato. Que eles não respeitam a torcida. É Só isso aí. É uma vergonha, velho. É uma vergonha. Vamos com o craque Bandeirantes. Vitória tricolor por 1-0 na Serra Gaúcha. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Começando com você aí na Serra Gaúcha, Michele Silva. Pra você, quem foi o craque Bandeirantes? Algum jogador do Juventude, do São Paulo? Quem leva o prêmio? Pô, difícil a tarefa aí. Árdua, hercúlea. Nossa, cara, que dificuldade. Eu vou escolher o Ferreira pela jogada da caneta ali que deu o gol pro São Paulo. Praticamente fez 90% do gol do Luciano. Vou escolher o Ferreirinha, mas olha, difícil, tá? Eu diria que foi o torcedor que veio até o Jacone nessa noite fria. Maravilha, tem toda a razão. Um pouco mais de 6 mil torcedores que viram esse jogo horrível, mas analisando aí a tabela de classificação, bom pro São Paulo que vence e dá um belo salto. Agora a análise, a opinião dele, nosso mestre. A análise? O rei do conteúdo. Ele que sabe tudo, que estuda, que averigua, que fica em cima, que destrincha, que tá há décadas de serviços prestados à Rádio Bandeirantes. Quem foi o craque Bandeirantes mestre? Rogério Assis. Não tenho a menor ideia, passo. Falando sério, não tenho a menor ideia. O menos ruim foi o Ferreirinha pelo gol. Muito obrigado pelos elogios que não são pra mim, né? Essa trairagem tua eu já saquei. Essa pegadinha do Capelanes. Ele, quando começa a falar assim, ele vai inflando, né? Ele vai ficando que dá uma pombo. Ele vai, sou eu, né? Vai me chamar, né? Fale por ti, meu jovem. Não me julgue por ti mesmo, né, mestre? Ele pegou o microfone e nem botou do lado na mesa, porque ele tinha certeza que não era ele. E aí? Leandro Quesada. E aí, quem foi o craque Bandeirantes? Eu vou de Luciano, né? O cara que faz um gol numa partida em que se encaminhava para um empate, 2 pontos perdidos e tal, né? Opa, tô aqui. Então eu vou de Luciano. Resolveu contra o Corinthians, resolveu hoje. O Luciano, quando tá com a cabeça no lugar, sem ficar reclamando bastante, se concentra no jogo, ele é um cara muito importante. Se bem que hoje reclamou ali, Reclamou, né? Tomou cartão amarelo. Mas não tava pendurado, né, Michele? O Luciano não tava pendurado não, né? Não tava. O São Paulo tinha uma lista extensa, mas ele não tava nessa lista de pendurados, não. Perfeito. Acho que pro próximo jogo o Luciano tá pendurado, então. Deve estar com 2 cartões, pois é. Então, a Michele Silva coloca Ferreirinha, o craque Bandeirantes, Leandro Quesada, Luciano, Rogério Assis, o Ferreirinha pela jogada do gol, mestre Alexandre Pretzel. Agora sim, Xandão. Luciano, ele merece, né? Não fez um grande jogo, mas foi o cara que chutou a gol no primeiro tempo e fez o gol no segundo. Então, pra mim, o melhor em campo, Luciano. Luciano, craque Bandeirantes, vitória tricolor na Serra Gaúcha, São Paulo 1, Juventude 0 e Rogério Assis explodiu dessa forma aqui, vai pra rede, canhão! Rogério Assis! Ferreira, Wendel pra trás, pra Marcos Antônio, por dentro do passe, Rodriguinho liga de fundo, pra Ferreira, livre, domina, a caneta no Abner, na área, rolou pra fazer Marcos Antônio, ajeitou pra trás, Luciano escorou no canto, é gol! Gol! É do São Paulo! É do tricolor em Caxias do Sul! Luciano ao receber na pequena área com gol vazio, numa belíssima jogada na canhota, com direito a uma caneta do Ferreirinha no adversário, um drible maravilhoso. Marcos Antônio roda no pé do Luciano, na cara do Gustavo, é só fazer. O São Paulo marca no finalzinho do jogo. Luciano, São Paulo 1, Juventude 0. Gustavo não tem jeito, tá feito. Que jogada do Ferreirinha. Luciano recebe do Marcos Antônio e manda para dentro. 1-0 tricolor. O Gustavo não tem jeito, tá feito. São Paulo 1-0, Michele Silva. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar.
Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. Todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. 9h02, abrindo os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes. Vamos juntos até às 11 horas da noite. É isso aí, 2 horas de apito final para que a gente possa falar muito sobre essa vitória do São Paulo, a repercussão da sequência da rodada e, claro, não ficaremos apenas em cima do São Paulo. Afinal de contas, o pau tá quebrando lá na Zona Leste de São Paulo, Parque São Jorge, protesto da fiel torcida corintiana contra a renovação e transparência, atual gestão, Augusto Melo, muita coisa para que a gente possa debater já. Luiz Fabiani, para falar um pouquinho mais sobre a renovação de contrato de Yuri Alberto e, claro, toda a repercussão envolvendo a parte extracampo do Corinthians. Em relação ao Santos, a repercussão envolvendo Neymar. Gente, o torcedor que bateu boca com o Neymar ontem na Vila Belmiro, primeiro que eu acho que ele tá no direito dele totalmente. Paga ingresso caro, veio do interior. Esse sim dá vida pelo Santos. Esse sim não olha pra dinheiro. Pelo contrário, só coloca dinheiro no clube. E ele teve que ficar dando entrevista hoje pra pedir desculpas, porque estava sendo ameaçado por uma parte da torcida, entre aspas, torcida dos Neymarzetes. Vão pastar, vai. Vão pastar. E outra coisa, né, Neymar? Peter Pan da bola, até quando? Menino Ney, até quando, né? 33 anos na cara, vamos ter um pouco de vergonha nessa cara lavada, vamos começar a jogar um pouco mais de bola e se importar com o que realmente importa. Porque ficar dando satisfação, batendo boca, xingando o torcedor, pelo amor de Deus, né? Já passou dessa fase, né, menino Ney, eterno Peter Pan da bola. Sobre Palmeiras que vem de vitória e, claro, a entrevista coletiva de Hernan Crespo daqui a pouquinho você vai acompanhar com os trabalhos de reportagem da Michele Silva. Ao meu lado nós temos Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, todo o timaço técnico interno e externo da Bandeirantes, com Michel Lopes à mesa de som, Central Técnica Bandeirantes de Beto Rebeck, lá gerando imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Alexandre Marques, quem tá contigo aí na técnica externa, hein, Michele Silva? Ela não tá ainda, né? Daqui a pouquinho ela volta. E você está conosco, Nina Gagliotti? Boa noite, não te dei boa noite, Nina. Sempre, Capela. Boa noite pra você, a todos os ouvintes. Hoje ainda tem jogo importante, viu, Capela? Tem bola pra rolar. 9h30 da noite, daqui a pouquinho, tem Atlético Mineiro e Bucaramanga. E aí, até deixo pra vocês debaterem se de forma surpreendente ou não, o último brasileiro remanescente na Copa Sul-Americana, os demais todos foram eliminados. Vamos debater sobre Copa Sul-Americana também, porque olha, Bahia, Grêmio, geraram uma expectativa no seu torcedor e vão ficando pelo caminho, hein? O cerco vai fechando para os brasileiros na disputa da Copa Sul-Americana. Só tem Fluminense e Galo até agora. Exatamente. E o Galo joga hoje, o Fluminense já tá nas oitavas, pega o América de Cali. Exatamente. Quer dizer, vamos falar bastante sobre essa rodada cheia de Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, quando a Michele Silva tiver condições, a gente vai colocar a participação dela para que a gente possa entender se vai ter ou não zona mista no Alfredo Jaconi. E claro, vamos ouvir a entrevista coletiva na íntegra de Hernan Crespo. Senhores, antes da gente voltar a falar sobre São Paulo aqui, queria uma sublinhada antes do gabarito do jogo também em relação ao que esperar do São Paulo para a sequência do ano. São Paulo tem Copa do Brasil, vai passar pelo Atlético Paranaense, isso aí é evidente, não precisa nem jogar, tá na próxima fase. Libertadores tem um Atlético Nacional, vai ter que jogar que o time é chato, por mais que tenha rolado alguns desfalques nessa última janela. Eu não entendi, o que não precisa nem jogar? A Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, não precisa jogar. Infelizmente não parece jogar. São Paulo já está na próxima fase. Razão ou paixão? Não, os dois. Razão, paixão, análise, realidade, situação. O Atlético Paranaense é uma várzea, é um caos, é uma bagunça, é uma ditadura. Eu não vejo a hora essa desgraceira toda ser varrida do clube. E o Atlético não vai passar pelo São Paulo, da menor chance. O que é mais bagunçado hoje? O Atlético. Atlético Paranaense, Atlético. Vasco ou Corinthians? Atlético. O Atlético.
Não tem nada pior. Não tem nada pior. Hoje, como gestão do futebol brasileiro, não há nada pior. Nem as ratazanas, como a torcida chama aí do Corinthians, nem essa SAF que tá uma piada com a entrevista coletiva do Pedrinho, que inclusive citou o Corinthians. O Pedrinho citou o Corinthians na entrevista coletiva, falando o seguinte: eu não gostaria de falar sobre outros clubes, mas eu não quero fazer que nem o Corinthians, que contrata jogadores e não consegue honrar com os compromissos. A gente vai colocar, tem aí? Fala aí, Pedrinho. Vamos ver o presidente do Vasco citando o Corinthians na entrevista coletiva do Vasco. Vamos lá. Perfil, modelo de gestão. Eu não vou fazer contratações que o Corinthians fez e não honrar os compromissos. Eu não queria falar de outro clube, mas como você citou, eu não vou entrar nem muito mérito do clube, eu vou entrar no mérito do conceito que você citou. Eu não consigo contratar e não pagar, pô. Não consigo. O torcedor, ele não pode esperar isso de mim. Desculpa te decepcionar, assim, eu não vou fazer isso. Porque eu não estou fazendo isso comigo. Eu estou fazendo isso com a instituição. E se a gente está nesse processo de recuperação, é porque essas práticas foram usadas. Então, assim, me desculpe. O que eu quero falar para o torcedor, assim, eu vou trabalhar muito como eu trabalho. Foi só um trechinho aí. Queria que vocês analisassem essa situação. Pretzel, Quesada, vamos lá. Olha, começou com o Cristiano Dresch, né? No ano passado. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. E agora o Pedrinho diz que não vai gastar e não vai fazer como o Corinthians, que contrata e não paga. Mas já fez, né? Pois é. Já fez. Gastou 40 milhões de reais no João Vitor. Já chegou a dever para os jogadores, né? Trouxe Paiê. Mas pagou. Sim. Ao que nos consta, pelo menos. Ao que nos consta. Pagou, né? Mas é o seguinte, ó. O Corinthians não pode... Bom, quer dizer, na cabeça dos dirigentes passa por isso e não tá nem aí, né? Conselheiros, ex-presidentes, né? O Corinthians virou chacota financeira, cara. Agora, hoje até foi um portal, viu? Tem que dar... Atenção, pessoal, imprensa de São Paulo. Deem crédito para quem deu a notícia do Vitor Sá hoje. Foi um portal de São José dos Campos. Boa. Eu acho que o portal é On News. On News. On News. Um abraço Foi pra eles esse, aí. porque o Vitor é de é lá. da região dele, né? O Vitor é de lá. Boa. E aí uma pessoa ligada a ele avisou o pessoal do site. Parabéns ao pessoal do On News, que é o site de São José dos Campos, que deu a notícia do Vitor Sá. Depois apareceram sempre os mesmos. Sempre, que a notícia sempre. é dele Isso, e tal. o pai da criança. Não é, certo? Sempre entra requentando também. Só pra não ajudar, mês passado o Luiz Fabiani falou sobre o Vitor Sá aqui na Rádio Falou Bandeirantes. mesmo, falou mesmo. Ele não gravou a negociação, falou que o Corinthians tinha interesse. E aí o On News de São José acabou trazendo a informação que está acertado. Então, sinceramente, até agora vamos ao tamanho da contratação, vamos lá. certo? É um jogador nota 5, né? Foi bem no Botafogo, né? Mais ou menos. Chamou atenção, pode ser? Pode Chamou ser, atenção. mas o Corinthians precisa mais que chamar atenção. Pois é. O Vitor Sá é um Mas aí jogador faz como, nota irmão? 5. Faz como? O Vitor Sá, com todo o respeito, é do nível do Thales Magno ou pior. Ou pior. Então é o seguinte, ó. Tem que trazer, né? Aquele papo, tem que trazer alguém, tem que trazer, e eles estão sem dinheiro. Dá uma satisfação pra Pois torcida, nós estamos tentando, Mas né? viu, a torcida prefere que tu aposte no Guinegão e pague as contas do que trazer o Vitor Sá, que não vai acrescentar muito. Na minha opinião, tá com 31 anos já, certo? Tava no Krasnodar da Rússia. O que tem de brasileiro que jogou no Krasnodar também é impressionante. Bom, eu não contrataria, mas respeito a opinião dos corintianos. E aí, Quesada? Eu acho assim, se for para gastar dinheiro, tem que trazer um bambambam, né? Entendeu? Porque jogador mediano, o Vitor Sá é um jogador mediano, né? Eu acho que é um jogador comum. Mediano é melhor que comum. Não, tudo bem, né? O mediano meu é comum. É um jogador razoável, vai, né? Não é nada, né? Não é nada estrondoso do ponto de vista, pô, o cara já chega, você dá a camisa e ele vai resolver, entendeu? Mas tem jogador assim? Tem. Só que jogador assim custa muito, né? O problema é o custo-benefício. Você vai trazer um cara que não deve ser barato e eu não sei se ele vai ajudar. Agora, eu não acho muito legal quando dirigentes começam a citar outros clubes, entendeu? Eu acho que o Vasco tem tanto problema na vida para ficar citando o Corinthians, né? Inclusive, sabe de quanto é a dívida do Vasco da Gama? 1 bilhão e 200 milhões. Minha mãe do céu. A SAF, a 777, que eu chamo de 171, Deixou né? um Que é buraco. 171. Deixou um buraco. Com ela, a dívida aumentou de 800 para 1,2, ou seja, aumentou em 400 milhões. Porque é aquela história, a gente senta aqui
e defende... Quando a gente defende SAF, eu, você, o Pretzel e quem está ouvindo aí, a gente, na realidade, está defendendo a boa gestão, que pode ser uma SAF, como pode ser uma gestão comum à lá Flamengo, que é do jeito do Flamengo, que é muito bem feito, ou do jeito do Palmeiras, que é do jeito do Palmeiras, que é muito bem feito, entendeu? É isso. Porque a gente fala de SAF, se você traz os picaretas, você pode piorar a situação. A situação do Vasco ficou pior. Aqui, os números não mentem. Devia 800 milhões, agora deve 1,2. Bom, 800 milhões já é uma baita de uma grana, Pelo né, João? amor de Deus. Mas 1,2 são 400 milhões a mais. Então é o seguinte... Vai ficando irreversível, Vai né? ficando irreversível. Aí, o Corinthians só tem uma diferença do Corinthians em relação aos outros. O Atlético deve 1,3, segundo o Everton, né? O São Paulo deve quase 1 bi, Pretzel. O Santos, o João, deve quase 1 bi de reais. A dívida já subiu, viu? O conselheiro Já subiu, Flávio né? Marques Passou um bi, então, falou né? de 31 de dezembro, certo? É. De 24, 968 milhões. A dívida já está em 974 milhões. A dívida do Aí. São Paulo subiu. Quase 1 bi. Subiu. A do Santos é quase isso também. Exatamente. Então, ou seja, vai fechar o ano... O Inter, cara. O Inter está em quanto? Tá com quase 900. Quase 1 bi Nossa também. Senhora. Então, olha só. Só que tem uma diferença aí. O Corinthians, ele consegue produzir um dinheiro que ainda dá uma mínima esperança de, em 10 anos, conseguir... Se botar cara honesto hoje, se botar um João Paulo Capelanes, em 10 anos você resolve lá. Aí eu quebro o clube de vez. Não, mas tem que ser um cara honesto que saiba trabalhar com dinheiro sem fechar o futebol. Perfeito. Porque a arte é o seguinte, não adianta só fazer economia, você tem que fazer uma economia dentro de um projeto para manter um time no mínimo competitivo. Aí olha o que o Mirassol tá fazendo, entendeu? Vai lá e contrata o time do Mirassol. Não, é um time competitivo, concorda? Esse time competitivo com a camisa do Corinthians não estaria fazendo feio. É verdade. Né? Eu vi um levantamento hoje Desculpa, quem corre o risco de ser rebaixado hoje, Mirassol ou Corinthians? Corinthians. Então, é isso que eu tô falando. Mas vem cá, eu tava vendo o levantamento hoje, eu não lembro quem que fez, desculpa, eu daria o crédito aqui, mas eu vi passada rápida antes de entrar no jogo aberto, vendo as últimas notícias, né? E aí eu vi que eles fizeram uma comparação, um perfil fez uma comparação com o investimento do Mirassol e o investimento do Santos nesta temporada. O Santos investiu 127 vezes mais do que o Mirassol. E consegue ter um time pior que o do Mirassol, que subiu junto com o Santos a temporada passada. Parece pela primeira vez disputar a Série A. E não tem o Neymar, hein? Que Sem seria uma cereja no bolo. O perfil Fur-OZ pergunta se o Vasco não deve ao Corinthians pelo Piton ainda. Olha, eu não me lembro de ter quitado isso. É capaz de dever. Vocês lembram do Marques? É bem capaz de dever. Vocês lembram do Marques que foi pro Corinthians? Marques. Sabe quando... O atacante? É. Sim. Teve uma época aí que o Vasco estava devendo ainda pro Corinthians em relação ao... Ainda? Deve ter Pô, caducado. faz uns 20 anos isso aí, Então, velho. pois é. Mas é o que eu digo. Mas será que o seu Emerson Piovesan sabe que pode... Então, que de repente o Vasco deve eu ao não tenho o Corinthians contato pelo dele. Piton? Vocês poderiam pedir o contato dele... Vocês poderiam pedir a informação para ele através de um contato para saber de quanto é a dívida do Corinthians? Você pode fazer esse favor pra Ele mim? falou que ia averiguar Então, as mas já deu 10 informações dias já. e passaria pra gente Já ao deu vivo 10. no Esporte em Debate, né? Vamos ver se ele vai da pizzaria com a gente, podia ser legal, né? Então, mas ele dá um pulinho lá. Ele tem que trazer as informações. Claro, eu vou sem perguntar dúvida. isso outra vez. Por falar em informação, deixa eu só trazer um destaque aqui, ó. Daqui a pouquinho Atlético Mineiro e Atlético Bucaramanga da Colômbia vão se enfrentar pela Copa Sul-Americana. Na ida, o Galo venceu Já fora de fostes casa. a Bucaramanga? Não. Bucaramanga nunca estive. Seria uma honra. Mas o telão do estádio anunciou Scarpa e Rony. E adivinhem o que rolou na Arena MRV. Foram devidamente vaiados por toda a repercussão no meio de semana que eles teriam entrado com um pedido unilateral de rescisão de contrato, depois voltaram atrás, e aí o torcedor, obviamente, caindo de pau, caindo de madeira em cima deles. Eu parabenizo a imbecilidade de um torcedor que defende o salário atrasado. Bata a palma, é isso. Bacana. Depois você vai querer cobrar o jogador. Não, bata a palma, é normal. É isso. Atrasa salário. A gente não pode normalizar isso, cara. Pessoal, as pessoas estão confundindo o amor, a gana, o profissionalismo que um jogador tem que ter com uma camisa, com um time que paga, sendo que o time não paga. Acabou. Um abraço ao Daniel Brito, que está gostando do nosso bate-papo aqui. Muito obrigado, Daniel. Abraço. Viu? E quem não gosta, pode dizer que não gosta. Claro. Só não precisa ofender, só Exatamente. isso. Um abraço ao Romildo Mendes dos Santos, está na Califórnia. O Casares está afundando o São Paulo. Um abraço aqui da Califórnia, ele está dizendo. Tá mesmo. Um abraço pra você. E um abraço pra todo mundo que tá mandando participação pra cá. O Felipe Castro, Daniel Brito, o... Deixa eu ver. Nice Matos, Romildo Mendes. Um abraço pra Karina, a Kátia,
o nosso querido Rogério Pimentel por aqui, Sérgio Eduardo, um abraço para todos vocês que mandam para cá a participação. Arquivos Edu César, sabe quem mandou mensagem pra gente aqui? Quesada e Alexandre Pretzel, na audiência aqui em Uberaba. Saudades de vocês, eu, Dona Eliana e seu Marcelo, sabe quem? Sabe quem? Marcelinha Cunha, Marcelinha Souza, né? Marcelinha mandando um beijo pra gente aqui, direto de Uberaba. Beijo pra toda a família também, maravilhosa. Um abraço pra todo mundo. E daqui a pouquinho a Nina Gagliotti vai aproveitar para destrinchar a sequência da tabela do Campeonato Brasileiro e também jogos importantes Sul-Americana. Vem aí Libertadores, Copa do Brasil, muita coisa bacana. A Michele Silva já foi resgatada. Alô, Michele Silva, tá na escuta aí, Mi? Tudo certo, Capela. Já tô por aqui na sala de entrevistas coletivas aqui do estádio Alfredo Jaconi. Estamos no aguardo de Hernan Crespo. O São Paulo volta ainda hoje. Então, a tendência é de que tudo ocorra muito rápido por aqui. Se tiver tempo, pode ser que algum jogador também fale conosco. A gente está no aguardo, mas tudo depende da demora de cada um dos processos aqui até o Crespo chegar, dar a entrevista, porque o São Paulo, lembrando, volta ainda hoje e por isso vai ser tudo rapidinho. Tem zona mista aí no Alfredo Jaconi, Michele? Tem, e é excelente, inclusive, porque ela fica bem na chegada aqui. Por exemplo, tem um espaço onde os ônibus chegam, as delegações chegam. De um lado você tem um quadradinho, um retângulo do Juventude, né, da equipe mandante, do outro da equipe visitante. E já do lado esquerdo, equipe mandante, você tem zona mista e sala de coletiva. Do lado direito, visitante, zona mista e sala de coletivas. E depois, seguindo reto, é o túnel direto para o campo. Então, tem aí esses dois espaços e a gente pode acompanhar as chegadas das delegações também. A exemplo do que é na Arena, que também tem esse formato um pouco parecido, que a gente consegue acompanhar também as delegações chegando no estádio. Zona mista raiz, né? Fostes já... Nunca. A zona mista? Nunca? Não, Alfredo Jaconi não. Nunca estive lá. Muito bom para trabalhar. Tem saudade da zona? Qual? Da zona mista. Não, tá falando do não quê, dessa aí, não. Mas para de ser quinta série. Você que me perguntou. Juventude como estrutura, viu, pessoal? É um clube maravilhoso. Só que o time é ruim. Então acho que... Tem um elevador panorâmico agora, Pretzel, muito bonito. Olha, Juventude sempre... Eles não gostam da imprensa de Porto Alegre. É mesmo? Não gostam, mas sabe... Comigo tá tudo certo, tá? Eu sou muito bem tratada aqui. Eles são torcedores, não é o clube. Perfeito. Torcedores não gostam da gente, né? Por quê? Porque não gosta. Tem razão. Anti-Grenal. Capital e Serra. É aquela história do eixo. Vocês só falam da dupla Grenal, esquecem o Juventude exatamente. E tal. A gente fala do Juventude pra caramba aqui na rádio, né? Quantas vezes nós não entrevistamos o presidente do Juventude? A gente fala de todos os clubes, principalmente domingo. Exatamente. A propósito, o programa que você e o Pretzel, que João Paulo Capelanes e Pretzel fazem aos domingos, é uma das coisas mais legais que o rádio produz. Eu carrego nas costas, né? Tem jeito. Bom, aí já vocês decidem isso daí, mas que é... O que tu acha? Recuperamos o horário, Cação? Não, tá bem feito, bem produzido. Vocês ampliam bem as discussões, porque a gente está muito aqui nesse mundo paulistano, mas é legal a gente fazer comparações para ver que a capivara não é só do Corinthians. Você vê o Atlético Mineiro, que é uma marca tão linda do futebol. A gente tem que falar de todo mundo, tem Vasco razão. Da Gama. Gente, o Vasco teve esquadrões, teve times, né, incríveis. Né? Olha, a entrevista do conselheiro Flávio Marques, 1h30 aqui, né? É a entrevista mais transparente da história do São Paulo nos últimos 20 anos. Eu não estou exagerando. Eu também acho. É isso mesmo. E posso prestar uma solidariedade? Ele merece, viu? Ele merece pelos sócios e pelos conselheiros do grupo dele uma menção honrosa no conselho. Mas aí esquece. E uma salva de palmas no conselho, certo? Por ter a coragem de dizer e de mostrar o que ele mostrou aqui no programa. Sem dúvida. Eu queria prestar minha solidariedade ao seu Flávio, que foi realmente muito transparente conosco aqui nessa entrevista de 1h30. Um bate-papo, né, Xandão? Bate-papo, E ele abrindo o jogo. E aqui a gente trata todo mundo igual. Sempre. A situação do São Paulo, o presidente Casares, o Leonardo Serafim, o Eduardo Toni, certo? O Chapecó, tá à disposição para vocês o espaço. Agora, se não querem ocupar, a gente não pode ir buscar vocês do Morumbi e obrigar a dar entrevista. Exato. Agora, só queria prestar uma solidariedade, porque realmente repercutiu muito essa entrevista que o seu Flávio Marques nos deu. No nosso canal do YouTube, tá no domingo. O pessoal tá perguntando aqui. Tá lá na íntegra. E o negócio é o seguinte, muitos torcedores do São Paulo, eles falam assim, vocês estão prestando um desserviço
vocês têm que falar do São Paulo dentro de campo. Aí o São Paulo vai aumentando as suas dívidas de uma forma descontrolada e aí compra o discurso do Júlio Casares quem quer. Qual o discurso do Júlio Casares? Não, fizemos uma arquitetura financeira aqui para administrar o clube, com uma dívida que não para de crescer. Então é importante que a gente possa colocar sempre os dois lados. E a Rádio Bandeirantes há 9 décadas vem fazendo isso, desde a sua fundação. E sem demagogia, a verdade é essa aí. A gente coloca o lado A, coloca o lado B. Só que, infelizmente, o São Paulo... ele virou um clube antidemocrático. O São Paulo, ele agora só faz questão de falar com os amiguinhos. E eu respeito isso aí, ninguém é obrigado a dar entrevista. O problema é que o jornalista nada mais é do que um elo entre o clube e a sua torcida. Se os caras não querem ser confrontados, apertados, então e você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes e quer viver só de informações que saem de dentro do clube, eu posso garantir a você uma coisa, você ficará mal informado. Porque as TVs institucionais, os clubes, o que elas querem? Elas não vão divulgar a discussão, o atraso, o problema. Vão só divulgar como se o clube fosse a Alice do País das Maravilhas. E a gente sabe que o São Paulo está no mesmo caminho do Corinthians, como você falou, Quesada, do Vasco, do Santos, do Inter. E aí eu faço uma pergunta aqui séria no futebol brasileiro. Existe a regra do fair play financeiro. Já pararam para pensar que se a regra do fair play financeiro fosse colocado na risca aqui, fecha. Onde os clubes estariam? Fechados, na sua 10, 12 que fechariam. Exatamente. E aí? E sabe por que não vai passar? Por causa disso. Porque gastam o dinheiro que não é deles. Não é deles. Azar dos clubes. Certo? E outra, não venham dizer que a gente pega pesado. Não, a gente aqui prega pela transparência e com espaço para o debate. Sempre. Certo? Sempre. Aliás, o Palmeiras se deu conta, né? Que estava indo para o fundo do poço, certo? O Paulo Nobre salvou o Palmeiras e vieram as outras gestões e o Palmeiras hoje é uma referência. Deram continuidade. Certo? O Flamengo fez a mesma coisa. Ninguém pode gastar um centavo a mais do orçamento aprovado no Conselho do Flamengo. Senão é empichado. Senão é empichado. Então, assim, ó, essa é a melhor regra do Estatuto. Por que o Estatuto do São Paulo sempre tem, né, uma ajeitadinha um jeitinho. Aqui, outra ali. Vem cá, dá para reeleger? Não, não dá. Então muda aqui. Certo? Aperta aí, né, ali. Aperta ali e tal. O Santos que tá, né? Com todo respeito ao Santos, eu adoro. O Santos tá destruído. Atrasado. O Santos tá destruído, atrasado, certo? Atrasado que eu tô dizendo como gestão, Claro. como clube. Precisa melhorar. A gente adora o Santos. Mas tá numa situação muito complicada. E outra coisa, falar em Santos, hein? Ô, Neymar, você quer ensinar torcedor a torcer? Nossa, vai te catar, Neymar. Pô, pelo amor de Deus, joga bola. É um baita jogador. O jogo foi bom ontem, Caçado. O jogo foi bom ontem. Gostei o muito Neymar do jogo. jogou bem ontem, Jogou bem, mas precisa ir lá chamar a atenção pra brigar Não. com o torcedor. Não. Ele prometeu o cara, né? Você viu que ele prometeu, o cara e outra. foi lá, né? O cara gastou R$1.500, levou o sobrinho que veio dos Estados Unidos pra conhecer a vila. Que é o rapaz que estava do lado e ali o menino, dizendo, vai jogar o menino bola. é especial e tomou um tapa na orelha. Tá? Tomou um tapa na orelha de outros torcedores. Pô, Sério? cara, sério. O rapaz hoje fez um pronunciamento no Instagram e falou sobre isso. O cara gastou R$1.500. Ele é sócio, Aí não. certo? Ele não mora em Santos. Perfeito? Era só que faltava agora querer ensinar a gente a torcer. Ensinar o O torcedor. Abel Ferreira ontem na coletiva falou também. Aqui, ó, viu? Se sentiu ofendido, viu? Faz ouvido de mercador, cara. O cara tá no campo, isso é uma covardia aí em direção ao torcedor pra querer bater no torcedor ou brigar com o torcedor. É isso mesmo. O Eric Cantona uma vez, lembra daquela... Lembro, deu uma voadora no cara. Pegou um ano de suspensão. Pô, a gente quer o quê? A gente quer estádios fechados ou a gente quer deixar o torcedor extravasar? Se o cara não tem razão, certo? Vai ali um segurança, ô amigo, né? Volta pro teu lugar, viu? O torcedor tava protestando. Tava protestando. Qual o problema de protestar? A cabeça quente. Talvez se fosse eu no lugar do Neymar, eu iria lá e brigaria também. Mas o Neymar, o Neymar é um cara, como qualquer jogador, que já tá rodado, já tá preparado para elogios falsos e para críticas mais severas. Então, evita esse tipo de coisa. Claro, evita isso. Exato, ignora, entendeu? Ignora. Agora, assim, não é fácil ser xingado, eu concordo, não é fácil, ninguém quer ser xingado. A gente é xingado todo dia, né? Mas o Neymar precisa entender que faz parte do trabalho dele o crivo da torcida, do cronista esportivo, dos companheiros de profissão, dos técnicos, dos ex-técnicos, né? Quem que falou lá que ele era um problema no início da carreira? O René Simões. René Simões. Estamos querendo um monstro. E aí o que aconteceu? O René, ao falar isso, ele também entrou na mira
de boa parte da Sem torcida. dúvida, sem Ele ouviu dúvida. poucas Foi e boas cancelado, também. Foi né? cancelado. Fechou portas ao futebol. Numa época que não tinha Instagram, Twitter e tal, para cancelar da forma como se cancela hoje, né? Então, é verdade. Enfim. Bom, por falar em monstro, quem faz Crespo. um trabalho monstruoso é Michele Silva. Crespo chegou aí, Michele. Vambora, ao vivo. É isso. Vamos ouvir a coletiva do técnico do São Paulo, começando agora. Agora não. Agora. Som. Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Hernan Crespo após a vitória sobre o Juventude no Alfredo Jaconi. Boa noite, Gabriel Sarque, bancada tricolor. Te perguntar em relação à importância dessa vitória para sair da zona perigosa também da tabela do Campeonato Brasileiro. E hoje o São Paulo com 0-0 no placar, buscando o jogo. Você colocou o Ferreirinha no André Silva. O torcedor normalmente associa você ter um centroavante a buscar o gol, mas o Ferreirinha hoje traz uma outra característica que claro, participa da jogada do gol, dando uma caneta ali na área. Um pouco do seu pensamento também nessas alterações e da entrada também do Rodriguinho, hoje para jogar centralizado, descendo o Damian para a direita. Sim, as mudanças foram não por mim, senão por os atletas que entraram muito bem. A ideia, nós estávamos chegando, teníamos dificuldades para chegar a André Silva. Então, a gente achou que Ferreirinha podia dar 1 contra 1, criar dificuldades a zagueiros que eram altos. Então, aconteceu isso. As qualidades dos atletas temos. Tentamos uma ideia, a ideia funcionou. Estamos todos contentes disso. Depois da situação do Rodriguinho, precisamos, se bem temos a Bobadilla, que estava jogando muito bem, mas precisamos um pé um pouquinho mais delicado. As características de Bobadilla podia ajudar aí no lateral. Eu sei perfeitamente que não é a sua posição, mas durante o jogo falei com ele de fazer a gente um favor, porque precisava um Rodriguinho com dinâmica, um Rodriguinho que com o talento dele podia criar soluções para o time. Então, por isso foram as mudanças. Professor, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. Queria que você falasse sobre a escolha do Sabino hoje na zaga, né, dos 3 zagueiros, e falasse um pouco do Luciano também, né, que fez mais um gol hoje no campeonato, deu mais uma vitória para o São Paulo, e sem aqueles jogadores que estão no departamento médico, né, Oscar, Lucas, enfim, ele passa a ser a grande referência ali no ataque. Você pensa em explorar um pouco mais essa boa fase dele e o time jogar um pouco mais, procurar mais o Luciano dentro da grande área para aproveitar essa fase? A ideia de Sabino foi porque Alan não está bem. A gente não queria arriscar ele, porque sabia que se jogava hoje não podia, seguramente por uma questão de um pequeno dor que ele tem no sóleo, podia arriscar de não jogar com o Fluminense. Então achamos que a solução justa neste caso era Sabino, que jogou muito bem. Depois falou de Luciano. Luciano é um momento feliz para todos, um momento que é decisivo, um momento que ele está bem, que cada bola que toca é perigosa, está fazendo gols, assis, está jogando bem. É importante, mas também muito importante que o segundo jogo consecutivo de baliza zero. Então, quando você começa a segurar a baliza zero, já sabe que com o talento que a gente tem na frente, antes ou depois pode fazer gol. Crespo, aqui atrás, foi um gol muito comemorado, né? Não só pelos jogadores que se dividiram ali, metade correu com o Ferreirinha, metade foi correr com o Luciano, mas também pela comissão técnica. E, inclusive, no final do jogo ali, vocês comemoraram muito a vitória aqui. Queria que você desse a dimensão dessa vitória fora de casa, a primeira do São Paulo no Brasileiro fora de casa. O São Paulo faz os seus primeiros 3 pontos fora de casa.
e também já pensando no que vai ser o calendário, porque na semana que vem começa o mata-mata da Copa do Brasil, depois tem mata-mata de Libertadores, e aí pensando no que é a posição do São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro, talvez esses sejam os caminhos mais curtos para um título esse ano, pelo menos é o que pensa o torcedor. Esqueci la primera pregunta. Ya la segunda ya no voy a falar de eso, porque el calendario aquí, cada 3 días tenemos una aventura nueva, es muy difícil programar cuando esto aquí es dia a dia. Mas la primera pregunta fue... No, la dimensión fala solo la clasificación. A gente sabía que está ainda lutando en una zona incómoda, y sabía que tenía un juego directo contra un time que está lutando también ahí. Entonces, era un juego de 6 puntos. A gente sabía la importancia, sobre todo después de un desgaste físico, energético, como fue otro día no Clásico, con Corinthians. A gente viene de jugar con Flamengo, con Bragantino, con Corinthians, no es fácil. Entonces viene aquí y sabe que es un rival incómodo, mas acho que o time mereció. Tal vez antes podía abrir o placar. Aconteceu a final, também igual. Crespo, boa noite. Michele Silva, Band TV, Rádio Bandeirantes. Queria te perguntar a respeito desse começo de trabalho. O quanto você acha que é necessário ainda de tempo para você ver um São Paulo mais próximo do que você considera ideal? E também pensando em reforços, você sente que o time precisa de muitos nomes sendo incorporados nessa janela? A primeira coisa, não sei quanto dura a janela. Primeira coisa. Segunda coisa, não falo do transfer, mercado. A diretoria sabe o que a gente pensa. Eu sei a situação do São Paulo. Então é assim, basta. Depois, se tem que falar de uma coisa particular, fala com eles. A diretoria que pode falar tranquilamente. Que era a outra? Time, temos. O tempo que a gente tem é isto aqui. Agora, o que tem que fazer? Recuperar energia, porque tem outra final com o Fluminense no Morumbi. Então, não é que tem muito tempo para trabalhar, só recuperar, tentar de organizar um pouco as ideias, porque o trabalho neste último tempo, nestes 10 dias que começou o Brasileirão, foi muito difícil. A gente gastou muita energia, porque sabe que estava uma situação incômoda. Agora, um pouco melhor, mas a gente tem que continuar a lutar. Continuar porque ainda não acabou. Hernan, falar um pouco do Luan, hoje a volta dele, a gente viu ele bastante emocionado. E é um jogador que foi um pilar importante, o Luan, em 2021. Foi um pilar muito importante do seu meio-campo em 21. Hoje ele volta, fica emocionado com a chance, e um pouco do seu tratamento com ele nesses dias de CT. Ao final do dia, sempre falamos de atletas, mas estamos falando de pessoas. Então é muito importante isso. Estar perto a situações particulares, privadas, personais. A gente chegou aqui, a comissão chegou aqui para ajudar os atletas. Então, uma pessoa, para mim, importante, porque ao final do dia foi um dos protagonistas de um título para São Paulo com a gente dentro da comissão. Então, é uma pessoa particular. A gente quer ajudar a ele como a todos os atletas. Então, quando vê ele feliz, a gente é feliz. Cerramos então com o técnico Hernan Crespo. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite. Tá aí a entrevista coletiva
Desculpa, eu tava um pouquinho longe do microfone ali. Mas a entrevista coletiva do técnico Hernan Crespo, a gente vai deslocar agora para a zona mista. Talvez a gente consiga pegar algum jogador passando, viu, Capela? Maravilha, ouvimos na íntegra a entrevista coletiva do Crespo, gostem ou não. Acho que boas respostas do Crespo. Boa, o Crespo é um cara que responde a tudo, não quis se envolver nessa questão de reforços, falou que entende a situação financeira do clube. Agora, colocar o Pumita no São Paulo, né? Foi oferecido, está encostado no Vasco. Eu acho que não joga no São Paulo. Eu também acho que não. Eu acho que ele é inferior ao Cédric, viu? O Pumita. Acho que é mesmo nível, hein? Mas então é não serve. Nível, não serve. Se é o mesmo não nível, serve. não serve. E outra, né? O São Paulo abriu mão do Moreira, do Igor Vinícius e agora tá louco atrás do lateral direito. Vendeu o né? Ângelo de 16 anos. E tem o Mike, que é da base, o PDV também já falou, que é um bom jogador. Vou ver no profissional, né? E ele não o Patrick Lanza também era muito bom e não conseguiu fardar, né? Pois é, também tem isso um pouco. Agora, domingo tem São Paulo e Fluminense. Provavelmente umas 40 mil pessoas no Morumbi. Ah, certamente. Domingo, 4 da tarde, horário bom. Bom horário. Bom horário. É isso e aí. O Fluminense vem de 3 derrotas. Pois é. Ué, mandaram o quarto melhor time do mundo Pois e tal. Aí o Renato, as explicações, Renato, que ele não teve folga com os jogadores. Eu achei que você ficou muito sério. Você tava mais... O que aconteceu? Não, tava prestando atenção na coletiva, pô. Deu uma baixada de bola não gostou do que o... Não, velho, aqui a gente tava no meio do debate sobre o Neymar quente aqui, e aí entra a entrevista coletiva do Crespo, e a gente tem que paralisar um bom debate pra ouvir o treinador, que obviamente é a prioridade da reportagem. Claro. Mas o que é? Ser analista agora de tom, é isso? Não. Imagine, não precisa também ser indelicado. Não, eu fiz uma pergunta. São 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, Seu microfone tá fechado ou tá aberto? Ah, tá. Agora tá aberto, entendi. Sob o comando do nosso Hernan Crespo. Os bastidores dariam um bom documentário. Sim. Daria, né? Sim. Daria, né? Capri ligou, mandou eu acho que eu pegaria a perpétua. Não, acho que sai da cadeira de roda, cadeira elétrica. Inclusive teria aquela menor proibido para menores de 16 a 18. Né? A Nina também não escaparia. A Nina ela fica quietinha aí no cantinho dela, mas é tão bandida quanto a gente, viu, velho? Não treme não. Não treme, né, Nina? Você vai ver, tá? Deixa eu mandar um abraço. Vai ter volta? O quê? Não vai ter volta. Um abraço pro Rafael Scrock e a esposa dele, Amanda Araújo. Eles estão em Astorga acompanharam o jogo. E ele está dizendo que está acontecendo nos clubes é o que acontece na política do Brasil. Lembra que o Santos teve um zagueiro chamado André Astorga? Então estão em Astorga. Um abraço ao Rafael. Grandalhão, cabeludinho, exatamente. né? Lembro dele, Astorga sim. onde é? Em Paraná, São Paulo. né? Não é São Paulo? Não, Astorga acho que é no Paraná. É Paraná? Então me desculpe. Quase certeza. Quase certeza. Astorga é no Paraná. No estado do Paraná. Dá um Google aí, a gente decide isso aí. É Paraná. É Paraná, né? Maravilha. Um abraço pra galera lá de Astorga, coisa maravilhosa. 9h38, daqui a pouquinho a Zona Mista com a Michele Silva ao vivo. Bola rolando, Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro é o Brasil na Sul-Americana. É isso, Irina Gagliotti? Até o momento, sim. Até porque é o único brasileiro disputando a competição. Último jogo dessa fase de playoffs. Nesse momento, 8 minutos do primeiro tempo na Arena MRV, 0-0, o jogo entre Atlético Mineiro e o Bucaramanga da Colômbia. Na ida, o Galo venceu pelo placar de 1-0, gol de Hulk. Astorga está entre Londrina e Maringá e fica próximo de Rolândia. Pô, eu já fui lá, Opa, cara. já foi em Rolândia? Fostes a Rolândia? Eu fui em Londrina e Maringá. Conhece bastante o estado do Paraná? Gosto. Já foste pra Rolândia? Não, Rolândia E pra Ponta Grossa? Eu também não. E pra Cascavel? Só vendo o chocalho daí, Cascavel. Essa quinta série. Cascavel já fui, boa cidade. Boa cidade. Tomada pelos gaúchos. É? Sim. Maiara Bastianella é de lá, sabia? Cascavel Eu tem conheço muito uma gaúcho. cidade chamada Cambé. Cambé. Foi o nome famosa, do jogador. pô. Zagueiro do Paraná, o Cambé. É isso aí mesmo. O Paraná Clube, por sinal, a gente tá falando sobre a draga dos clubes aí, velho. Paraná Clube também tá quase decretando falência, cara. Que coisa Olha triste, o muito momento que se encontra o Paraná Clube, Realmente é muito triste. Londrina é uma belíssima cidade. Belíssima cidade. Londrina do Ademir Lobo, né? Isso. Grande Ademir Lobo. Isso mesmo. Do Estádio do Café. Estádio do Café. E o Reinaldo Furlan também, lembra? Reinaldo Furlan e o Ademir Lobo. Isso aí. Brasil Emerson de riquíssimo, né? Souza, da região ali também. Isso, e o Matheus também, narrador, lembra? Mateus. Grande figura. Mário também. JB, né? O dono JB. JB. Porque Londrina tem uma rádio que é uma referência. É a Pai Querer, né? Pai Querer, Isso. Companheira nossa aí de Copa do Mundo. Deixa eu voar rapidinho lá. Ô, Michele Silva. Tá mais tranquilo, Eu tô sempre tranquilo, graças a Deus. Ô, Michele Silva.
Eu queria que você trouxesse aí uma curiosidade, um bastidor. Eu nunca estive no estádio Alfredo Jaconi. Quem não os ouve aqui, boa parte da galera não conhece a Serra Gaúcha, que é uma belíssima região. Gastronomia fantástico, um povo maravilhoso, um clima para quem gosta de frio maravilhoso, incrível também. O que você pode falar um pouco mais? Até por uma questão de logística, de curiosidade. Você tá em Porto Alegre. Até o Alfredo Jaconi, como é que é? Tem que ir de avião, de carro, busão, dá para ir a pé, de bike? Chega como? Conta um pouquinho desses bastidores curiosos aí do estádio Alfredo Jaconi da Serra Gaúcha. Eu vou falar com a minha galera, né? Que é a galera humilde e a galera sem dinheiro, né? A gente vai de bus, né? A gente vai de busão. Aí, pra ter uma ideia, é mais ou menos o quê? 2 horas, 1h30 de Porto Alegre, Caxias? Me ajuda aí, Rogério. 2 horas. Rogério Aguiar, nosso cinegrafista, está ajudando. Normalmente eu faço esse trajeto pra Vacaria, que é a minha cidade natal, que fica ainda um pouco mais pro lado de Santa Catarina, fronteira do estado, a porteira do Rio Grande, como é conhecida a gloriosa Vacaria. Então eu passo por Caxias do Sul. E é tudo Serra Gaúcha, né? E aí é um friozinho, aquele climinha gostoso, uma coisa meio londrina, entende? É mais ou menos isso. Mas a gente come bem aqui, isso é um fato. Curioso, viu? E é engraçado porque você é do sul tu acha do Brasil. Tu acha que eu elevei a moral ou diminuí a moral do Serra Gaúcha? Não, acho que você elevou a moral. E eu tava falando uma coisa até fora do ar aqui, eu sou muito fã do trabalho da Michele, e o lance é o seguinte, cara, ela não tem sotaque gaúcho, né, o Quesada e Pretzel? Parece uma paulistana, não é não? Se ela puxar um pouquinho... Eu me adapto pra vocês, na verdade. O que é? Esse é o ponto. Eu me adapto pra vocês, né? Ah, jura? Hoje, por exemplo, eu só tinha ali a oportunidade, na minha visão, era só São Paulo, né? O São Paulo ganharia hoje. Aí se é um jogo aí, Grêmio, e eu tô fazendo pra Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, é adaptado ao Grêmio, né? Mas você tá adaptando o seu sotaque pra fazer a transmissão pra gente, é isso? Não, isso não é intencional. Isso aí você percebeu aí por conta. Tá querendo acabar com a nossa identidade. Não, né? Tá querendo acabar com a nossa identidade. Não, porque é verdade. Aliás, eu vou protocolar a separação do Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Chega, cara. Tá bom, você vai separar o Rio Grande do Sul, aí você fica em cima ou embaixo? Eu fico em cima. Ué, você quer separar assim? E quer ficar em cima? Eu visito, né? Que incoerência! Depois eu visito embaixo, é isso. Entendeu? E aí, Quesada? Mas vamos separar. Ele quer separar e quer ficar em cima. Quer separar, vai pra baixo, pô. Não cai nessa. Claro que é uma brincadeira. O nome do cidadão era Ayrton Marques. Não, mas se separar, você continua aqui? Eu não sei se ele vive ainda, o Ayrton Marques. Rafael vai falar conosco aqui, viu? Vamos. Goleiro do São Paulo. Vamos ao que interessa. Goleiro Rafael, vamos lá, Vai falar Michele. conosco aqui o Rafael. Rafael, boa noite, tudo bem? Te perguntar sobre esse resultado, demorou ali o São Paulo conseguir esse gol, mas um gol importante, dá um pouquinho mais de tranquilidade para os próximos jogos? Olha, foi um grande resultado, a gente sabia que ia ser um jogo bem difícil e a gente tinha que manter a tranquilidade o tempo inteiro, porque o gol ele poderia sair no início ou também no final do jogo, mas eu acredito que nós buscamos o tempo inteiro o gol, nós fizemos uma grande partida, acho que controlamos, eu não fiz praticamente nenhuma defesa e nós tivemos grandes ataques onde o goleiro do Juventude acabou fazendo grandes defesas também, então acho que foi um jogo muito bom, onde nós saímos com a vitória e os 3 pontos que era muito importante para nós. Rafael, o Crespo falou ali dentro que é mais importante também do que o segundo jogo sem sofrer gols, né? O time passou em branco e aí conta com a qualidade lá na frente, não sofrendo gols, uma hora a bola entra. Quanto que vocês comemoram também, né? Passar o clássico sem sofrer gols e o jogo de hoje? É muito importante. Sempre que a gente não leva gols, a gente vai estar muito mais próximo da vitória. Então, a gente vem se dedicando muito. Eu acho que é importante ressaltar que essa é uma conquista de todos. Todo mundo tem se doado muito dentro de campo para marcar, para defender, atacar, mas defendendo também, bem concentrado. Eu acho que isso vai fazer grandes diferenças. E para mim, que sou goleiro então, fico muito feliz de sair a cada jogo aí sem sofrer gols e espero que a gente possa continuar assim, nessa batida de não sofrer gols, porque nós temos muita qualidade na frente e oportunidades nós vamos ter todos os jogos. A gente vê o São Paulo... Quer ir, Gabriel? Não, vai você, tranquilo. Rafael, a gente vê o São Paulo muito confortável com esse esquema de 3 zagueiros, né? E, historicamente, no São Paulo é um sistema que é vitorioso. Para você, como goleiro, lá atrás, você sente mais confortável? Você prefere? Sente mais confiança? Na verdade, para mim, difere um pouco, porque o que me passa a maior segurança realmente é a qualidade que nós temos de todos os zagueiros,
laterais que temos e jogando com linha de 3 ou com a linha de 4 lá, cada um faz o seu melhor, cumpre muito bem sua função. Então eu sou muito feliz de trabalhar com grandes profissionais, com grandes zagueiros. Eu acho que isso está um grande segredo da nossa defesa também. Eles estão fazendo um trabalho incrível, têm se dedicado muito e hoje praticamente não sofremos chutes, finalizações, muito pela dedicação deles. O São Paulo contra o Bragantino ele jogou melhor, contra o Corinthians também, né, tem esse desempenho, consegue vencer e hoje mais uma vitória. Qual que é a importância para você dessa confiança? Às vezes o time consegue jogar, mas o resultado não vem e isso abala o vestiário. Um pouco da confiança de ter 2 vitórias hoje consecutivas no campeonato. A confiança ela dita muita coisa no futebol e recuperar essa confiança com vitórias ela é muito importante. Você conquistar vitórias fora de casa é muito importante. Então, muito feliz por esses 2 resultados positivos e como você bem frisou, nosso time, além de vir com os resultados, que é o mais importante no futebol, a gente vem com boas atuações. Isso com certeza vai passando para todos essa confiança. Nós vamos se sentindo mais seguros também e confiantes que estamos no caminho certo. Acho que é isso e daqui para mais, sempre evoluir, sempre buscar melhoras, porque nós vamos ter confrontos dificílimos aí pela frente. A gente precisa continuar evoluindo para continuar buscando os resultados. Rafael, como é que funciona agora o São Paulo tendo ainda o Fluminense? Depois também tem Atlético Paranaense, tem Copa do Brasil. O Crespo falou do calendário ali que ele provavelmente vai fazer alguma mudança ou outra, pensando aí em preservação, colocar um time mais fresco possível também na Copa. Como é que funciona para você, goleiro, orientar alguma peça ou outra que ele possa mudar já para o jogo contra o Fluminense? Ele ainda não passou nada, mas o Crespo ele tem total conhecimento de todo o grupo e a gente sempre fala que nós treinamos sempre juntos, a gente sabe qual que é a função que a gente tem que cumprir, o papel que a gente tem que fazer dentro de campo. Então, independente dos nomes, eu tenho certeza que quem estiver dentro de campo vai representar muito bem e todos que entram ou que podem entrar futuramente também, que não estão jogando no momento, já sabe o papel que tem que cumprir dentro do campo e isso facilita muito. As informações que o Crespo, a comissão passam para a gente sempre são muito claras e a gente tem total conhecimento do que tem que ser feito dentro de campo. Valeu? Tá aí, Rafael, boa noite. Goleiro do São Paulo falando conosco por aqui, já está se deslocando para o ônibus, porque o São Paulo daqui a pouquinho tá saindo aqui do Jacone, tá deixando Caxias do Sul, falou um pouquinho, tentei tirar dele ali se o Crespo ia mudar ou não pro jogo contra o Fluminense. Acabou não dando tão certo assim, mas a tenteada é livre, é o que a gente fala por aqui, viu, Capela? Perfeito, Michele. E me fala uma coisa, geralmente aqui em São Paulo, não sei se eles fazem alguma coisa diferente do São Paulo como visitante, passa 2, 3 no máximo na zona mista. São Paulo todo já tá a caminho do busão, primeiro o Rafael é o único, tem mais gente para passar, como é que tá aí a programação? Ele vai trazer o Luciano ainda, viu, Capela? Então não passaram todos. Inclusive o pessoal ouviu aí um riso dele no comecinho da entrevista, né? Só para contextualizar, é que tinha um jogador de São Paulo passando e um outro jogador estava vindo atrás e estava espirrando muito. E era um espirro muito alto, então ele meio que se distraiu ali na hora. Não sei se deu pra ouvir com o som do... Deu pra ouvir? Deu pra ouvir, eu achei que era um cachorro, de verdade. Eu falei, caramba, velho, parecia um cachorro. Mas era um espirro, então, que loucura. Então, né, o pessoal fica ligado aí, né, uma vitamina C, um suco de laranja, né, que esse frio aqui, não dá pra ficar gripado com o calendário do futebol brasileiro, não permite esse tipo de coisa. Tá maluco, inclusive eu vi nos seus stories no Instagram, você postando aí a temperatura baixíssima no Alfredo Jacone, né, velho? Se o caboclo não for lá de luva, de touca, cachecol, morre congelado, hein, Quessadinho? O Pretzel que já fez vários jogos por lá é duro, hein, velho? Mas é uma Ô, Capela. Oi. Ai, desculpa, interrompi. Imagine, é que tem uma estrela aqui comigo. Participa conosco, é uma estrela. Participa. Isso aqui é uma extensão do apito final também. Então tá liberada a sacanagem também, é isso? Sacanagem tem prioridade, né, Michele? Entendi. Não, porque eu tô com uma estrela aqui, né? Não é o Luciano, mas é uma estrela, Gustavo Berton, mandando 3 abraços, mas eu vou, obviamente, passar o microfone pra ele, porque ele quase que se apropria, né? Cria tua, Capela, é isso? Cria minha. Não, cria minha. Agora tem um monte de pai, né? Agora tem um monte de pai. Mas avisa pra ele que ele tentou me derrubar. Que tu tentou derrubar o Pretzel.
Se o Capelani tentar entrar nessa briga com o Pretzel, ele vai perder de lavada. Ele pode até ter... O único que pode tentar brigar com o Pretzel sobre isso é o Ribeiro Neto, porque um me encaminhou no jornalismo para a TV, um me encaminhou para a rádio, narração. Sou muito grato ao Xandão por isso, por a trajetória aqui, mas quero mandar um abraço pro Xandão, um abraço pro Quesada, um abraço pro Capela, 3 caras que eu tive a honra, o prazer de conviver, tanto aqui em Porto Alegre, mais com o Pretzel, e lá em São Paulo com os outros 2. Abraço pra vocês, viu, gurizada? Grande, saudade Bertão. por aqui. Um abraço. Tá, só pra gente fechar então, a gente culpa quem? Só pra gente ter uma ideia. Pode, da mesa, com certeza, o Xandão. No jornalismo, pra alguma, o Xandão me encaminhou muito pra rádio, ele fez muito fazer rádio, TV, me ensinou muito na carreira. O Ribeiro me encaminhou pra TV, então assim, ó, Pretzel e Ribeiro com certeza são os maiores culpados hoje. Ah, beleza. Transformei ele Então no é a narrador. esses que a gente tem que... Viu, que a Michel? gente tem que Transformei mandar ele no responder. narrador, viu? Quero ser narrador, então tu vai ser narrador. Transformei ele no narrador. Mas como você transforma ele em narrador se você não é narrador? Não, mas eu conheço técnicas de narração. Ah, né? é? É isso. E aí eu É o cara que transformei no domina a narrador. profissão, é isso, né? O cara que domina a profissão é isso. Aí o Berton pra mim, não, porque eu gostei de ser narrador, então tá bom, viu? É. Vou te colocar pra tu narrar jogos terças e sextas no estúdio. E aí? Gravado, né? Tá. Terça não tinha problema, sexta sempre tinha um problema. Mas a namorada, não sei o que tal. Não quer ser narrador? Tem que ir aí, ouvíamos sempre. Sexta ele sextava. Exatamente. Aí Sexta-feira, coisa linda. Ouvíamos sempre a gravação do jogo, certo? É. Ó, corrige isso aqui, corrige ali. E depois eu fui com ele onde ele estreou em Caxias e Criciúma, Olha na que Série legal. B do Brasileiro de 2003. Olha só, 2003, cara. que legal. 2003. E aí eu fui como comentarista pra dar força pra ele, né? E aí? Depois ele tentou me derrubar. Como assim? Como ele é bandido, velho. Não, ele faz, hein, Bertão? Ele faz toda uma cena, um teatro, e aí espeta Peraí que eu no vou passar final. o retorno pra ele, peraí. Passa. Vamos tirar essa história ali. Vamos lavar a roupa suja no ar. Que história E é essa? aí, gurizada? Ô, Berton, um abraço pra você, Oi. parabéns pelo trabalho. Você tentou derrubar o Pretzel, Berton. Boa noite. É claro que não, tu vai cair nessa, Capela. Parece que tu não conhece o homem. Tu vai cair nessa conversinha do Xandão. Agora, Berton, prazer sempre... em falar Oi. contigo, mas tu fizeste o meu curso de jornalismo esportivo também, só pra lembrar. Fiz, né? fiz, Foi o sim, primeiro, é verdade. tu é da turma original, é isso aí, né? É verdade. E depois tive o prazer, Pretzel, mais pra frente, ser convidado em algumas oportunidades por ti pra ir lá junto, conversar com a gurizada, que foi muito legal. Já em São Paulo, né? Não, cara, jamais derrubaria Alexandre Pretzel, até porque eu não tenho condição pra isso. Trabalhamos juntos, e que ele contou aí do jogo de Caxias, é verdade, ele foi comigo, ficava do meu lado, e me botava pra narrar terça e quinta, e ouvia, viu, toda a fita. Terça e sexta que tu ficava bravo na sexta, terça e sexta. É verdade, terça e sexta. Eu começando meu relacionamento com a minha atual mulher, ela me esperava na sexta-feira até sei lá que horas na Série B pra acabar o jogo, mas ele ouvia, viu, esse é o mérito do Xandão, ele ouvia os 90 minutos do jogo e depois corrigia, ó, faz isso, faz aquilo. E por isso que eu tive um crescimento grande e sou muito grato também por isso. Valeu, viu, Xandão? Quesada, um abraço pra ti também, tá? Bertãozinho, bastidores abraço do mesmo jornalismo, pra você, é muito bom, né? A gente tentou fazer isso com o Capelanes, né, Quesada? O Capriotti também, né? Mas não conseguimos. Não, o Capelanes, quando eu cheguei aqui, ele me chamava de senhor, cara. Seu Quesada. Nossa, lembra? Ele produziu o Esporte e Debate, ele tremia pra produzir o Esporte Aí eu e Debate. fiquei 8 longos anos longe do grupo aqui, aí eu voltei primeiro pela rádio Band News FM, Band, aí voltei aqui pra rádio, e aí quando cheguei, vi um monstro criado aqui. Criamos um monstro. Verdade. Você tá dando uma de René Simões agora também, né? Criamos um monstro. Criamos viu? um monstro. Capelanes, Alguém tem que controlar Capelanes esse Neymar rapaz. Júnior. O Capri faz de tudo pra controlá-lo, mas a gente tenta ajudar, né? Agora, uma vez eu deixei uma entrevista com o Ney Franco, lembra? Exclusiva, né? Aí ele chegou pra mim lá na redação. Às vésperas de um jogo entre São Paulo e Curitiba, exatamente. o Ney Franco era o técnico do Coxa. Deixei uma entrevista completa, colocou aí ele no disse assim, não vai entrar. Só falou isso. E não entrou. Ele tinha 1 mês de rádio aqui. Como você é bandido. Quer dizer, se naquela época já era assim, imagine agora esse grandão, né? Agora. Sugeriu uma pauta pra ele, você viu? Sugeriu. Olhou assim e falou, não, isso no meu exatamente. programa não. Qual, Eu falei, pauta tá bom. livre, não? Olha que Berton, não chegou a 10 a ele. Um abraço pra você, Berton. Berton já Parabéns foi. pelo trabalho. Já O foi? Berton já foi, né, Boa Bruxa? noite. Que ele sai cedo, porque ali o contra-cheque é de um outro patamar. A gente brinca que é a cotação Berton, né? Entendeu. Tem a cotação do dólar, do euro, do real e a do Berton, que é um pouco diferente. E eu também tive que pegar o microfone, que daqui a pouco eu acabo perdendo aqui o lugar, né? A primeira derrubada ao vivo, né?
Tá vendo aí, ó, Xandão? Tentou derrubar você. Imagina. Aliás, a Michelle é uma das maiores revelações da mídia hoje. Eu sou fã da Michelle Silva. Somos, né? Somos fãs. E o Ricardo Bonini disse que ele te interrompeu para não falar da entrevista do Crespo. Não, a entrevista do Crespo foi na íntegra, a Michelle fez pergunta. Claro. Ainda entrevistou, o Rafael vai entrevistar, o Luciano, trabalho completo. Sem dúvida. Como tem que ser, é só isso. A gente vai debatendo aqui, mas a prioridade é sempre da reportagem Bandeirantes. E a entrevista do Crespo foi boa. Foi boa. Ele responde curto, mas ele responde. Boas entrevistas. E não quis falar de reforço, deixando para a diretoria. Aliás, os médicos do São Paulo começaram a divulgar as questões relativas aos lesionados pela postura do Crespo. Exatamente. Certo? Porque o Crespo assim, não é comigo, tem que perguntar pro médico. Aí os médicos falaram. Aí o jornalista falava assim, mas os médicos não falam. Bom, o que eu posso fazer? Exatamente. Aí houve uma pressão interna para que ele se posicionasse. E custa falar que o Lucas vai ficar X período fora. Custa que fulano machucou o adutor e vai demorar 2 meses para voltar. Não custa nada. É que o São Paulo, ele se transformou num clube tão antipático, através dessa péssima gestão do Júlio Casares, do Carlos Belmonte, que até o torcedor ele fica meio que à deriva, né? Ele não sabe pra onde correr, porque ele não se sente representado por ninguém lá dentro. Até o Muricy, que é um grande cara, um grande caráter, um grande São Paulino, quase não fala mais. Você que é sócio do São Paulo, o São Paulo tem 260 conselheiros, ok? 160 vitalícios. 160 são vitalícios. É a maior capitania hereditária da história do futebol mundial, hein? Mundial. É uma piada, né? É uma piada. E a relação comercial que a atual direção do São Paulo tem com as organizadas, exatamente. Né? Revelada pelo conselheiro Flávio Marcos. Um abraço para ele. Um abraço. Nós estamos solidários a ele. Sem dúvida. Mas foi a entrevista mais... Ele também, mas foi a entrevista mais transparente da história do São Paulo nos últimos 20 anos. Eu acho que a situação do São Paulo, se realmente gosta do clube e não do poder, porque esses dirigentes torcedores, eles torcem pra eles e por eles e pelo poder. O clube aí a gente vê o que acontece, é terciário, sabe? Secundário, terciário. Eles deveriam levar em consideração esse papo, porque a gente trabalhou em cima de embasamento, de números, e números que são estarrecedores em relação ao presente / futuro a médio e longo prazo do São Paulo. Não é normal que o São Paulo tenha aumentado em mais de 400 milhões de reais as dívidas ao longo dos últimos 4 anos, velho. É uma vergonha. Vamos com o Luciano, autor do gol da vitória do Tricolor. Vamos lá, falar com o Luciano, o autor do gol da vitória do São Paulo aqui. Luciano, demorou, o juiz ali teve algumas tretas contigo ao longo da partida, mas saiu esse gol da vitória do São Paulo. O que vocês acharam do jogo e também a expectativa para o próximo compromisso contra o Fluminense? Não, acho que a gente sabia da dificuldade que seria o jogo hoje, até porque a gente veio de um clássico que a gente correu bastante, a gente lutou e hoje a gente saberia da dificuldade, mas graças a Deus hoje o gol demorou para sair. A questão do juiz é mais pelas as faltas que os jogadores de Juventude estavam fazendo. Na hora que eu tomei o cartão amarelo, eu fui cobrar ele porque o volante deles deu um carrinho por trás no Pablo e que se o tornozelo do cara tá no chão ali, pode quebrar o tornozelo do cara e o juiz não faz nada. Mas eu acho que o mais importante hoje foi os 3 pontos, foi a vitória, glorificar o nome do Senhor. E agora é seguir, que domingo a gente tem um jogo difícil, a gente conta com o apoio do nosso torcedor mais uma vez, para, se Deus quiser, sair vitorioso. Pois é, Luciano, o São Paulo fez grandes contratações, né, nos últimos anos. Lucas, Oscar, o próprio Caleri, né, que esses jogadores acabaram por uma infelicidade estando no departamento médico. E aí você, como um dos jogadores mais longevos desse grupo, acho que perde a tua Arboleda, talvez, né, em tempo de São Paulo, assume essa responsabilidade. Você sentia que era hora de você assumir a responsabilidade e a coisa está acontecendo para você dentro de campo? Acho que se eu falar que eu tenho que assumir toda a responsabilidade do time, é muito difícil só um jogador fazer isso, né? Se você vê hoje o Marcos Antônio e o Ferreira fizeram a jogada individual e me deixaram sem goleiro, então cada um tem sua parcela de contribuição. Os jogadores estão lesionados, o Caleri, foi uma lesão séria, o Oscar também, o Lucas. A gente espera o quanto antes que eles voltem, porque tem muita qualidade, mas como eu falei, cada um tem sua parcela de contribuição e cada um tem sua importância para o clube. Os 3 jogos você participando de gols e não são jogos fáceis, né? São jogos de muita pressão, jogos complicados, com uma zona incômoda da tabela. Falar um pouco da sua participação e a importância para a confiança desse grupo de hoje ter essa 2ª vitória consecutiva. Brasileirão, todos os jogos são difíceis. Difícil você pegar e falar assim, esse jogo vai ser fácil. Até porque quando joga contra o São Paulo, os times parecem que viram o Real Madrid.
Mas hoje foi importante, pude participar mais uma vez, mas é seguir, cara, seguir agora com os pés no chão, porque domingo a gente tem outra decisão difícil em casa e esperamos, como eu falei, com o apoio do torcedor, sair vitorioso. Luciano, e pegando carona na pergunta do Berton até, você, como o segundo jogador mais antigo desse elenco, né? Chegou em 2020, passou por muita coisa, passou por períodos complicados no São Paulo, conquistou títulos quebrando o jejum de título. E nessa semana surgiu a discussão, né? Porque o Luciano é o ídolo do São Paulo, já é ídolo do São Paulo. Onde você se coloca nessa prateleira? Porque o torcedor está muito grato também a tudo que você tem feito e principalmente por ter estado em elencos e momentos difíceis do São Paulo. Onde você se coloca na prateleira dos ídolos do São Paulo? Cara, isso aí eu deixo para os torcedores, né? Acho que quanto mais gols eu fizer, mais participações, gols, assistência, títulos eu ganhar, os torcedores vão dizer o que eu sou. Eu cheguei aqui em 2020, acho que sob desconfiança de todo mundo. Em 2020, 2021, 2022, eu vi jogador recusar vir para São Paulo. Eu vi, falando que eu vi. E agora chegou ídolos, né? Craques como o Lucas, Oscar, né? E a gente tá aí. Mas eu vi jogador recusar vir para São Paulo. Essa camisa é enorme. Mas para mim é muito bom, é muito gratificante. Espero continuar construindo essa história que eu estou construindo aqui no São Paulo para aí sim eu me tornar um ídolo de vez. Valeu, gente. Obrigado. Tá aí, Luciano, o último jogador do São Paulo a passar por aqui. O meio-campista do São Paulo que fez o gol da vitória e já é o último jogador a passar. Agora o São Paulo sim deixando o estádio Alfredo Jaconi com os 3 pontos na bagagem. Antes do destaque final aqui no apito final da Michele Silva, eu vou surfar em cima dessa última pergunta da Zona Mista. Luciano é ídolo do São Paulo? Manda pra gente aí 11999048756 com o seu nome, de onde você fala, na sequência sua mensagem. Você, torcedor são paulino, considera Luciano ídolo da história do tricolor do Morumbi? Começa contigo, Pretzel, Quesada. Vamos lá, Pretzel. Não. Não é ídolo, por quê? Justifique sua resposta. Primeiro pela qualidade técnica, né? Ele não entra no grupo dos grandes nomes mas da até aí história o Romero do São também não é bom tecnicamente, é ídolo do Corinthians. Tem razão, o ídolo não significa que seja um jogador brilhante, certo? Tipo o Rony no Palmeiras. Mas o São Paulo, o Luciano, por exemplo, ele faz parte de uma geração no São Paulo que praticamente não tem títulos. Ganhou a Copa do Brasil. E o Paulista fazendo gol na final. Isso é pouco, né? Isso é pouco. E outra, eu acho que agora ele chegou numa maturidade, porque antes ele se achava um grande jogador. Dá pra ver isso até nas reações, nas entrevistas, né? Hoje, até vendo ele dando entrevista, acho que ele tá bem mais maduro. E acho que ele tá dentro, viu, da produção que ele pode entregar. O Luciano hoje é um jogador fundamental pro São Paulo por uma simples razão, viu? Ele chuta no gol, cara. Ele não tem medo de fazer gols. O que tem de jogador hoje chega na entrada da área e toca a bola pra trás ou joga pro lado é impressionante. Não sei se vocês concordam. Sim. Por isso que nós temos menos gols de média do que em anos anteriores. Então, ídolo eu acho que é uma palavra muito forte, mas que ele é um jogador importante hoje para a realidade do São Paulo, sim. Leandro Quesada, Luciano, é ídolo do São Paulo? Sim, não, por quê? Ele precisa... Eu acho que o ídolo precisa conquistar títulos, né? Qual é o título que o Luciano tem com a camisa do São Paulo? Paulista e Copa do Brasil. Precisa ganhar um pouco mais, né? Eu acho. O Rivelino nunca ganhou nada pelo Corinthians, é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Mas, por favor, né? Não dá nem pra comparar, né? Momentos totalmente diferentes, situações diferentes. Rivelino ganhou Copa do Mundo com a seleção brasileira. Jogou num Corinthians que enfrentava o maior time do mundo na época, que ninguém conseguia vencer. De vez em quando o Palmeiras vencia, o Cruzeiro. Nem o Botafogo, com aquele timaço, conseguia vencer o Santos, né? Mas eu acho que ele pode... até acho que ele vai fechar a carreira dele no São Paulo. A tendência é essa, né? Será? Eu acho que sim. Caramba, ele é muito chão, querido. Hein? Ele é muito querido, né? Com quantos anos tem o Luciano? 33, 4? É isso? Não? Você tem a informação, Michele? Quantos anos? Só jogar no Wikipedia aí, vai, no site do São Paulo oficial. Deve ter 30. Desculpa, qual que é? A idade do Luciano aqui, deixa eu pegar. Deixa eu ver aqui. 32 anos aí, ó. Eu achei que era menos, hein? 32 anos. O tempo passa porque mesmo. o Luciano, Por cara, isso que ele eu tô dizendo passou... que eu acho que ele fecha a carreira no São Paulo. Passou por muitos clubes brasileiros aqui. Vamos lá. Grêmio,
Corinthians, Fluminense, São Paulo. No Grêmio ele teve bronca com o Renato Gaúcho, tanto é que ele foi trocado por aquele Everton. Verdade. O Everton que lateral jogou no jogou no São Paulo, Atlético Paranaense, exatamente. Tá. Então, no Grêmio ele tem uma certa bronca. No Corinthians ele veio de Goiânia pra cá, né? Jogou na Turquia, Jogou no Panathinaikos. Panathinaikos, Leganês. É isso aí. Entendeu? Fluminense. É isso. Fluminense. Havaí. Rodou bastante. Havaí, é verdade, no Havaí. Rodou bastante, Luciano. Eu acho que ele pode, acho que pegar esse status de ídolo mais pra frente ainda. Eu acho que sim. Maravilha. Que a torcida e quando do eu São falo Paulo que ele vai sempre... fechar a carreira, sim, eu acho que é o último grande clube da carreira, né? Tá. Perfeito. Né? Pode ser. Quem não sabe? acho que vá... Pode, de repente, fechar a carreira num Havaí, pode fechar a carreira num Havaí, num Atlético Goianiense, mas eu acho que o último grande clube da carreira vai ser o São Paulo. Perfeito. Bom, tem uma informação aqui. Acabou a luz no estádio Alfredo Jaconi. Por isso que a Michele Silva caiu. Simplesmente a luz se acabou. Machucou? No estádio Alfredo Jaconi. Então, como destaque final, vamos colocar a Michele por telefone, só para que a gente possa... Ah, voltou? Opa, ô Michele, caiu a luz aí, Michele? Tá caindo tudo por aí? Não fala isso, que eu me complico aqui com a galera do Jaconi. Às vezes acontece isso, tá? Não é a primeira vez, mas me surpreende sempre. Eu não entendi direito o que você tinha pedido para que eu pesquisasse, que eu não percebi. Era só a idade do Luciano, mas a gente pegou aqui, coisa rápida, 32 anos também. Ah, perfeito. Não, tá fininho, tá? Mas ele falou ali conosco, né? E desse ponto que vocês destacavam aí da experiência, é nada como alguns anos, né? A primeira coisa que ele falou ali, uma das primeiras coisas que ele falou foi justamente valorizando o Marcos Antônio e o Ferreirinha, né? Que praticamente fizeram tudo ali no gol dele pelo São Paulo. Então acho que é também dessa experiência, né, do jogador, acrescentando aí ao debate de vocês, o São Paulo que já está no ônibus e daqui a pouquinho o ônibus está deixando o Jaconi. É verdade, para desembarcar daqui a pouquinho aqui em São Paulo, porque o São Paulo neste fim de semana enfrenta no Morumbi, no Coliseu do Brasil. Tem São Paulo e Fluminense domingo, 4 horas da tarde. Estaremos aqui no Concentração, no Domingo Esportivo Bandeirantes, agitando demais essa partidaça que você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. Michele Silva, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você vem protagonizando, não é nem realizando, é protagonista mesmo, na reportagem, nos comentários aí na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, fazendo esse biquinho pra gente, aqui na Rádio Bandeirantes de São Paulo, direto do estádio Alfredo Jaconi, para São Paulo 1, Juventude 0. A gente volta a se encontrar certamente aqui na programação da Bandeirantes, Michele. Um abraço pra você. Com certeza, Capela, um abraço pra ti, pro Quesada, pro Pretzel, pra todos que nos acompanham. Obrigado, a Nina, Michele. que é craque também, Nina. viu? Craque de produção, me orientou ali, me ajudou demais. E também é uma craque no ar, então muito obrigado aí pela parceria. E não é biquinho, tá? É um prazer estar com vocês. Não, a Nina odeia fazer a produção do Domingo Esportivo Bandeirantes. Hoje ela chegou pra mim, pegou a escala, você viu a escala do Capriotti? Eu falei, eu tô na produção do Domingo Esportivo. Que legal, ela... vou fazer o quê, né? Concentração, não? Na concentração também. Essa má vontade gigantesca. Concentração, onde tem concentração. Aí eu te digo... É o programa aí eu mais te digo o difícil seguinte, de viu? produzir Sabendo o teor das coisas que vocês, principalmente você, Capela, e você, Pretzel, falam, eu digo o seguinte, se com má vontade ela é craque assim, imagina quando ela quiser de verdade. Muito obrigada, Michele. Mas a gente sempre faz essa parceria. Hoje, acho que foi uma das primeiras vezes, ou a primeira vez que ela fez com o Canhão. Cada um tem a sua característica, né? Até trazendo pro ouvinte. Então a gente vai se ajudando por aqui, viu? E aquela história que o Pretzel falou, que as mulheres se odeiam na imprensa esportiva. Calma. Ô, Mi, ele colocou essa informação para debate, que as mulheres se odeiam na imprensa esportiva. Sabe o que é isso? Eu te conto. É uma constatação, não? Não, é que eles não suportam a nossa força juntas, viu? É esse o problema. É muito conteúdo, cara. Essa foi boa. Saiu bem. Boa, Boa, Michele. Foi bem. Mas a Nina concordou com essa declaração no meio de semana. Eu? Ela falou, é verdade, no meu grupo aqui ninguém se dá bom dia. Sabe aquelas figurinhas de bom dia? Ninguém responde uma pra outra. Realmente o clima não é dos melhores. Fala no ar! Não tô falando nada. Michele Silva, um beijo pra você. Trabalhos técnicos externos de quem aí contigo no Alfredo Jaconi, hein, Michele?
do craque Júnior Mesquita. E pra galera que vai acompanhar na TV também, Rogério Aguiar, nosso cinegrafista. Então, o pessoal aqui também muito craque. Rogério Aguiar e Júnior Mesquita. O Mesquita é parente do nosso Mesquita aqui? Acho que não, né? Não, mas o nosso Mesquita é a cara, a lata do Luiz Fabiano. É mesmo? Luiz Fabiano, ex-jogador Mas do São Paulo? Igualzinho, igualzinho. Olha só que coisa. Fantástico. Fabuloso. É Abraço isso ao aí. Fabuloso. Então. Tchau, Michele. Bom retorno, hein? Valeu, abração. Bom descanso pra vocês. 10:10. Que legal, velho. É bacana aqui essa integração, né? Você acha? Muito Eu legal. acho bacana, velho. Você não Muito gosta? legal. Eu gosto. Nossa, vai com esse ânimo. Quantos jogos pra Porto Alegre você já fez pela Rádio Bandeirantes? Alguns. Não muitos, mas alguns. Pretzel, pô, para, velho. Deixa eu focar no gabarito aqui, velho. Mas, vem cá, então quer dizer que elas não se suportam? Não, segundo o Pretzel. Segundo a Nina, né? Segundo a Nina. A Nina cravou isso aí. Vocês inventaram isso e aí vocês estão perpetuando, entendeu? É uma brincadeira que a gente fala, viu? Sacanagem tem prioridade. 10 homens reunidos chama-se confraternização. Isso. 10 mulheres reunidas chama-se conspiração. Entre elas. Entre elas. Não, mas você sabe que tem um negócio que viralizou um tempo que assim, nós três nos encontramos e um falou, seu filho da mãe, não sei o quê, seu cafajeste, seu cretino, você não vale nada. Ah, sua mãe tá não sei o quê e tal, tal. Aí cada um vai pra um lugar e fala assim, pô, como esse prédio é legal. Pô, o Capelanes é parceiro. Pô, que sada, né? Aí as mulheres... Ô, linda! Nossa, seu cabelo tá incrível! Nossa, olha sua pele! Ai, mas suas unhas, onde você fez? Me passa! Você tá maravilhosa, Ai, eu tô chocada! Nossa, que parabéns! Coisa, né? Aí quando se separam... Nossa, aquele cabelo encebado, você viu que unha ridícula lá, parece uma bruxa, Parece não se cuida, fedida, com bafo ainda. E os dentes dela com brócolis preso, né? Ai, que nojo. E o marido dela? Você viu? Em cima das outras. É, nojento, viu? Nossa, isso aí... É por aí, Nina? Deve ser. Já fomos cancelados. Aproveito aqui pra pedir desculpa a todas as ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma brincadeira. Eu já estendo aqui o pedido em nome de toda a equipe. Que a gente vai ser cancelado, olha a piada. Meu Deus. Piada, gente, piadinha. A gente tem que dar risada. Isso é uma brincadeira também. Não precisa botar faixa de feminismo aqui na frente. Exato. Até porque, eu tava vendo a notícia... Vamos pro gabarito? Tive uma ideia maluca aqui. Não, mas o gabarito tá faltando só pra gente fechar. Vamos, gabarito. Você tem uma sublinhada aqui. É verdade a história do negócio do Mano Brown aí? Eu caí no Blade, hein? Ou caí no bait aqui? Eu queria dizer os uma ouvintes coisa. mandaram mensagem aqui, inclusive, desse assunto não. aí. Então, porque eu sou muito fã do Mano Brown, viu? Pra deixar bem claro. Eu queria dizer uma coisa. 12 jogos do São Paulo com o Zubeldia no Brasileiro, 2 vitórias. 4 jogos com o Crespo no Brasileiro, 2 vitórias. O trabalho não era bom. Mas é oportunismo, né? Mas o trabalho não era bom. Não, tudo bem, mas... O oportunismo não são números. Tudo bem, são números que essa dia, mas a gente sabe, os jogadores derrubaram o Zubeldia. Vamos falar o papo reto aqui? Outra coisa. Não, é a mesma coisa, os jogadores não corriam, velho, entendeu? Aí com o Crespo, que é um fato novo, que acabou de chegar, os caras querem mostrar serviço, entendeu? Cara, mas hoje não correram tanto assim também não, né? Então, também não precisou, né? O Em Juventude relação ao jogo contra o Corinthians, que foi uma partidaça que o São Paulo fez, hoje também não foi assim nenhum... Jogou nada, né? Uma referência de atuação. O Tauã Jardelino disse que quase bateu o carro ouvindo as nossas teses. Claro que é tudo é questão de brincadeira. Sacanagem tem prioridade. Tudo bem, agora o jogo foi fraco. Você gosta de sacanagem? A vitória foi espetacular. Vitória espetacular para uma atuação fraca. É isso, eu acho que tá bem definido aí, ó. Guto Monteablas tá ouvindo a gente aqui, falou que quando a gente for preso ele vai visitar a gente, ó. Abraço pra ele aí, tá perto disso acontecer, daqui a pouquinho rola, viu? Vamos com o gabarito, chega de conversa fiada, gabarito do jogo, porque já, destaque do Palmeiras, Corinthians, pau quebrando no Parque São Jorge, e claro, destaque do Santos Futebol Clube. Foi um protesto pacífico hoje? Foi. Você não quer só antecipar e colocar o que gritaram lá, porque eu achei curioso. Dá sim, não tem palavra. Não. Deixa eu ver, não sei o que, bro, pode pôr, não tem problema. Solta som aí. Agora são 10h15 da noite. Acho que não tem problema. Acho melhor consultar. Né? Não Você acha que tem que colocar pi? Não, nós falamos mais... Tem que colocar pi? Não tem problema. Nós falamos mais bobagem do que isso. Não, gente, vamos falar a verdade. É o seguinte, a torcida do Corinthians fez um ato pacífico, até que se prova o contrário, certo? Nossa reportagem estava por lá, inclusive colocamos o Herrera, o Fabiani aqui trazendo informações. E foi um protesto jocoso em determinado momento. Por quê?
Porque vazou a fatura do cartão corporativo do Corinthians ao longo dos últimos meses, da gestão Andrés e do Ilho. E aí o que aconteceu? Apareceu remédios para disfunção erétil. E aí a torcida gritou isso aqui agora há pouco no Parque São Jorge. Não tá? Ainda não. Vixe, não tá. Enquanto isso tem gol do Bucaramanga, hein? 45 do primeiro tempo, cruzamento na área, toque de cabeça, segunda trave, gol do Atlético Bucaramanga. Com este empate parcial 1-1, vamos para as penalidades. Na ida foi 1-0 Galo, na volta vai dando 1-0 pro time colombiano. Tem todo o segundo tempo, mas esse empate dava pros pênaltis, hein? Que fazem. Não, vai dar Atlético, né? Será? Algum Atlético passa. Será? Não, Atlético Ah, Bucaramanga. entendi agora. Claro. Não caiu, Bom, 1-0 pro Atlético Bucaramanga, temos 1 minuto de acréscimo, 45,5, vai terminar a primeira etapa, 1-0, gol marcado por Jefferson Mena. Aos 45 dessa primeira etapa, 1-0 pro Atlético Bucaramanga, repito, este resultado leva a partida para as penalidades. Ouça o protesto da fiel torcida corintiana contra Andrés, Duílio, Roberto, Augusto e André Sanches. Vocês ouviram aí, uma boa parte da fiel torcida corintiana protestando no Parque São Jorge e, obviamente, fazendo esse protesto jocoso envolvendo as faturas do cartão corporativo do Corinthians, envolvendo o Duílio Monteiro Alves. Que até que se prove o contrário, obviamente eu espero que as pessoas possam levar adiante essas acusações, até a condenação, se isso acontecer. Estamos num país democrático e o Duílio tem toda a possibilidade de provar sua inocência. Apesar que quanto mais cava, mais acha, né, Quessadinha? Agora, é o que você falou, é o direito de se defender, então que se defenda, né? Vamos ver. Ele deu uma entrevista aí recentemente, há menos de um dia, né? Um dia. Dizendo que esses números não... que essas notas não correspondem à realidade, né? Só que a matéria ela é brilhante do ponto de vista investigativo, porque o Ministério da Fazenda, a Secretaria da Fazenda atestaram as notas. Todas. É verdade. Todas elas. Todas ciências. Matéria do Bruno Cassucci. Eu não sei como é que fala direito. Até mandei mensagem pra ele. Como é que eu falo? Aí ele falou pra mim assim, é Cassucci. Cassucci? Opa. Só que ninguém me chama de Cassucci, nem minha família. Então virou Cassucci. Perfeito. Então é Bruno Cassucci. E eu elogiei ele no Twitter também, porque quando acontece uma matéria assim, a gente tem que ressaltar e dar o crédito. Cada vez mais raro de acontecer também. É uma matéria de muito fôlego. A gente gosta que deem crédito para o que a gente fala também. Geralmente não acontece, mas faz parte. Estamos calejados também, né? Eu acho assim que houve o cuidado, né, do repórter de ir a fundo na investigação e consultar quem controla. Exatamente. Né, que é a Fazenda, né? Exatamente. Então é isso. Então não tem o que você vai discutir. Não tem pra onde correr, né? É isso, cara. Isso aí. É e isso. outra. Perfeito. Trabalho espetacular. Que as outras faturas sejam abertas também. É fundamental que isso aconteça. Mas vamos entre nós aqui, o Augusto Melo volta ou você será expulso? Não pode voltar, o cara é réu. Não é condenado, mas ele é réu. Mas tu tem Como é que o cara pode voltar? Tu tem a certeza que ele não volta ou tu tem certeza? Dúvida? Do Corinthians não dá pra ter certeza também. de nada, irmão. Eu tenho dúvida, eu gostaria de esperar o dia 9. Eu não descarto, e a informação que eu tenho é que se ele voltar, todos os processos de impeachment, quem tem outros 3 processos de impeachment, eles serão engavetados. Então é uma volta triunfal para sair só em 2026. Final da gestão dele, que seria no final de 2026. É isso. Nossa, o Corinthians é para ser estudado. Do Corinthians eu não... Pessoal, dá pra duvidar. Viu, pior do que a queda do Augusto Melo é o seguinte, o Corinthians não preparou substitutos. Vocês se deram conta? É verdade. A sem renovação e sem transparência, ela tá enterrada. Tá enterrada. Do ponto de vista moral. Sim. Do ponto de vista moral. Não, concorda comigo? Claro do que ponto sim. de vista moral. Mas e se tratando de Corinthians, e aí, eu não descartaria que um dia quem é que aparece como uma terceira via? O Rosala Santoro, é isso. Até que se prove o contrário, é um cara muito sério também, o Rosala Santoro, entendeu? Mas ele esteve presente nessa gestão do Augusto Melo e tal, mas peraí, pessoal. O Armando Mendonça esteve ontem. Também estiveram, são sérios. No SBT, o Armando Mendonça ontem, e deu uma pipocada, o Armando Mendonça. Não, e outra. Deu uma pipocada. Armando Mendonça. Um abraço ao Mano, que é uma grande figura. Mas agora o Armando Mendonça, todo respeito. Você chegar na cara do torcedor corintiano, tudo bem, é a sua opinião, mas vamos falar o português. Claro, você falar que acredita em títulos do Corinthians nesse ano,
nesse momento, nessa situação atual do clube, dentro e fora de campo. E disse que não há dinheiro Vamos para lá. contratações. Pois Deixou é. isso claro. Não há dinheiro para contratações. Ai, meu Deus, onde o Corinthians vai parar? Daqui a pouquinho vamos falar sobre o Corinthians aqui no apito final. 10h20, bora com o gabarito do jogo. Vambora, Misha! Gabarito do jogo. E do Juventude. Juventude, só uma nota geral aí. Não vou jogador por jogador, que os caras não jogaram nada também, vão só tomar pancada. Nota geral aí, Quesada, começa contigo. Nota 4. 4. Todo mundo. 4 pra todo mundo. E aí, Juventude? É. 3. 3, pois é. Média, 3,5, vai. Realmente fez um jogo horrível, Juventude. Olha, que time fraco, A meu Deus do tendência é que céu. perca pro Bahia domingo. Né? Tendência que perca pro Bahia, a né? tendência é que perca. jogue a Série B na próxima temporada. A grande verdade é essa aí. Vamos com o hino do tricolor do Morumbi, no pique, as notas do São Paulo. Goleiro Rafael, que foi ouvido pela repórter Michele Silva aqui no apito final. Pretzel. Não fez nenhuma defesa, 6. Quesada. 6,5. Ferrarese, Pretzel. 6. Quesada. 6. Arbolenda, Xandão. Deu umas rateadas hoje, 5,5. Que nota merece o equatoriano, Quesada? Eu não estava muito seguro, né? A sorte do Arboleda hoje é que o time do Juventude, ofensivamente falando, é um time fraco, né? Segundo pior ataque do campeonato. É verdade. 5,5. Sabino, lateral barra zagueiro. 6 hoje, normal também. Pouco exigido, dá pra dizer assim. 6. O croata, Cedric Soares. 4. E aí, Quesada? Claro, o croata é uma brincadeira por Cedric, né? Português Cedric Soares, você entendeu, né? Sabe cruzar uma bola, hein? Impressionante. Não, ele teve... Brincadeira, hein? Contra o Corinthians, ele chegou na linha de fundo umas 8 vezes. Ele acertou um cruzado. Se é o Cafu, hein? Exatamente. Se é o Cafu cruzando. E aí, que nota? Zé Teodoro, seria 4. Rodriguinho, meio campista. 5? É, por aí. 5 pela né? participação. Marcos Antônio, assistência pro gol do Luciano, hein? Mais um bom jogo. Tá jogando bola, Marcos 6,5. Antônio. Só tem um senão, né? Ele tomou um drible que um jogador não pode tomar, né? Ele tinha que ter sido mais esperto naquele lance Uma com caneta que ele levou, né? Foi com o Mandaca, né? Levou uma caneta. Tomou uma caneta. Mas eu gosto muito do futebol do Marcos Antônio. Na média, eu acho que ele e o Luciano são os melhores do São Paulo na temporada. 6,5. Que nota merece o Pablo Maia? Tá voltando aí o Pablo Maia, Quesada. Ô, Pretzel, desculpa. Sem nota. Sem nota. Sem nota. Sem nota. Sem nota. Bobadilha. Olha, eu vou falar pro seu Bobadilha pra mim. O jogador sem sal, viu? 5,5. Ganhou a posição, viu? 5,5. Alisson. 5,5 também. É um pouquinho melhor. 6, vai. E o Luan, que entrou também na reta sem final, nota, né? sem nota. Pegar um pouquinho de ritmo, né? Sem nota. O Wendel. Enzo também sem nota, que entrou na vaga do Marcos Sem Antônio. nota. Perfeito. O Wendel, que nota merece? Hoje, 6. Estreou contra o Corinthians, hein? Ele deu passe pro gol do Luciano. Ele segundo chutou gol a lá, bola, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, conta como assistência, né? 6. O Enzo, vocês já deram a nota, né? Passou. O Luciano tomou amarelo, mas fez o gol da vitória. Pra mim, o melhor em campo, o cara que tentou jogar, 7,5 pro Luciano. E aí, Quesada? 7,5 é uma boa nota. O Luciano fez o jogo que se espera dele, né? Agora, hoje ele ficou um pouco mais longe da área, né? É o que a gente estava defendendo, o que o Crespo defendeu, o que o próprio Luciano falou que gosta de ficar mais na área. É que o São Paulo pensou num jogo diferente hoje, né? 7,5 para ele. André Silva, discreto hoje. Sim, 5,5. 5. E o Ferreirinha, que fez uma jogadaça pro gol. Cresceu demais pela jogada do gol. Caneta 7. no Abner. 7. Entrou muito bem no jogo. Técnico Hernan Crespo, que nota merece? Pô, mais uma vitória, apesar que ele demorou pra mexer e foi premiado com o gol. Certo? Acho que ele demorou pra mexer. Porque o jogo foi sofrível tecnicamente. A jogada do gol foi a melhor coisa da noite. Então eu daria, viu, senhores, eu daria uma nota 6 pra ele. 6,5. Assim, eu acho que o Ferreirinha não é o cara de área, né? Primeira jogada dele, Pretzel e Capelanes, foi como se ele fosse um falso 9. Até na hora o Pretzel deu uma espinafrada e com razão. Aí quando ele caiu pela banda, que é onde ele tem que jogar, Exatamente. né? Ah, mas Quesada, ele chegou a fazer gol também de centroavante. Não, mas aí é diferente, né? O forte do Ferreirinha é a jogada pela banda, né? E foi assim que ele fez uma belíssima jogada. O Abner estava na marcação, encontrou o Marcos Antônio, que pifou o Luciano para fazer o gol. Maravilha. E que nota você daria, Leandro Quesada, para os comentários de Alexandre Pretzel? O Pretzel é sempre 10. 10. E aí, Pretzel, você retribuiu 10? O Quesada exagera. Eu acho que hoje foi um jogo, nossos comentários foram compatíveis com o jogo, viu?
compatíveis com a narração. Só que a transmissão ela foi melhor que o jogo. Foi, né? Foi melhor que o jogo. Nota do que, Sandro? 9. Aí, ó. E a nota para João Paulo Capelanes? Tirando um vazamento que aconteceu aí. Nota 6 pra ele. Tá ótimo, pô. Vou te falar, nunca vi o cara ficar... O quê? Nossa, tirou o brilho dos olhos, Tirou né? o brilho dos olhos. Empolgado, né? Exatamente. Você viu? Foi a Tá primeira, impactado, foi a tá primeira impactado. vez que eu vi o Capelanes branco. É. E quando o telefone tocou? Nossa Senhora. Eu parecia... Capelanes, a gente só faz essa brincadeira com quem a gente gosta. Exatamente. Mas, ó, não passou uma agulha, amigo. Não, nem o Wi-Fi passou. Tem a coisa aqui. Por isso que eu falo. Tome sempre cuidado. Fecha o microfone de mas preferência, às vezes a gente né? esquece. Às vezes quer 40 anos nas costas de microfone e esquece de fechar o microfone. Por isso que eu falo, aqui. dentro do estúdio, agora que a gente inventou isso. Primeira passagem aqui, microfone aberto. Aberto. A gente fica com o microfone aberto. Porque a Nina não para de falar e fica fazendo as coisas que ela também fala aqui no tem programa, viu, Nina? O que só uma pergunta, tá viu? O complicado esporte hoje. em debate que a gente fazia era melhor que o atual? O Esporte em Debate sempre foi uma referência, né, Pretzel? É um programa histórico. Eu acho legal ter mais vozes, sabe? Mas não tá demais. Na realidade, mudou numa coisa específica. Agora Dá falando pra muito tirar sério. uns 2, de repente. Eu acho que tirar essa uns formação 3, né? aqui é melhor, eu acho. Tá ganhando corpo essa formação Então, aqui. também acho. Não, tirar os 2 chefes e depois o peixinho, aí fica... Brincadeira. Não, sabe o que mudou? Falando sério. A gente antes tinha muito entrevistado, então a ideia era trazer muito entrevistado. É que o programa tinha 2 horas, né? E o entrevistado com 2 caras funciona muito bem. Mas se você coloca o entrevistado, um programa de 1h30, que na realidade não tem 1h30, porque tem os nossos compromissos comerciais, nossas artes, e traz um convidado, você não consegue desenvolver tanto. Isso é fato também. Mas mudou, né? Hoje ninguém tá querendo dar entrevista. Ninguém quer dar entrevista. Uma das poucas rádios, um dos poucos veículos de comunicação que ainda entrevista muita gente, faz grandes entrevistas. É a Rádio Mas não é pode ser assim? É a Rádio Ai, quinta série. Ele tá querendo falar de pegadinha, tchau, Quesada. velho. Quesadinha, tem a volta, Quesadinha, tem a volta, A Quesadinha. volta foi a brincadeira lá do Ulisses, viu? É verdade. E vem cá, você tava na rua um dia desses, deram um buzinaço, você se assustou? A Nina, vou falar pra você, Nina, eu vou te processar. Ele não aguenta Ela brincadeira, viu, Pretzel? ela reduziu a minha vida útil em uns 5 anos. Eu tava na rua andando até o carro e aí de repente passou um carro meu colado em mim. Ela lambeu meu traseiro com o retrovisor. Cara, eu quase infartei. Mas ela falou que você vai depois lá. Mas essa foi boa, porque quem acompanha João Paulo Capelanes sabe que ele gosta de uma pegadinha, de assustar os outros. E aí, quando fazem com ele. É falta de respeito isso aí comigo. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. Quando alguém assusta ele na rua, quando Mas alguém é aqui quando você assusta chegou ele ela no passou estúdio. aqui. Como é que foi? Eu dei um sustinho nela hoje também. Não, aquela hora aqui. Sim, eu dei um susto Mas nela. a gente também te dá um sustinho. Hoje De eu leve, vi, de leve. Não. Hoje eu vi um cidadão pálido. Eu quase pedi pro ambulatório chegar, quase pedi um soro na veia. Hoje eu senti no olhar o que é um homem com medo, né? É verdade. Tem o homem sem medo, mas tem o homem com medo. É verdade. Nossa, foi incrível. Agora, só pra encerrar minha A participação. fralda vazou. Eu acho que esse trio aqui ganha corpo no Esporte em Debate. Mas tem umas mulheres que se odeiam, né? Olha lá. Olha lá. Olha o sorriso da Nina. Olha a Nina. Quanta bobagem, meu. Preciso falar do Corinthians ainda, do Vai dar Santos, tempo. do Palmeiras, entendeu? Tchau. Quesadinha. Tchau, lindo. Bom descanso, tá? Até amanhã. Xandão, que honra, abraço. hein? Sempre Abraço. uma honra. Valeu, Amanhã tem Esporte Tchau, Debate. Michel. Graças a Deus. 7h30 amanhã. Sem o Denis, hein? Não vem mesmo? Não. Pô, 3 dias sem Pois Esporte Debate. Tá dando brecha, Mas ele Denisão. pode, não, mas ele pode. Corneta é vida, hein? Sacanagem tem prioridade. Ai. Vamos fazer o seguinte, ó. Primeira pausa. Gente, primeira pausa do apito final. Em destaque, nossos parceiros comerciais na volta. Hino do Corinthians. Sobe o som do timão aí, Michel. Agora sobe o som do Palmeiras, Misha. E cadê o hino da Nação Santista?
Prometo a vocês, na volta dos nossos parceiros comerciais, falaremos dos três. Os 3 repórteres setoristas estarão aqui no apito final, falando sobre os bastidores, o atual momento dentro e fora de campo desses clubes gigantes do futebol do mundo. Até já, Brasil. É o apito final da Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes, há 30 anos, cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos. Porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas odontológicas Sorridentes, feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RT-FRES, CRO 92072. Interessados em fazer residência? Vem aí mais um ENARE, o Exame Nacional de Residência do Governo Federal. Com uma prova unificada, o ENARE democratiza a entrada nos programas de residência em todo o Brasil, melhora a ocupação de vagas e ainda reduz custos. Fique de olho no calendário. As inscrições vão até 30 de julho e as provas serão em 26 de outubro. Para saber mais, acesse enare.webser.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10h32, estamos de volta, apito final, Rádio Bandeirantes, é ao vivo, gente, apito final, Rádio Bandeirantes. Eu prometi pra você, torcedor palmeirense, corintiano e santista, que nós falaremos do seu clube de coração, e falaremos aqui. Só que eu prometi também pro torcedor são paulino que nós colocaríamos de novo o gol da vitória, que deu 3 pontos ao Alfredo Jaconi, Juventude 0, São Paulo 1. Então, como a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, alô Rogério Assis, explode canhão! Ferreira, Wender, deu pra trás para Marcos Antônio, por dentro do passe, Rodriguinho liga de fundo, pra Ferreira, livre, domina, a caneta no Abner, na área, rolou pra fazer Marcos Antônio, ajeitou pra trás, Luciano escorou no canto, é gol! Gol! É do São Paulo! É do tricolor em Caxias do Sul! Luciano ao receber na pequena área, com gol vazio, numa belíssima jogada na canhota, com direito a uma caneta do Ferreirinha no adversário, um drible maravilhoso, Marcos Antônio roda no pé do Luciano, na cara do Gustavo, é só fazer, o São Paulo marca no finalzinho do jogo, Luciano, São Paulo 1, Juventude 0, Gustavo não tem jeito, tá feito, que jogada do Ferreirinha, Luciano recebe do Marcos Antônio e manda para dentro. 1-0 tricolor. O Gustavo não tem jeito, tá feito. São Paulo 1-0, Michele Silva.
Na jogadaça do Ferreirinha pelo lado esquerdo de ataque do São Paulo. Uma caneta que quase que foi telegrafada. Ele avisou que faria, foi lá e fez. Deu a caneta na tabela curta, sobrou para o Luciano dentro da área com o gol livre, porque o Gustavo já tinha passado. Era só mandar para o fundo da rede. O São Paulo está na frente. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes, há 30 anos, cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos. Porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas odontológicas Sorridentes, feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RT-FRES, CRO 92072. Já ouviu falar no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica? O ENAMED chegou para avaliar os cursos de medicina do Brasil, ajudando a melhorar a formação médica do país. Se você está se formando em medicina, essa prova é para você. E se você quer fazer residência médica, sua nota do ENAMED vale para o ENARE, o Exame Nacional de Residência. Quer saber mais? Acesse agora gov.br/INEP e fique ligado. Ministério da Educação, Governo Federal. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Maravilha!
Estamos de volta, apito final, Rádio Bandeirantes, depois de mais uma rodada. Juventude e São Paulo, você curtiu com a transmissão Bandeirantes de Rogério Assis, o canhão do rádio, com o mestre Pretzel, com o mestre Leandro Quesada, com Michele Silva, que trouxe os destaques direto da Serra Gaúcha, e a Nina Gagliotti aqui ao meu lado. Vamos fazer o seguinte, Ninoca, primeiro mandar um abraço especial para todos os ouvintes e internautas também, estamos bombando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se inscreva no canal da Rádio Bandeirantes, compartilha com geral, dá um tapinha na sineta e vamos lá debater bastante, não só no YouTube, mas também no 11999048756, o WhatsApp da Bandeirantes. Já que falamos muito sobre o São Paulo, que acabou de jogar contra o Juventude, vamos por um giro por São Paulo. Afinal de contas, Palmeiras, Corinthians e Santos em destaque para você. Começando com o Timão. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Dentro dos nossos corações. O Corinthians, hein, Timão, hein? Que fase do Corinthians. É bem verdade que dentro de campo, na última rodada, empatou com o líder Cruzeiro, mesmo na Neoquímica Arena, até que mostrou mais vontade do que nos últimos jogos contra São Paulo e Ceará. Mas o Corinthians fora de campo é um verdadeiro caos. Tivemos um protesto forte na sede do Parque São Jorge, Zona Leste de São Paulo. Luiz Fabiani, Lucas Herrera, um trabalho em conjunto da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, falando muito sobre essa situação, tanto quanto delicada. Tivemos aí um funeral simbólico envolvendo Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves, André Sanches, Mário Gobi, Roberto de Andrade, entre outros dirigentes que por lá passaram, e a grande verdade é, meus amigos, não deixaram saudades. Vamos com as informações do Coringão. Alô, Luiz Fabiani, um abraço pra você, Fabiani. Oi, Capela, um grande abraço pra você e pra todo mundo que acompanha o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. O Corinthians também entrou em campo nessa rodada, nessa quarta-feira, e não encantou. Ficou no 0-0 contra o Cruzeiro, mas ao menos mostrou o poder de reação, conseguiu competir, criou oportunidades de igual para igual contra um adversário tão forte como tem sido esse Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Atual líder da competição, que se impôs sobre o Corinthians, que conseguiu breves respostas durante a partida. Aliás, não fosse um corte providencial do Villalba em cima da linha, é possível afirmar que o Corinthians teria vencido a partida por 1-0. Luta não faltou, parte técnica deixou um pouquinho a desejar. Quem analisa melhor o jogo do que eu é o técnico Dorival Júnior, na primeira resposta dele em entrevista coletiva, que falou sobre a eficácia defensiva do Corinthians em detrimento às poucas oportunidades de gol criadas na partida. Eu acho que hoje em dia no futebol brasileiro nós estamos tendo isso, um equilíbrio grande. E na maioria das partidas as defesas prevalecendo sobre os ataques. E nós temos que ter essa consciência que é um jogo muito disputado, um jogo de ocupação de espaços, de entendimento de jogo, fato esse que nos levou a termos algumas oportunidades importantes. Tivemos apenas um início um pouco irregular, um pouco instável, porém a partir de um determinado momento nós começamos a encontrar um caminho. Jogamos contra a equipe que é líder da competição, líder do campeonato, mesmo fora de casa, mesmo dentro dos nossos domínios, uma equipe que tá jogando um futebol simples, dinâmico e ao mesmo tempo com perspectivas, porque todas as rodadas aí eu estou vendo o Cruzeiro fazer de 2 gols para mais, e eu acho que o Corinthians fez uma partida muito equilibrada, com organização, com consciência daquilo que precisa. Naturalmente que eu não escondo de ninguém aquilo que eu já falei anteriormente, e temos algumas carências importantes quando nos faltam jogadores fundamentais para determinadas funções e posições. Eu não tenho dúvidas que iremos crescer, melhorar. A partida com o São Paulo foi muito diferente daquilo que a equipe vinha apresentando na maioria dos jogos, e pagamos um preço muito alto porque tivemos uma semana bem pesada em razão daquilo que
aconteceu ou deixou de acontecer no último final de semana. Agora o Corinthians foca suas atenções no duelo contra o Botafogo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, com problemas. O meia Rodrigo Garro e o volante José Martínez foram ambos punidos com o 3º cartão amarelo e não viajam com a delegação do Alvinegro rumo ao Rio de Janeiro. Até a possibilidade de alguns jogadores serem poupados, tendo em vista que o gramado sintético costuma ser um complicador físico aos atletas. E na próxima quinta-feira o Corinthians tem o seu jogo mais importante do segundo semestre, ao menos até esse momento, contra o Palmeiras. 8ª de final da Copa do Brasil e da Neoquímica Arena, decisão final no Allianz Parque. Na próxima quinta-feira, dia 7 de agosto, os times definem quem será o classificado às quartas de final da competição nacional. E não é só nesse jogo contra o Palmeiras que o Corinthians foca suas atenções. Há também uma atenção especial ao mercado. Alguns pedidos do técnico Dorival Júnior para encorpar esse elenco do Corinthians. O treinador se acertou com o Fabinho Soldado assim que veio ao Corinthians, com uma necessidade de 4 reforços. Até o momento, nenhum contratado nesta janela de transferências. Mas há ao menos um foco. O ponta Vitor Sá, que pertence ao Krasnodar da Rússia. Ele tem contrato com a equipe até julho de 2026, o que facilita um eventual acordo com o Corinthians. As conversas têm caminhado bem e vale destacar, essa negociação foi revelada em primeira mão pela Rádio Bandeirantes ainda no começo de julho. Esse é o foco, principalmente um atacante de beirada. Há ainda outras pendências neste elenco a serem definidas por Dorival Júnior e o executivo de futebol Fabinho Soldado. Há também uma preocupação quanto às peças que estão hoje no elenco, até porque são alguns contratos no Corinthians somente até o final desta temporada. O lateral esquerdo Matheus Bidu tem avançado nas conversas para estender o vínculo com o Corinthians, ao menos por mais 2 temporadas. Resta somente troca de documentos e assinatura para que esse acordo seja sacramentado. O zagueiro Gustavo Henrique é outro pilar deste Corinthians com pouco tempo de contrato restante. Ele próprio já manifestou interesse em seguir no Alvinegro, mas até o presente momento sem grandes avanços nas conversas para extensão com o back de 32 anos. Corinthians, nesse momento, ocupa a 11ª colocação na tabela, mas tem sinal de alerta olhando para baixo, até porque boa parte dos concorrentes diretos tem menos jogos do que o Corinthians nesta competição, fruto também da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que acabou adiando os jogos dos times envolvidos. Corinthians segue a pleno vapor, observando também sua situação política. Hoje foi dia de protesto em frente ao Parque São Jorge, com foco voltado para os dirigentes do clube, nem tanto ao futebol. E claro, sempre bom relembrar que no dia 9 de agosto ocorre a Assembleia Geral dos Sócios do Corinthians, que definirá o próximo passo da cadeira presidencial do clube. Caso haja parecer positivo, Augusto Melo será afastado em definitivo e uma nova eleição ocorrerá com votos somente de conselheiros. Caso não haja parecer favorável à queda de Augusto Melo, ele retorna de imediato ao posto presidencial, embora seja réu no caso envolvendo a ex-patrocinadora do Timão, a Vaidebet. Valeu, do Luiz Fabiani, repórter setorista do Corinthians da Rádio Bandeirantes. Vamos pro outro lado, também em crise, o Santos Futebol Clube. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto desse ano. O Peixão de Neymar, Neymar. Brigando até com o torcedor, uma cena patética, ridícula, pequena para o tamanho da imagem do Neymar, que até quando vai ser o Peter Pan da bola? Neymar, quando você acha que ele pode evoluir, 33 anos na cara, ele involui. É uma coisa impressionante. Bateu boca com o torcedor depois de mais uma derrota do Santos. Na zona de rebaixamento, Santos 1, Internacional 2. E agora, foco total na recuperação na tabela de classificação. E as informações do Santástico Futebol Clube, chegando com ele. Alô, Bruno Milhozzi, um abraço pra você, Bruninho. Fala, Capela, tudo bem? Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. De volta com mais informações do Peixe. E Santos, vamos falar do Peixe,
que perdeu o último jogo contra o Internacional e tem mais notícias ruins pro decorrer do Campeonato Brasileiro. Agora 2 compromissos de confronto direto. Pega o time do Sport da Ilha do Retiro no sábado e depois numa segunda-feira recebe o Juventude. Esse jogo, Capê, é no Morumbi, parte daquele acordo que o Santos costurou com o São Paulo, troca de estádios, e vai ser o primeiro jogo em que o Santos vai trazer neste Campeonato Brasileiro o seu torcedor da capital paulista para acompanhar. Então, vamos lá, porque o Santos não terá Guilherme à disposição para esses jogos. O Guilherme saiu lesionado na partida contra o Inter com muitas dores ainda na primeira etapa, deu lugar ao Barreal, que até marcou o gol do Santos na partida. Mas o Guilherme teve um entorse no tornozelo, uma lesão constatada, será reavaliado, mas a gente já adianta que é um problema um pouquinho mais sério. Então, o Guilherme fora da equipe do Santos, artilheiro do Santos no ano com 13 gols, não estará à disposição pelo menos por 2 semanas. Isso dá para garantir. Capê é o único jogador no departamento médico, mas o Santos tem também outras questões que dizem mais respeito a opções para o técnico Kleber Xavier, principalmente com o que tem voltando, né? O Tomás Rincon, meio-campista venezuelano, cumpriu sua suspensão e volta a ficar pelo menos no banco de reservas contra o Sport na Ilha do Retiro neste sábado. Vai brigar por posição com o João Schmidt, que foi bem avaliado, foi bem um dos destaques da partida contra o Internacional e deve seguir na equipe. Também tem o William Arão correndo por fora neste momento, buscando a melhor parte física. O Arão ficou mais de 6 meses sem jogar na Grécia e justamente por isso ainda não está 100% adaptado ao ritmo do futebol brasileiro. O Arão vai levar um pouquinho mais de tempo para se encaixar nesse meio de campo peixeiro, que tem também um anúncio importante de atacante, Capê. O Santos anunciou oficialmente nessa quinta-feira Gustavo Caballero, o atacante paraguaio que a gente já tinha aqui avisado, né? 23 anos de idade, contrato até 2028, um jogador jovem, bem valorizado, porque teve atuações de destaque na seleção olímpica do Paraguai. Então, olho nesse atleta de velocidade, lado de campo, uma característica que vinha sendo pedida pelo Santos já há bastante tempo. Ele não fica à disposição contra o Sport, mas nessa segunda-feira contra o Juventude deve fazer a sua estreia com a camisa do Santos. Então, Gustavo Caballero, mais uma opção, já vai suprir aí a ausência do Guilherme nos próximos dias, já está integrado ao elenco do Santos. Só para destacar os valores, hein? O Santos pagou $1,5 milhão pela contratação desse jogador. Então, cerca de 8 milhões de reais é o que o Peixe vai desembolsar em suaves prestações, né? Muitas parcelas até o final de 2028. O Santos quita aí o Gustavo Caballero, 50% dos direitos apenas. O Santos tem ali já prioridade de compra para o restante, em outros valores um pouquinho mais salgados, digamos assim. O atleta pertencia ao Nacional do Paraguai e já está na Baixada, pronto para estrear com a camisa do Santos. Capê, essas informações de um momento. O Peixe que, portanto, tem amanhã a última atividade antes de embarcar ao Recife, onde encara o time do Sport às 6h30, é claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Neymar, mais uma vez, confirmado. Inclusive, só um ponto sobre o Neymar. Voltou a completar 3 jogos com 90 minutos atuando depois de mais de 2 anos. Desde fevereiro de 2023, quando ainda jogava pelo Paris Saint-Germain, o Neymar não fechava 3 partidas sem ser substituído. Então a parte física tá ok, o mental nem tanto, devido aos episódios consecutivos de incômodo com arquibancadas, torcedores de fora. Então o Neymar realmente tá bem estressado no campo, tá dando para perceber, mas ainda com a bola é o atleta de mais destaque do Santos disparado. Por isso o Santista conta muito com ele para deixar a zona de rebaixamento e um jogo importantíssimo contra o Sport neste sábado, visando justamente isso, meu caro João Paulo Capelanes. Valeu, Bruno Migliozzi com o destaque do Santão. Pra gente fechar o giro dos clubes paulistas aqui no apito final da Bandeirantes, vamos com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Verdão, Gustavo Soler, vem de vitória, Campeonato Brasileiro, pegou o 4º melhor clube do mundo, Fluminense, já que nessa Copa do Mundo de Clubes foi um dos semifinalistas e o Fluminense perdeu. 2 Palmeiras, 1 Flusão e o Verdão segue atento ao mercado, até porque Richard Rios foi embora e o Palmeiras vem forte na briga por Copa do Brasil, Libertadores e, claro, a recuperação no Campeonato Brasileiro. Fala aí, Soler! Fala, Capê! Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no apito final da Rádio Bandeirantes.
O Palmeiras ainda aguarda de forma oficial o resultado dos exames médicos do meio-campista Felipe Anderson, que na vitória de virada do Verdão por 2-1 contra o Fluminense no Maracanã, sentiu um problema na perna esquerda. O jogador fez um trabalho regenerativo nesta quinta-feira, mas só vai saber amanhã a gravidade da sua lesão. A certeza é que ele não joga neste sábado contra o Grêmio, às 9 horas da noite, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora a dúvida é saber a gravidade deste problema físico para saber o período que Felipe Anderson ficará afastado dos gramados. Com isso, a tendência é que Ramon Sosa seja titular diante da equipe do Imortal no final de semana, nesta que deve ser a primeira partida do paraguaio entre os 11 iniciais do técnico Abel Ferreira, ele que deu a assistência para o primeiro gol do Maurício na partida diante do tricolor das Laranjeiras. Além de Felipe Anderson, Abel também não poderá contar com o Alain, que poderia ser uma alternativa direta, mas o camisa 40 foi expulso após acertar uma cotovelada na orelha do Samuel Xavier durante a vitória palestrina. Outra dúvida para a partida é o lateral esquerdo Piquerez, que sofreu um trauma no ombro na partida contra o Atlético Mineiro. A tendência é que ele fique à disposição para o jogo contra o Grêmio, mas ainda sem saber quanto tempo ele suporta nesta partida do final de semana. Se ele não tiver condições de ter 100% da sua mobilidade em campo, aí ele fica como opção no banco de reservas. O Vanderlan será titular para o Palmeiras priorizar, é claro, o derby da próxima semana contra o Corinthians pela Copa do Brasil na Neoquímica Arena. Por outro lado, Abel Ferreira conta com o retorno de Bruno Fux para o duelo deste sábado, já que ele cumpriu suspensão automática na vitória contra o Fluminense por 2-1, triunfo esse que o Palmeiras, né, Capê, quebrou 2 tabus importantes de não vencer no Maracanã desde a final da Copa Libertadores da América contra o Santos no dia 30 de janeiro de 2021, com um gol marcado por Breno Lopes, e o Verdão também não vencia um time carioca no Maracanã desde setembro de 2017, quando venceu o próprio Fluminense por 1-0, um golaço marcado pelo Egídio. Agora, a diretoria palmeirense analisa fora das 4 linhas a possibilidade de uma troca no gramado do Allianz Parque. Não por algum tipo de problema, mas sim para ter exatamente o mesmo campo que hoje tem na academia de futebol e também na Arena Barueri. Com isso, o Palmeiras, junto com a W Torre, estudam o encerramento da parceria com a Soccer Grass para fechar um acordo com a Total Grass, empresa que hoje fornece os gramados sintéticos da academia de futebol e também da Arena Barueri. Valeu, Gustavo Soler, repórter setorista do Palmeiras, Luiz Fabiani, repórter setorista do Corinthians, Bruno Migliozzi, repórter setorista do Santos, e claro, Paulo do Vale hoje não acompanhou a partida porque a Michele Silva, que faz um trabalho incrível, esteve na reportagem da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre lá na Serra Gaúcha e acompanhou Juventude e São Paulo por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos fazer o seguinte, nessa sexta-feira, como diria Ricardo Capriotti, coisa linda! Estaremos de volta, claro. Põe um sambinha pra mim aí, Rebequinho. Isso, Rebequinho. Mete um sambinha aí pra agitar essa rapaziada. Pra você que nesse frio de São Paulo tá aí curtindo, tá indo trabalhar, você que tá voltando pra casa, sempre na companhia, gente. Aqui é amizade, é papo reto um com o outro. Sempre lado a lado, Rádio Bandeirantes e você há quase 9 décadas. E sempre será assim, se Deus quiser. A gente volta nessa sexta-feira no Esporte em Debate a partir das 7h30 da noite, colocando, claro, sempre em destaque a sua interatividade, a sua participação. Com os trabalhos técnicos internos de Michel Lopes na mesa de som, Central Técnica Bandeirantes de Beto Rebeque, lá no Switcher, gerando imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques na produção da Nina Gagliotti e a coordenação de esportes de Ricardo Capriotti. A gente fica por aqui, volta na sexta-feira com mais Esporte em Debate a partir das 7h30 da noite. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e como sempre, tchau! Valeu por você existir.
aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.